alguns anos atrás não tinha. Olha que coisa bacana, para você que é microempreendedor, não só na área da arte ou da tatuagem, mas assim, isso é uma evolução, porque não parece uma bobeira, mas não é. A gente tem uma qualificação ali de atividade comercial. Como tatuador, para mim eu acho uma evolução danada, porra. Não, claro, eu concordo com você, uma evolução, mas eu acredito que até com certo atraso, né? Não, tudo bem. Isso agora é uma crítica com relação ao governo e tal, tudo mais, claro. né? Porque tipo, a gente já deveria ter isso há mais tempo, né? Ser legislado de uma forma mais séria. Mas ainda bem que a gente ainda tem esse espaço hoje para trabalhar. E aí você tem um MEI como tatuador, você tem um estúdio com a sua esposa. Isso, E aí o grande lance para você divulgar o seu trabalho, então acaba sendo as redes sociais. O boca a boca não é mais forte pro seu negócio? Muito forte ainda, muito Porque forte. assim, eu nunca fiz uma tatuagem, Sim. E eu tenho bastante, Sim. com alguém que me mostraram uma foto de Instagram ou de rede social. Eu sempre vou procurar uma referência de alguém que passou por lá. Sim. Porque saber desenhar não quer dizer saber tatuar. Não. A mão da pessoa na pele muda muito. Exato. Ajuda muito, mas muda muito. Saber desenhar é fundamental. Mas são coisas diferentes. Coisa diferente. Exatamente. Você saber desenhar no nanquim, no papel, uma coisa, na pele é outra. Hoje, a gente tem... Claro que o boca a boca, ele sempre vai ser muito forte. Porque você vai confiar numa pessoa que está te indicando um serviço. Só que até a pessoa chegar até o seu trabalho pela primeira vez, a rede social entra nessa área. Acho que a primeira coisa da pessoa é olhar a rede social, depois ela vai pegar referência. Às vezes a pessoa já conhece pessoas que têm tatu e vai atrás dessas pessoas para daí sim seguir pela indicação. Mas se ela não conhece ninguém ou se ela tem um pouco de segurança, ela vai procurar um artista pela rede social, depois que ela começar a tatuar com ele, que ela se sentir confortável, confiar e gostar, aí ela começa a indicar. Entendi. As duas coisas caminham juntos. A gente vive agora nesse momento, nesses últimos 2 anos, tem uma certa dificuldade financeira no país como um todo, né? Crises, enfim. Então, acaba caindo um pouco o movimento em algumas épocas, não é a prioridade das pessoas, a prioridade é comer, viver, pagar aluguel, depois é fazer a tatuagem. É um luxo, né? É um luxo. E nessas épocas, o cliente antigo, que veio através do boca a boca, ele é muito importante, porque ele vai continuar confiando no seu trabalho, frequentando. Às vezes, em épocas de baixa, são os clientes antigos que mantêm a gente sobrevivendo. Guilherme, muito obrigado. Parece que acabou, velho. Eu falei pra você que era muito rápido. Quando chegou aqui, ele tava meio ansioso. Ele falou, eu tô meio nervoso. Eu falei, cara, é tão rápido que você não vai perceber. Sim. De verdade, acabou o nosso programa de hoje. Poderia ficar conversando com você aqui muito tempo, porque eu tenho muita curiosidade de saber várias coisas. Mas eu acho que é importante a gente mostrar que o microempreendedor, ele pode estar em qualquer área. Sim, com certeza. Em qualquer área você pode ser o seu patrão, você ser um microempreendedor. Sim. Muito obrigado por ter vindo pelo Unidos pelo Pequeno. Aqui no Unidos pelo Pequeno. Então eu quero que você deixe seu contato para quem está ouvindo a gente conhecer seu trabalho através da rede social. Claro, o meu Instagram é o @gui_tatu. Gui_tatu. T-A-T-T-O-O, que é a palavra em inglês, né? Tatu em inglês, Gui_tatu. É o seu Instagram, então se você quiser conhecer o trabalho do Gui, é nesse arroba, nesse Instagram. E fica onde? Em São Paulo, seu estúdio? Fica em São Paulo, na região da Bela Vista. É uma travessa da Avenida Paulista. Entendi. Bom, centralizado, todo mundo sabe chegar. Eu não sei se você faz residência em outros lugares, mas de qualquer forma, pelo Instagram, consegue conversar com você. Consegue entrar em contato comigo. Porque o programa vai para o planeta inteiro através do YouTube, em São Paulo inteiro através do rádio. A galáxia, como você mesmo já vai disse aqui. Vai para a galáxia. Agora até o 3 e Atlas está ouvindo a gente agora. O pessoal lá do 3 e Atlas. Então, muito bem. Muito obrigado de verdade por você ter participado com a gente aqui e contar um pouco da sua história. Obrigado vocês. Valeu. Sábado que vem estaremos de volta aqui na Rádio Bandeirantes às 11h45 com Unidos pelo Pequeno. E você pode participar do programa como? Pelo Instagram, @Unidos pelo Pequeno. Você manda sua mensagem, manda sua pergunta. Quem sabe você também não participa com a gente no próximo sábado. Beijo, obrigado. Valeu, obrigado. Unidos pelo Pequeno. Termina agora na Rádio Bandeirantes. Siga no Instagram, @Rádio Bandeirantes e @Unidos pelo Pequeno. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Breno Beretta. Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Chegou o grande dia, né? Sabadão de derby. E derby você já sabe, é aqui na Rádio Bandeirantes. Derby 213, nós estaremos ao vivo do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campeonato Paulista 2026. Um jogo que vale muito para as duas equipes. Para o Guarani, buscando a classificação à próxima fase. E tentando, é claro, dar o troco do ano passado, já que a Ponte, dos 4 derbys, 1 do Paulista e 3 do Campeonato Brasileiro, a Ponte venceu 3 derbys e empatou 1. O Guarani não venceu nenhum. O Guarani está tentando quebrar essa marca em 2026. E é claro que do lado da Ponte, a Ponte está tentando se reanimar no Paulistão, tá tentando sair de lá de baixo. E uma vitória para a Ponte é fundamental, ou seja, os dois lados querem vencer e só a vitória interessa neste sabadão. É claro que você vai acompanhar a cobertura completa e com entrevistas especiais a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando que derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. E você fica ligadinho, hein? Você pode acompanhar o jogo e também o pré-jogo, pós-jogo, intervalo da partida no 85,7 FM, pelos aplicativos. Se você preferir, é só digitar Rádio Bandeirantes Campinas. Pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, se inscreva no canal da Rádio Bandeirantes, deixe o seu like também, daqui a pouquinho todo mundo ao vivo. E tem o Edu Pinheiro comandando o pré-jogo daqui a pouco, os nossos comentaristas, Tigrão, Valdemir Gomes, Gleger Zorzin e também Carlos Henrique, o Bate Pesado. Bom, vamos começar com uma entrevista de um ex-jogador que atuou dos dois lados. É histórica a história dele, por quê? Porque ele foi goleiro do Guarani e da Ponte Preta, tanto nas categorias de base quanto no futebol profissional. E acreditem, ele foi preparador de goleiros também, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta. É o Robinson. Quem não se lembra do Robinson? Vice-campeão paulista pela Ponte em 1981 e vice-campeão brasileiro pelo Guarani em 1986. Confira aí essa entrevista que tá legal demais. Você está na Bandeirantes em Concentração. Neste sábado especial de derby, o nosso contato é com um ex-goleiro e também ex-preparador de goleiros, o Robinson. Aliás, o Robinson tem uma história marcante, até porque eu estava conversando com o Edu Pinheiro esses dias, nós não conhecemos nenhum outro profissional que tenha jogado nos dois clubes, tanto na base quanto no profissional, e tenha treinado os dois clubes como treinador de goleiros. E eu acho que o Robinson tem essa particularidade. Você conhece algum outro que tenha passado por tudo nos dois clubes de Campinas, no Guarani e na Ponte Preta, Robinson? Um abraço para você, prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Olá, Breno. Tudo bem? Breno, o Dimas, saudoso Dimas, também ele trabalhou nas categorias como preparador de goleiros, tanto na Ponte Preta e no Guarani. Inclusive eu fui, vamos dizer assim, aluno
ele que me treinou tanto na Ponte Preta, quando eu era amador ainda. Não, já era profissional, mas depois eu acabei saindo. Depois retornei para o Guarani e ele também era o treinador de goleiros. Ô Robinson, você não chegou a participar de derby como profissional, né? Mas você participou de derbys nas categorias de base. Como que era derby na sua época, nas categorias de base? E o que você pode falar a respeito de um derby marcante na base pela Ponte e um derby marcante na base pelo Guarani? Na época de base do Guarani, depois que eu saí no Guarani, não, depois que eu saí do Guarani, nós fizemos um derby no campo do Guarani e eu conheci os jogadores e aí eu fiz uma excelente defesa lá, inclusive um cruzamento do Ozir, que isso daí marcou bastante para mim. Eu tenho até a foto dessa situação. E posteriormente eu estava já como profissional e nós somos campeões aspirantes contra o Guarani na decisão em São Paulo, Ponte Preta e Guarani. Então, aspirantes era era aquele time que não participava do profissional e aí aproveitavam para colocar os jogadores em fases de competição para disputar esse campeonato. E aí foi no Morumbi, nós ganhamos do Guarani e foi esse derby, isso aí também foi marcante. Nós estamos conversando com o ex-goleiro e ex-preparador de goleiros, o Robinson, que tem muita história tanto no Guarani quanto na Ponte. Aliás, por falar em história, você tem o vice-campeão paulista pela Ponte Preta em 81 e tem o vice-brasileiro pelo Guarani em 86. Eu acho que isso representa muito na sua história, né? Primeiro eu queria que você contasse sobre 81, até porque, pelo que eu vi nas fichas, você começou como titular em 81 e depois o Carlos apareceu como titular. Como que foi 1981 para você e também o vice-paulista pela Ponte? Então, Breno, em 81 eu fui vice-campeão, mas eu disputei muitas partidas, né? Porque o Carlos tinha uma contusão no cotovelo. E aí, então, eu participei das primeiras partidas e depois o Carlos assumiu novamente e aí ele, logicamente, goleiro de seleção, pôde sem tirar méritos nenhum, que foi meu espelho como goleiro, e aí eu acabei ficando na reserva com toda a satisfação. Agora, Robinson, em 86 você foi boa parte do Campeonato Brasileiro da campanha do Guarani como titular e depois você perdeu a posição para o Sérgio Neri. Por que você perdeu a posição e o que você pode falar do seu desempenho em 86? Breno, em 86, eu saí do Novo Horizontino e fui para o Guarani. Aí eu fiz o campeonato todinho como titular. Nessa época aí era o Dimas, que eu havia dito anteriormente. E eu disputei o campeonato todinho no ano de 86. Inclusive estava na bola de ouro, como melhor goleiro, defesa menos vazada, tal. O time era sensacional, né? Tinha bons jogadores demais. E na volta, em 87, no primeiro jogo, foi contra o Grêmio lá em Porto Alegre, nós tivemos 3 escanteios
diretos, assim, sabe? Um sequência do outro. E no último, eu saí também, dei um soco na bola, mas aí eu senti uma distensão na panturrilha. Foi onde eu fui substituído por Sérgio Nery. O Sérgio Nery, inclusive, durante esse jogo, defendeu um pênalti e nós ganhamos, se não me engano, com gol de Ivair. E a partir daí, então, eu não recuperei para as últimas partidas, né? E, infelizmente, não consegui ser campeão. Assim, quer dizer, jogando, né? Mas eu era o goleiro menos vazado no placar, bola de ouro. E não ficou aquele gostinho, você que participou na base, em derbys, você tem raízes nos dois clubes, não ficou aquele gostinho de ter jogado um derby, pelo menos, como profissional? E você chegou a ficar no banco, você me contou, né? No banco de reservas. Você se lembra de algum ou de alguns jogos, derbys, que você tenha ficado no banco de reservas? Você ficou só pela Ponte ou você chegou a ficar em 86 pelo Guarani, no banco também? Breno, logicamente que eu fiquei, velho. Eu pensava mais em jogar um derby profissionalmente, mas infelizmente, na Ponte Preta, o titular era o Carlos. Não tinha como. Mas eu tenho uma recordação muito grande num derby de Ponte Preta e Guarani, no Moisés, que eu tinha feito uma cirurgia no joelho e eu não poderia ficar no banco. Eu estava na arquibancada e foi aquele derby que o Serginho fez aquele gol da linha de fundo lá, cruzamento da linha de fundo, e acabou vencendo. Isso aí foi marcante na minha vida, porque eu queria estar lá dentro, queria estar pelo menos no banco. E outra coisa, ou seja, o Breno, eu joguei no Maracanã contra o Flamengo, na época tinha o Zico, tinha o pessoal todo, Bebeto, aqueles jogadores todos, nós vencemos de 1-0. Mas isso daí, inclusive eu fui considerado um dos melhores em campo. Mas eu estava no Vitória. E inclusive naquele ano nós fomos campeões estaduais. Mas não foi a mesma emoção de querer estar num derby, sabe? Independente de estar no Guarani ou na Ponte Preta, mas ter essa sensação, sabe, de vibração das torcidas de todos, dos dois times, que eu não consegui, infelizmente. Como preparador de goleiros, você treinou quais goleiros, tanto do lado do Guarani quanto do lado da Ponte, que você se lembra? Breno, como preparador de goleiros, eu comecei no Guarani. Eu estava na última fase assim, de profissionalismo. Na primavera fizemos um amistoso contra o Guarani, lá em Indaiatuba. E aí o seu Milton dos Santos, que Deus o tenha, ele me convidou para que se eu quisesse ser treinador de goleiros no Guarani, nas equipes de base. E aí foi, como eu já tinha curso na faculdade, educação física, para eu optar, e aí eu fui. Falei, seu Milton, eu vou, porque já está na minha fase final mesmo, não dá mais para eu continuar jogando, e eu fui. E aí, nesse período que eu estive no Guarani, desde o amador, que tinha uns 12 goleiros para treinar e tal, aí dentre eles estava o Gleger, o Birigui, o Narciso, o Irã,
Aí já passando profissional, né? Porque eu fiquei uma fase nos amadores, daí eu passei para a fase profissional. Então esses aí já estavam o Edervan e sei lá se eu estou esquecendo algum nome aí, o Carlos, que era uma promessa, que foi até para o São Paulo. Então foram esses goleiros que eu peguei no Guarani, que eu treinei no Guarani. Na Ponte Preta já era uma fase mais avançada, que eu já tinha ido para o Japão, tinha voltado e tudo mais. Aí eu peguei o Irã, o Denis, o Jean, o Denis, o Aranha e outros mais. E me desculpe, eu não lembro os nomes, mas foi por aí, esses goleiros aí de nome. Pitarelli, no Guarani, como nós fomos campeões da Taça São Paulo, ele pegou nós ganhamos nos pênaltis, ele pegou 4 pênaltis. Agora, Robinson, esse sábado tem mais um derby na história, o derby 213. O que você pode falar? O que você está esperando desse jogo? Porque são campanhas completamente diferentes. A situação financeira do Guarani hoje é bem melhor do que da Ponte Preta, mas a gente sabe que clássico não tem um vencedor de véspera e um favorito, né? Você está vendo o Guarani como um favorito, dá para dizer assim antes do jogo, ou você acha que não? E o que você espera que aconteça no jogo deste sábado? Breno, quanto a derby, é o seguinte, a motivação é muito grande de ambas as partes, não tem lógica, eu não arrisco um resultado que geralmente derby dá empate, certo? Porque ninguém quer perder, porque tem a carreira dos técnicos, a moral dos técnicos e tudo mais. Mas a preparação psicológica, a preparação, motivação, vamos dizer assim, é muito importante. Porque eu passei por, assim, derbys, mas com treinadores diferentes, mas não joguei. Mas eu me lembro, assim, do Cilim, por exemplo, que ele, na época do derby, na véspera do derby, nós concentrados, ele colocava embaixo do prato, fulano de tal falou do derby, falando que vai arrebentar, vai ganhar, essa coisa. Então essa medida psicológica influi bastante, que é um jogo só, não é? É um jogo, mas é marcante para a torcida e pelos treinadores. Agora, eu vou te contar uma coisa que eu sempre admirei. Essa guerra, não guerra, mas essa disputa e esse amor que a torcida ponte-pretana e a torcida Guarani tem por Campinas, eu não queria que acabasse nunca. Eu acho que deve ter sempre esse tipo de energia, sabe? Porque é isso que faz o sucesso dos derbys. Sabe, agora eu joguei na Ponte, joguei no Guarani, eu tenho assim, muito amor por as duas equipes que me ajudaram muito. Eu queria que não acabasse essa energia das torcidas, sabe? Essa garra e tudo. E os jogadores dentro de campo têm que sentir isso daí. Tem que sentir tudo isso. Não sei se vão conseguir, tem muitos jogadores que não... que chegaram agora, por exemplo, mas eu sou um cara que eu nasci em Campinas. Tenho amigos ponte-pretanos, amigos bucrinos, e eles perguntam para mim, geralmente eles perguntam, você torce para quem? Eu sempre falo, torço para os dois me ajudaram, foram essenciais na minha vida,
e eu quero que continue essa rivalidade entre os dois times, porque senão acaba Campinas, acaba o futebol de Campinas. Para fechar com você, Robinson, agradecendo sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, você que foi um grande goleiro, um grande preparador de goleiros, é uma pessoa muito bacana, muito gente boa, que acompanha o esporte em Campinas. Para fechar com você, você arrisca um palpite e você tem uma torcida neste sábado, ou pelo Guarani ou pela Ponte? Breno, o resultado eu acho que é empate, como da maioria dos derbys, né? Mas eu gostaria que os dois continuassem no Campeonato Paulista. Infelizmente, a Ponte Preta não está numa fase muito boa não, muito ruim, está numa fase muito ruim, mas eu acho que a preferência não, a lógica deve ser vitória do Guarani. Infelizmente eu digo porque para que a Ponte Preta não caia e continue Ponte Preta e Guarani, mas o favoritismo nessa situação é para o Guarani. Concentração. Breno Bereba. Você que se liga na Rádio Bandeirantes, daqui a pouquinho tudo sobre o jogo direto do Brinco. Derby 213, de um lado o Guarani, de outro lado a Ponte Preta. Nós estaremos acompanhando todos os detalhes, ao vivo, direto do estádio. Os portões abrem 14h e é claro que o torcedor vai acompanhar tudo aqui na Rádio Bandeirantes. E é claro que o derby tem oferecimento: KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Agora a gente vai ouvir um cara que passou pela Ponte Preta, fez muitos gols pela Ponte e é claro que deixou a marca dele em derby também. William, quem não se lembra do centroavante William? Foi muito goleador pela Ponte, fez gol em derby, gol de vitória da Ponte Preta, e você confere a entrevista com o William, que hoje é treinador de futebol a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes em Concentração. Bom, o nosso convidado nesse dia de derby é o ex-centroavante William, que hoje é treinador de futebol. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse novo desafio do William, mas o William era goleador. Desde quando surgiu no Santos, teve 2 oportunidades na Ponte Preta. Em 2010, jogou 26 jogos, marcou 14 gols. Depois retornou em 2013 com 58 jogos e 29 gols. Ô William, o que você pode falar a respeito dessa rivalidade que você sentiu na pele em Campinas entre Ponte Preta e Guarani? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde a todos da Bandeirante. Então, eu tive a oportunidade de participar de um derby e sei o tamanho que é de um derby para a cidade, né? O que envolve a história. E inclusive tive até a felicidade de fazer o gol, né? Nós ganhamos de 3-1 no Brinco e eu tive a felicidade de fazer um gol de cabeça nesse dia. Uma rivalidade, já passei por outros clássicos, mas é uma rivalidade muito grande, eu comento com todo mundo. Muita gente pergunta, né, para mim sobre clássicos que eu disputei, e um dos clássicos que eu falo que é bem tenso durante a semana, se fala muito sobre o clássico, é o derby campineiro, né? Então, para mim, foi uma honra ter jogado um clássico, como se dizia assim, como esse, né? Da grandeza que ele é, né? E ainda mais fazendo gols ainda, né? E ainda mais fazendo gol e podendo ajudar a Ponte Preta naquele dia, naquele jogo. Agora, William, sobre dia de derby, né? Como que você sentiu a preparação? Você que atuou só um derby campineiro,
e foi no ano de 2013, e aliás, você chegou a marcar gol, já já a gente vai falar do seu gol, mas como que foi a preparação naquele dia? Guto Ferreira era o treinador, você no comando de ataque ao lado do Chiquinho, e é claro que a torcida Ponte Pretana não se esquece daquele dia, Campeonato Paulista, a Ponte venceu o Guarani por 3-1, mas como que é o dia de derby? A preparação para aquele jogo foi uma... na verdade, como a gente fala, é diferente, né? Não que os outros jogos não sejam, mas todo clássico ele é diferente. Até a forma como você lida durante a semana, a sua concentração nos treinamentos, né? O atleta, a maioria deles procura até dormir mais cedo, se recuperar mais, porque sabe que um clássico, ele tanto pode jogar você para cima, como ele pode trazer uma instabilidade dentro do clube e até para o atleta muito grande, né? E aquela semana foi uma preparação muito boa, né? Nós estudamos bastante a equipe do Guarani, né? Os pontos positivos e negativos da equipe deles. E aí procuramos colocar velocidade. Era uma equipe que tinha bastante dificuldade nessa transição, né? Quando eles estavam no campo de ataque, nessa transição defensiva deles, eles tinham um pouco de dificuldade para recompor, aí foi onde a gente conseguiu achar alguns contra-ataques, conseguimos fazer os gols. Você tem alguma história curiosa, William, para contar sobre aquele dia, sobre a preparação do time, sobre tudo que aconteceu no Brinco de Ouro? Era Campeonato Paulista também, apenas a terceira rodada do Campeonato Paulista em 2013. Não, tem uma história assim, nós tínhamos nos preparados, estava tudo no script, né? Como foi escrito durante a semana, como foi passado, e aí nós fomos pro hotel, todo mundo concentrado, e naquele dia eu lembro que o ônibus mudou a trajetória, né? Da onde a gente vinha, do hotel, mudou a trajetória, e aí tá todo mundo se perguntando no ônibus, pô, mas pra onde a gente tá indo, né? A gente, pô, vai passar no Moisés, mas o jogo não é no Moisés, né? Só que aquele dia a torcida da Ponte estava nos esperando, eles queriam fazer uma recepção para nós. E eu nunca tinha visto aquilo, né? Você passar pelo teu estádio para depois ir pro estádio adversário, né? Já participei de outro clássico, de outros clássicos, e você vai direto. E aquele dia foi legal porque a gente mudou a trajetória do que a gente fazia, né? Corriqueiramente, nos jogos, e a gente acabou indo pro estádio, e aquilo ali para nós inflamou. A torcida da Ponte inflamou, porque tava lotado em frente ao Moisés do Carelli, mas lotado. E eles batendo no ônibus e gritando, sabe? E aí começou, aquilo ali já começou, nós já ganhamos o clássico ali. Então traz uma motivação muito grande. Agora, o jogador que marca gol em derby, ele fica marcado para a história, né? Ele entra para a história. Você que já marcou gols em grandes clubes do futebol brasileiro, era artilheiro, como que foi ter marcado o gol, que aliás foi um gol importante para a Ponte Preta aquele dia, no Brinco de Ouro, foi o primeiro gol do jogo, né? Abriu o placar para a Ponte. O que você se lembra em relação àquele gol? Então, a respeito de marcar gols em clássicos, eu já fiz gols em vários, acho que não teve um clássico que eu passei em branco, graças a Deus. Vou me considerar rei de clássico aí, porque eu marquei jogando pelo Ceará contra o Fortaleza, pelo Fortaleza contra o Ceará, né, jogando pelo Avaí contra o Figueirense, Santos São Paulo, Santos Corinthians, Santos Palmeiras, consegui marcar em várias ocasiões, né, em vários clássicos, e esse da Ponte eu sabia da rivalidade, sabia da grandeza do clássico que envolvia, e o torcedor, durante aquela semana, onde eu passava, o torcedor falava, pô, vamos fazer gol, William, vamos fazer gol. Então você fica martelando aquilo na sua cabeça. Aí você fica, se eu fizer um gol no clássico, cara, eu vou cair mais ainda nas graças da torcida. Eu já tava com moral com o torcedor, mas ali eu já comecei a cair nas graças da torcida, você fazendo um gol. E eu lembro que depois que eu marquei esse gol, que teve a vitória, tudo, eu passei no mesmo posto para poder abastecer o carro de novo. Tinha alguns torcedores ponte-pretanos ali, os caras, pô, que golaço de cabeça. E aí já começaram, então,
te traz uma segurança também para você dar continuidade no seu trabalho, traz dá uma moral para você perante os torcedores. Fazer gol em clássico é muito bom, né? E ainda mais contra o rival. William, sobre a atual situação da Ponte, salários atrasados, a questão do transfer ban que demorou para ser pago, o time está lá embaixo só com 1 ponto. É claro que tem 3 rodadas ainda, mas como você vê essa atual situação da Ponte Preta? Imagino que à distância você esteja torcendo pela Ponte também, né? Não, a minha torcida pela Ponte, ela é enorme. Eu sempre tive um carinho muito especial pela Ponte Preta. Foi um clube que sempre me abraçou nas 2 passagens que eu tive, né? O torcedor ponte pretano, sempre quando eu estou em Campinas comigo, né, sempre me tratou muito bem. E eu tenho um desejo um dia de trabalhar na Ponte. Eu vejo essa situação, ela é muito complicado. A gente sabe que o nosso futebol, ele passa por um momento difícil. O Brasil, né, acho que vamos se dizer assim, financeiramente, não é um dos melhores, não é um cenário muito bom, e ainda mais para Ponte Preta. É ruim, nenhum atleta, acho que não só falando de atleta, acho que ninguém quer trabalhar e não receber. Todo mundo, né, quer trabalhar e poder estar recebendo o seu salário, porque você tem as suas coisas para pagar, as suas contas, né, querendo ou não. Mas o jogador ganha bem, o cara ganha bem, mas ele também tem as dívidas dele, ele também tem os compromissos dele, né? E essa é uma situação complicada. Eu tô falando dos atletas, mas também isso inclui funcionários, né? Às vezes você tem a tia da cozinha, né, que ganha um salário mínimo, né? Você tem o tio que corta a grama do campo, você tem o porteiro que fica ali. Então, essa é uma situação lamentável, acho que não deveria acontecer dentro do futebol. Fico triste por estar acontecendo isso com a Ponte, né? Espero que os dirigentes que estão à frente da Ponte Preta, eles busquem recursos para que isso seja sanado o mais rápido possível, para que não só atletas, mas funcionários recebam seus salários, as coisas voltem a acontecer, a Ponte Preta consiga contratar atletas e também ter dentro do cenário do futebol uma estabilidade, né? Porque você para de pagar, os atletas não querem jogar num clube que não está pagando. E isso também é ruim para a instituição, né? E o que você espera do derby deste sábado, William? Guarani numa fase completamente diferente, a Ponte precisando vencer o jogo. Agora sobre o derby de sábado, lógico que a torcida é pela Ponte, né? Porém, clássico, ele é clássico, já se fala, né? A Ponte não vem bem, o Guarani vem numa crescente muito grande. Porém, eu já participei de clássicos em que eu joguei um pelo Avaí contra o Figueirense. O Figueirense estava muito melhor do que a gente na tabela, né? Os caras estavam muito bem. O Avaí, na época, na ocasião, estava sendo criticado bastante. E nós fomos lá e ganhamos o clássico. E aí muda tudo no cenário, né? Aí é o que pode acontecer e é o que a gente espera, né? Porque clássico às vezes ele se define em detalhes, né? Eles são definidos em detalhes. E ainda mais o nervosismo do jogo, acho que não só por parte da Ponte, mas do Guarani também vai ter. Então, porque ninguém quer perder. Por mais que eles estejam melhores dentro da competição, sabe que uma derrota para a Ponte traz uma instabilidade para eles dentro da competição e no clube também, né? Porque ninguém quer perder clássico. Mas a nossa torcida é para que a Ponte ganhe esse jogo e comece a ressurgir dentro da competição, né? Agora, para encerrar, William, até agradecendo a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, eu queria que você falasse dessa sua nova fase na carreira. Agora como treinador, você trabalhando na Portuguesa Santista, e eu imagino que já você vai ter grandes oportunidades no futebol profissional. A gente vê o Roger, que recentemente estava jogando bola, né? Já conquistou 2 acessos na carreira, está no esporte, foi um grande jogador e agora está sendo um grande treinador. E eu estou esperando que você seja um grande treinador também, porque você tinha muita inteligência dentro de campo, você é um cara que fala muito bem. Eu imagino que essa didática esteja sendo passada para os seus jogadores também, né, William? Graças a Deus, eu consegui, quando eu terminei, também fui pelo mesmo caminho que o Roger tá trilhando, né? Que é
que é ser de treinador. Eu sempre tive uma leitura do jogo muito boa, e acho que até por causa disso que surgiu a vontade de ser treinador. Eu tinha uma liderança dentro do vestiário também, nos clubes onde eu passei, eu sempre tive a liderança, uma liderança positiva, graças a Deus, né? E devido a essa liderança e essa leitura de jogo, isso começou a surgir, né, com muita força no meu coração de terminar e fazer os cursos e poder ser um treinador, né? E graças a Deus hoje eu já terminei todas as etapas, né? Fiz a licença B, a A e recentemente eu terminei a licença Pro da CBF Academy. Já tive uma experiência como auxiliar técnico do Sub-20 São Caetano, agora uma experiência como na Copa São Paulo, tive uma experiência como treinador do Sub-20 da Portuguesa Santista no Campeonato Paulista. Nós montamos a equipe com 20 dias, né? E nós conseguimos classificar, né? O Paulista Sub-20 hoje, para quem não sabe, cai em 6 equipes, são 2 de cada chave, né? E você montar um time com 20 dias e você não cair, classificar o time, e ainda nós emplacamos 4 jogadores no profissional. Para o nosso trabalho isso é muito bom, né? Para mim é muito bom. Então, agora esperando as oportunidades, né? Esperando as oportunidades. E eu creio que logo logo elas vão surgir e poder trilhar o meu caminho agora como treinador, né? Então, isso é que eu espero pro futuro. Logicamente que está nas mãos de Deus, né? E a gente sabe que ele sempre tem o melhor para nós, mas é continuar enquanto não surgem as oportunidades, é continuar se aprimorando, continuar estudando o futebol, continuar vendo, né? Eu gosto de ver, assistir bastante, né? Para que você possa aprimorar cada vez mais os conhecimentos, né? Porque a gente está sempre em aprendizado. Concentração. Bom, nós estamos nesse pré-jogo muito legal aqui na Rádio Bandeirantes, entrando no clima com entrevistas especiais. Lembrando o seguinte, que derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Antes da gente seguir com as entrevistas especiais, nós vamos ouvir um pouquinho do que os nossos comentaristas estão esperando do jogo. Mas antes, tem o boletim da Ponte Preta com o Pedro Piscinato. Alô, Pedro, um abraço para você, boa tarde. Alô, Breno Beretta, um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ouvinte que está ligado aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem mais um capítulo dessa história centenária do derby campineiro. Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta vão medir forças daqui a pouquinho no gramado do Brinco de Ouro. A bola rola às 4 horas da tarde para esse duelo que é válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista de 2026. A Ponte Preta chega em uma situação muito delicada para esse clássico. Neste campeonato estadual foram 5 partidas, 4 derrotas e apenas um empate que aconteceu na última rodada. A Macaca empatou 2-2 com o Noroeste jogando no Majestoso e hoje, aqui no Brinco de Ouro, vai em busca dos primeiros 3 pontos na competição. Essa também foi a primeira vez que o técnico Marcelo Fernandes teve a semana livre para treinar e trabalhar com os jogadores, e a grande expectativa da comissão técnica era um retorno positivo do departamento médico. Alguns jogadores estavam entregues ao DM da Macaca e, como eu disse, a grande expectativa do Marcelo Fernandes era contar com pelo menos parte desses jogadores à disposição. Isso não aconteceu. Dos jogadores que estavam lesionados e vetados pelo departamento médico, apenas o Miguel fica à disposição do técnico Marcelo Fernandes para a partida de logo mais. O Miguel ainda não estreou com a camisa da Ponte Preta nesta temporada. Ele, que é conhecido, é o xodó do acesso, fez o gol na partida do ano passado que deu o acesso para a Série B para a Macaca. Aquela partida contra o Náutico, o Miguel fez o gol de cabeça, caiu nas graças da torcida e, como eu disse, o Miguel ainda não havia
estreado nesta temporada. Hoje ele fica à disposição do técnico Marcelo Fernandes, deve começar a partida no banco de reservas e os outros jogadores que eu disse que estavam no departamento médico seguem fora. A dupla titular de zaga que começou esse campeonato paulista, o Simon e o Diego Leão, além do João Gabriel e também do Lucas Justen. O Lucas Justen estava justamente no Guarani no ano passado, foi uma das contratações dessa diretoria da Ponte Preta para essa temporada. Por um problema físico, o Justen não fica à disposição do técnico Marcelo Fernandes e não enfrenta o ex-clube na partida de logo mais. E eu falei que o Justen é um reforço para essa temporada e outros reforços chegaram no decorrer dessa semana. O Jonathan Cafu, atacante, o Kevson, lateral esquerdo, o Brian Borges e também o Luiz Felipe. Desses 4 nomes, apenas o Jonathan Cafu não fica à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Na quinta-feira, no primeiro treino, nesse retorno do Cafu à Ponte Preta, ele acabou sentindo um incômodo na coxa, foi submetido a exames médicos e esses exames constataram uma lesão. O Jonathan Cafu, que pode perder aí, inclusive, as rodadas finais do Campeonato Paulista, só deve voltar para a Série B. Os outros reforços, como eu disse, como o Kevson, Brian Borges e o Luiz Felipe, ficam à disposição do Marcelo Fernandes e a expectativa é que esses jogadores estejam na equipe titular. E a grande novidade da semana, o grande movimento nos bastidores da Ponte Preta foi o retorno do Elvis. Há 2 semanas, o jogador se despediu dos companheiros, ainda no vestiário da Arena Capivari, após a derrota por 2-0 para o capivariano. Desde então, não treinou mais com os companheiros. O Elvis, inclusive, nesse período, ingressou com uma ação na justiça, cobrando mais de 8 milhões da Ponte Preta e solicitando também a rescisão indireta do contrato, que seria válido até 2028. Porém, nos últimos dias, essa história ganhou um novo capítulo, uma nova reviravolta. O Elvis chegou a um acordo com a diretoria, vai receber os salários atrasados do ano passado, foi reintegrado ao elenco profissional da Ponte Preta. Ontem, o último treino antes do derby, participou normalmente da atividade e fica à disposição do Marcelo Fernandes para o clássico de daqui a pouco. Essa é a principal novidade da semana, como eu disse, o retorno do Elvis, capitão e camisa 10 da Macaca. Pode ser que ele já apareça entre os titulares, Breno Beretta. Concentração. Bom, agora eu vou passar as informações do Guarani e já a gente vai continuar ouvindo entrevistas especiais com ex-jogadores, um papo muito legal que eu tive com vários atletas durante a semana. O time do Guarani teve a semana de preparação, né? Se reapresentou depois do jogo de segunda-feira, a vitória sobre a Portuguesa, e o Matheus Costa está repetindo a mesma formação dos últimos 3 jogos, o empate diante do Santos, a vitória sobre o Velo Clube e a vitória diante da Portuguesa, com Kaique França no gol, na direita o Rafael improvisado, na zaga o Maurício Antônio e também o Jonathan, e na esquerda o Emerson. No meio-campo, o William Farias, que é o capitão do Guarani, ao lado do Natan e também do Isaac, e lá na frente o Guilherme Parede, o Mirandinha e também o Maranhão. Lembrando que o Ebert, que até pouco tempo estava treinando na Ponte, ele que não chegou a estrear, deixou a Ponte Preta, fechou com o Guarani e hoje ficará à disposição no banco de reservas. E tem pro ataque também o Kevin, o treinador bugrino, Kevin que renovou o contrato até o final de 2027, teve um aumento salarial, multa de 30 milhões de reais. Tem o Luca, ex-jogador da Ponte Preta, que também ficará no banco de reservas. Para analisar um pouco antes da partida, né? Os nossos comentaristas já estão a postos. Eu vou começar pelo Valdemir Gomes, o Tigrão. Tigrão, um abraço para você, boa tarde. O que você espera desse jogo? Alô, Breno Beretta, um grande abraço a você, um abraço aos amigos aí do Esquenta do Derby. Com o seu comando, com muita atração, com muitas entrevistas e, obviamente, com muita expectativa para os momentos que antecedem o Derby 213, onde o Guarani chega mais inteiro, chega mais encaixado, chega com 8 pontos conquistados em 5 jogos,
contra uma Ponte Preta com 1 ponto conquistado em 5 jogos. Só que, de segunda-feira para cá, as coisas mudaram. Mudaram um pouco a favor da Ponte para melhor. Depois da queda na semana passada, antes do jogo contra a equipe do São Bernardo, a Ponte trouxe alguns jogadores importantes, acabou repatriando ou reintegrando, esse é o termo mais apropriado, o Elvis. Então a Ponte tem opções melhores para o seu treinador, o Marcelo Fernandes. Só que futebol não é no empirismo, né? O futebol, ele não acontece dentro de campo por um passe de mágica, com um toque de uma varinha mágica. Ele depende de entrosamento, ele depende de treinamento, ele depende fundamentalmente de condicionamento físico e, obviamente, de um encaixe que possa fazer com que o time apresente um futebol vistoso. O futebol não tem nada de graça, não tem almoço de graça. Se o time está mais encaixado, se treinou melhor, se o time vem fazendo uma melhor campanha, ele, antes pelo menos da bola rolar, ele deve ser considerado como favorito, e esse é o caso do Guarani. Ah, mas a Ponte ganhou novas opções. Verdade. O favoritismo que o Guarani tinha, Breno e amigos da Bandeirantes, até segunda-feira, até o início da semana do derby, ele era um favoritismo franco, aberto, indiscutível. Hoje, ele é um favoritismo ligeiro, tênue. Se fosse um jogo de loteria esportiva, que não existe mais, eu apostaria em empate e, se me dessem o direito a um duplo, eu colocaria a coluna 1, que é a coluna do mandante. É a coluna onde estaria posicionado o Guarani. Então o jogo ganhou maiores tons de equilíbrio, também pela mística do derby, também por ser um jogo à parte, também por ser um jogo com tratamento diferente, também por ser o chamado campeonato apartado do campeonato. Então, em cima disso, surpresas acontecem e a Ponte pode surpreender. Por que não? É um jogo diferente. Em compensação, do outro lado, do lado do mandante, do lado do bugre verde e branco, existe uma faca entre os dentes. O Guarani está magoado. O Guarani está pilhado com tudo que aconteceu em 2025, com as derrotas que sofreu dentro de casa e também no Moisés Lucarelli, pela Ponte ou para a Ponte. O Guarani foi eliminado da possibilidade de subir em vários jogos, mas o jogo decisivo, se ele tivesse vencido a Ponte ou se tivesse empatado, ele teria subido. Perdeu também com a Ponte já com acesso garantido, e a Ponte com aquela vitória chegou à final e depois garantiu o título contra o Londrina. Então o Guarani quer porque quer dar o troco, precisa dar uma satisfação para os seus torcedores. E a Ponte? A Ponte considera o jogo da redenção. Eu acho que o discurso de vestiário de daqui a pouco e também na última preleção, provavelmente ainda no Hotel Mercury, lá na Francisco Glicério, esquina com Aquidabã, vai dizer o seguinte, essa preleção vai mostrar o seguinte, 2 pontos. Gente, é a nossa redenção. Se ganharmos o derby, a gente reabilita e ganha moral para escapar do rebaixamento. Portanto, é um título, é o jogo da vida. Então, motivação de ambos os lados não falta. Do lado do Guarani, a vingança, o doce sabor da vingança, de ganhar o jogo, de praticamente carimbar a classificação à próxima fase e ainda praticamente de rebaixar a Ponte e dar o troco com relação àquilo que ele sofreu nos derbys no ano passado. E para a Ponte, a tábua de salvação, o jogo diferente, o jogo da redenção, o jogo que pode mudar o eixo, o jogo que pode ser o divisor de águas. É essa a minha expectativa. Nervosismo, toda a atmosfera a favor do Guarani, com 20 mil pessoas a empurrá-lo para cima da macaca, e aí a gente vai ver o que é que tem de garrafa vazia para vender esse novo elenco da Ponte. Vai ser um jogo sensacional, mas muito tenso, muito nervoso
e sempre com aquela indefinição que caracteriza o clássico há mais de 100 anos. Bom derby para todos nós, meu queridíssimo Breno Beretta. Além do Tigrão, a gente vai ter a opinião do Carlos Henrique, o bate-pesado que estará nos comentários desse jogo, junto com o Valdemir Gomes, junto com o Gleger Zorzin. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Breno. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Sobre o derby, é um momento difícil para os dois. No lado do Guarani é mais difícil para o técnico, que tem que mostrar de qualquer maneira a que veio, tem que vencer, porque o ano passado todo mundo sabe o que aconteceu, foram 2 jogos, 2 derrotas, e o Matheus Costa não conseguiu dar um padrão para o time, não conseguiu fazer com que os jogadores que naquele momento estavam defendendo as cores do Guarani, que eles pudessem desempenhar, e faltou muito pouco para o Guarani efetivamente ter a sua possibilidade de acesso. Ficou no passado, mas o sentimento da torcida não ficou. Então, se a Ponte tem que obrigatoriamente vencer para continuar viva na competição, o Guarani precisa da vitória, principalmente para dar tranquilidade ao seu treinador. Me parece que ele deva repetir a equipe que vem jogando. Foram 3 partidas, nas últimas 3 conseguiu 7 pontos em 9 possíveis. Então, uma coisa eu gosto. Ele, acertando ou errando, ele está indo com a cabeça dele, pelas convicções dele, não é? Mantendo o Rafael de lateral direito improvisado, mantendo o Maranhão, que eu sinceramente não consigo entender. Tecnicamente nada justifica a titularidade desse jogador, não é? E os demais compartimentos não tem muito o que inventar, né? O Maurício Antônio e o Jonathan acertaram a defesa, o Emerson ainda está distante do melhor momento dele. No meio campo não tem segredo, Faria, Natan e Isaac. Isaac ganhou a posição no meio campo. E no ataque, Mirandinha vai jogar, provavelmente Parede vai jogar e o Maranhão. Eu escalaria diferente, mas eu não sou técnico do Guarani. E não está errado. Vou repetir, o Guarani vai num sentido, o seu treinador em relação às escolhas, de maneira coerente com aquilo que ele tem repetido nas escalações. Acho, inclusive, que o Guarani tem um certo favoritismo para vencer o jogo, mas não é tão grande como era antes da inscrição desses jogadores nesta última semana por parte da Ponte. Mas o Guarani, para mim, ainda continua efetivamente com mais chances de vencer o clássico do que propriamente a Ponte Preta. Falando de Ponte, a situação é extremamente complicada, né? Em primeiro lugar, o time tem 1 ponto, precisa fazer pelo menos mais 7 pontos em 3 partidas. Vai conseguir? Pode conseguir, mas é improvável que conquiste. Principalmente que alguns problemas foram resolvidos, não é? A lateral esquerda foi resolvido. Contrataram o Jonathan Cafu, machucou. De repente é alguma surpresa de última hora aí, não dá para eu cravar, mas essa informação do Pedro Piscinato que ele não vai para o jogo, o Jonathan Cafu que foi contratado essa semana, não é? Nas demais posições não tem muito segredo, o problema é a zaga da Ponte Preta. Você mais uma partida depender de David Braz, nada contra o atleta, mas ele não está no momento bom. E aquele defeito interminável dele, ele acha que joga mais do que joga. Se ele usasse da simplicidade, pode ser que as coisas não seriam tão difíceis para ele, não é? A partida contra o Noroeste, o trabalho dele foi desastroso. Então, eu torço em primeiro lugar para ser um grande clássico. E o Marcelo, completando aí o comentário da Ponte, tem a história da mágoa esportiva. Ele não escondeu de ninguém quando saiu do Guarani, agradeceu o Guarani, tem respeito pela torcida, mas em relação aos dirigentes, ficou uma coisa entalada na garganta do Marcelo Fernandes. Isso pode fazer diferença? Não sei. Mas que o Marcelo Fernandes é mais experiente que o Matheus Costa, é mais treinador do que o técnico do Guarani, isso quer dizer o quê? Na prática, nada.
Depende dos jogadores, da estratégia de jogo, da disciplina, da intensidade, da calma, não é? Diminuir ou minimizar os erros. Isso vai fazer diferença para o clássico. Eu, como palpite, eu arriscaria um empate, se eu pudesse apostar efetivamente no jogo. Mas o Guarani tem uma ligeira vantagem. E para encerrar meu comentário agora, na abertura da nossa jornada esportiva, eu queria dizer que a torcida, tanto de um lado como de outro, deva se portar de maneira correta. Não briguem. Só é uma partida, não é? Nada de violência, paz nesse jogo, porque se tiver confusão, os próprios times vão ser prejudicados. E você na segunda-feira vai ter que trabalhar de todo jeito. Então, não vale a pena. Legal, Breno. Eu volto daqui a pouquinho aí com a apresentação do Concentração, já com o Edu Pinheiro, para projetar um pouco mais o que pode ser esse clássico, esse derby Guarani e Ponte Preta, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Breno. Concentração. Breno Beretta. E o Gleger Zorzin, que já esteve dentro de campo, já jogou derby, sabe tudo de derby, também vem com a opinião dele. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. O que você espera desse jogo, meu amigo? Oi, Breno, um grande abraço para você, boa tarde pro amigo ligado na Bandeirantes, aqui no programa Concentração. Cara, que prazer, que privilégio estar participando desse programa. Eu que tive a oportunidade de estar dentro do campo num clássico tão importante, que para mim, viu, Breno, é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, de maior rivalidade. Contar uma historinha rápida aqui, cara, eu sempre conto essa história, mas é importante a gente deixar claro, né, até pela audiência rotativa do rádio, que me lembro, fui jogar um Atlético e Cruzeiro e Atlético, eu com a camisa do Cruzeiro, e aí o jogo, acho que era um sábado também, às 4 horas da tarde, lá no Mineirão, estávamos na Toca da Raposa, no almoço, discutindo sobre essa questão de rivalidade, questão de rivalidades, né, Corinthians e Palmeiras, Sport e Náutico, né, Guarani e Ponte, e assim, discutindo, falando, né, e tava na mesa eu, o Cris, aquele zagueiro que foi do Corinthians também, depois jogou muito tempo na França, no Lyon, né, fez muita história lá, tava o Sorin, o craque argentino lateral esquerdo, que jogou também vários clássicos, inclusive Argentina e Brasil, e nós conversando ali sobre os clássicos do futebol brasileiro, falávamos do clássico Cruzeiro e Atlético, e eles já mais experientes, né, mais tempo com a camisa do time da Toca da Raposa. O Cris virou para mim e disse: olha, Gleger, cara, eu sei que você já jogou Corinthians e Palmeiras, eu sei que você já jogou o derby campineiro, mas aqui não tem rivalidade maior no Brasil. Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. E fiquei com aquilo, beleza, tranquilo, ok, vamos ver então, hoje é o primeiro clássico que eu vou estar jogando aqui em Minas, né? Vamos fazer uma análise então. E aí, fomos lá terminou o almoço, cada um pro seu quarto, vai para pré-eleição, e a partir daí montamos no ônibus e estamos seguindo da Toca da Raposa, ainda na Toca 1, né, que era ali na famosa Toca da Raposa, onde foi palco de muitas concentrações da seleção brasileira. O Tele Santana adorava a Toca da Raposa, né? Partimos em sentido ao Mineirão, e aí, cara, aos arredores do estádio, eu comecei a olhar, cara, e aí muita gente indo junto, as torcidas juntas. O cara com a camisa do Cruzeiro, o outro com a camisa do Atlético, abraçado, indo junto pro campo, e vai, não sei o que, isso e aquilo. Dentro do estádio também, nas vitalícias lá do estádio Mineirão, os torcedores, em alguns momentos ali, não as organizadas, né, mas o pessoal junto ali, no mesmo ambiente. E eu disse: olha, eu posso estar muito enganado, mas não ganha do clássico Guarani Ponte. Não vai ganhar em rivalidade, tá? Porque me lembro de vários clássicos disputados pelo Guarani, na época que eu vestia a camisa do Guarani, jogando o derby campineiro. Eu me lembro, o jogo no Majestoso, a torcida do Guarani se reunia no Brinco de Ouro. Naquele tempo ainda podia as duas torcidas, né, Breno? Hoje não pode mais. E a torcida do Guarani se reunia no Brinco de Ouro e era escoltada pela Polícia Militar até os arredores do estádio Majestoso, para que pudesse fazer a entrada, para que não houvesse nenhum tipo de contato
com a torcida adversária, que no caso a Ponte Preta. E eu falei isso, falei, cara, lá em Campinas é diferente, irmão, os caras não vão junto de jeito nenhum. Lá a rivalidade, quando o jogo é no Brinco de Ouro, a torcida da Ponte se reúne lá no Majestoso e vem a escolta da Polícia Militar e leva todo o torcedor para assistir o jogo e isso no começo e após o término da partida também. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, a maior rivalidade. Daqui a pouquinho teremos um grande clássico, mais um clássico para entrar para a história, né, dessa centenária história de ambos os times. E claro, óbvio que a gente primeiro preza muito a questão da paz no estádio, a paz entre as torcidas e que vença o melhor dentro do campo. O momento do Guarani é melhor dentro da competição. O Guarani vive um bom momento, vem de 3 bons resultados, um empate contra o Santos Futebol Clube, onde o Guarani conseguiu um empate ali no finalzinho, perdia o jogo, e o menino Kevin fez o gol. Depois 2 partidas fora de casa, a vitória sobre o Velo, e depois a vitória sobre a Portuguesa, placar mínimo 1-0, mas o que vale é os 3 pontos. E a Ponte vem, né, de resultados ruins. O empate dentro de casa com o Noroeste foi um resultado ruim, na minha opinião, até porque estava jogando em casa. A Ponte apenas 1 ponto dentro da zona de rebaixamento. E sem dúvida nenhuma o clássico promete muito justamente por esses momentos distintos. O Guarani num bom momento e a Ponte precisando se recuperar. Então não tenha dúvida que teremos muitas emoções. O Guarani, provavelmente, o Matheus vai manter o mesmo time, vai manter a mesma escalação. É importante, até, né, é discutível uma posição ou outra. Tem a questão lá da lateral direita, tem a questão do atacante, do centroavante. Mas enfim, é sempre importante demais, eu também que trabalhei como treinador, de o treinador ter essa oportunidade, essa oportunidade de poder escalar o mesmo time várias partidas seguidas, até para buscar um melhor entrosamento, início de temporada, campeonato curto, rápido. Então, pro lado do Guarani, a Ponte, né, ganhando alguns reforços. Jonathan Cafu parece que não vai pro jogo, enfim, a gente não sabe. Estava assistindo ontem o programa Os Donos da Bola e o Tigrão falava sobre isso, né? Às vezes pode esconder, né? Nós não sabemos a escalação ainda, cria um certo mistério e na hora do jogo vai pro jogo, a escala. Então, assim, pode ser que seja uma arma pro lado Ponte Pretano, que tem também o Kevson que tá chegando, tem o Brian que voltou, né? Tem o Elvis, que fez um acordo lá com a diretoria e pode estar em campo também nesse jogo, que é um derby. O Elvis é um jogador experiente, tem a questão física, mas enfim. Então, são ingredientes para lá de emocionantes para a hora da escalação, para a hora que a bola rolar. E claro e óbvio, né, Breno, que não dá para dizer quem é favorito. Ah, Glegg, mas o Guarani vive um bom momento, tá jogando no Brinco de Ouro, tá jogando ao lado do seu torcedor. Claro, isso sim é um ponto positivo pro lado do Guarani. Mas não dá para dizer, porque a parte emocional pesa muito e a Ponte tem no comando técnico o Marcelo Fernandes, que mexe muito com o emocional. Já visto o que ele fez aí o ano passado, né? Chegou na Ponte, a Ponte cheia de dificuldade fora de campo, salários atrasados, né? E muitos problemas. E o Marcelo conseguiu juntar todo o time, conseguiu colocar na cabeça e mostrar o caminho para os atletas que conseguiram, sem dúvida nenhuma, com muito mérito, o título da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Marcelo, a gente sabe, tem um desafio enorme, que é livrar a Ponte do rebaixamento. Então, assim, é mais um jogo, é um jogo importante, é um clássico, é fora de casa, a Ponte ganhando algumas alternativas, isso é importante, e sem dúvida nenhuma traz mais ingredientes de emoção para daqui a pouquinho, a hora que a bola rolar. Então, Breno Beretta, um grande abraço para você, parabéns pelo programa, um abraço ao Edu Pinheiro, a todos que estarão na transmissão daqui a pouquinho, a toda a equipe técnica da Rádio Bandeirantes, que é a maior audiência do rádio brasileiro, e eu não tenho dúvida nenhuma de que após o término da partida teremos, sem dúvida nenhuma, um vencedor em campo, com a paz fora do estádio, com os torcedores comemorando, outros nem tanto, mas enfim, o que vale, sem dúvida nenhuma, é que nós teremos mais uma história escrita, esse grande clássico que para mim, Breno Beretta, é o maior clássico de rivalidade do futebol brasileiro. Concentração. Breno Beretta.
Bom, nós vamos continuar as entrevistas especiais aqui na Rádio Bandeirantes. Já ouvimos os comentaristas, eu trouxe informações do Guarani, o Pedro Piscinato da Ponte Preta, já o Batista ao vivo do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, junto com o Edu Pinheiro também, junto com o Leandro Bolles nos números. Mas tem muitas entrevistas especiais ainda. Quem não se lembra do ex-goleiro Douglas? Ele que jogou derbys importantes pelo Guarani e recentemente ele esteve no comando técnico da Ponte Preta como auxiliar do Alberto Valentim. E dos dois lados, ele participou de derbys muito importantes, ou seja, ele vivenciou o lado do Guarani e vivenciou o lado da Ponte Preta. E você confere a partir de agora uma entrevista muito bacana com o Douglas. Bom, nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é com o ex-goleiro Douglas, que foi ídolo do Guarani, aliás, um dos responsáveis, né, pelo último acesso do Guarani à Série A do Brasileiro. O Douglas, que hoje é auxiliar técnico e tem passagens nos 2 clubes de Campinas, no Guarani como jogador e na Ponte Preta como auxiliar técnico. Ô Douglas, um abraço para você, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes, você que hoje está no América Mineiro como auxiliar do Alberto Valentim. E eu queria que você falasse sobre como é um clima de derby, né? A gente que está chegando em mais um derby campineiro, dessa vez no Brinco de Ouro. Um abraço para você. Primeiramente é uma alegria estar falando com vocês, né? Novamente, de um assunto tão especial como é o derby. E você ser lembrado por vocês para poder falar sobre esse jogo tão importante, para mim é um motivo de muita alegria. Agradeço o convite. E, como eu falei, é um jogo muito importante. Ele mexe com os sentimentos de todos, né, da cidade, da torcida, mas também mexe muito com o dia a dia de quem está no processo do clube, né? Direção, comissão, staff, jogadores, todos acabam vivendo esses dias que antecedem o jogo com muita expectativa, porque é um jogo muito diferente, é uma sensação maravilhosa poder participar de um jogo tão importante na história do futebol brasileiro como é o derby campineiro. Então é um jogo em que a comissão técnica, né, no caso, tem que ter uma habilidade muito grande para, ao mesmo tempo, colocar para os jogadores e fazer com que eles absorvam essa importância, né, que é o jogo, ao mesmo tempo dar confiança e tranquilidade para que possam desenvolver da melhor maneira dentro de campo, né? Então esse equilíbrio em meio a esse turbilhão de emoções que é o derby, eu vejo como o maior desafio para as comissões, para a própria direção, né, que também consegue transmitir ou esse nervosismo ou essa tranquilidade para os atletas. Bom, Douglas, eu queria que você falasse especificamente sobre os derbys que você disputou, primeiro como jogador, né? Você disputou um 2-2 Campeonato Paulista em 2009, um jogo muito difícil, pegado como sempre, né? Você de um lado, o Aranha do outro, do lado da Ponte Preta, o técnico na época era o Luciano Dias, do Guarani. O que você se lembra daquele primeiro derby com a camisa do Bugre? E como você bem colocou, tive essa primeira sensação de disputar um derby em 2009, nesse Campeonato Paulista, que foi um jogaço, cara. Eu me lembro muito bem de cada lance do jogo, chovendo, eu tive a felicidade de ser escolhido o melhor em campo, e teve um sabor especial também pelo fato do Amoroso, né, tá no Guarani. Ele se lesionou durante o Campeonato Paulista, não conseguiu jogar, mas eu lembro que ele fez de tudo para poder estar nesse jogo. Então você participar aí de um jogo tão importante na carreira de um ídolo do clube. Ele fez, acho que, se eu não me engano, o último jogo da carreira, né? Foi esse derby. Então teve todo esse sabor especial, e ali eu pude
pude sentir, né, o que realmente é participar de um jogo tão grande como esse. Um clima maravilhoso, né? As duas torcidas no estádio, aquela rivalidade, aquela cobrança durante a semana, reunião com torcida. Então só nesse primeira amostra que eu tive já pude internalizar e entender bem o que é o derby, né? Bom, e depois os 2 derbys do Campeonato Brasileiro da Série B de 2009 que vocês venceram. O primeiro foi no estádio Moisés Lucarelli, aquele golaço do Kaique do meio da rua, e o segundo foi no Brinco de Ouro, uma vitória por 2-1 com os gols do Ricardo Xavier e do Bruno Aguiar. E eu estava nos dois. O que você pode falar sobre como foi, sobre a torcida do Guarani em cima de vocês naqueles 2 jogos? Felizmente a gente podia ter torcida dos 2 times, né? Tanto do Guarani no Majestoso, quanto da Ponte Preta no Brinco. E o que você se lembra daqueles 2 jogos? Os 2 derbys do Campeonato Brasileiro também muito especiais. 2 vitórias maravilhosas. No Moisés, um golaço do Kaique logo no comecinho do jogo. Num jogo também que eu tive a alegria de ser o melhor em campo. No jogo do Brinco, outra vitória muito importante, né, para a campanha do acesso. E eu me lembro bem, assim, desse grupo, a conexão que nós tínhamos com o torcedor, sabe? Era muito próximo. Acabava o jogo, a gente tinha um contato ali muito tranquilo com os torcedores, saía do vestiário, me lembro várias e várias vezes de ficar batendo papo junto com a minha família, junto com alguns torcedores que às vezes encostavam ali, passava ali do lado, tinha jogador comendo lanche. Claro que as vitórias, né, o bom momento favorece tudo isso, mas essa conexão com o torcedor, ela era muito forte aquele ano. E assim, como o futebol num todo, isso foi se perdendo, né? Hoje o futebol ele é mais frio, né? O atleta hoje, eu acho que foi se criado, né, não por culpa do atleta, mas foi se criado uma distância muito grande do torcedor, da instituição, do cara entender aonde ele está pisando, a camisa que ele está vestindo. O jogador hoje tem essa dificuldade por esse distanciamento, né? Então, eu posso dizer que eu me sinto privilegiado, né, de ter também jogado num momento em que nós tínhamos uma proximidade maior, não tinha tantas grades, né, separando o atleta do torcedor, e foram momentos que eu tenho certeza que eu desfrutei o máximo. Agora, como que foi voltar para Campinas como auxiliar técnico justamente da Ponte Preta e enfrentar o Guarani? Você que veio com o Alberto Valentim, vocês fizeram um grande trabalho na Ponte Preta, dá pra gente dizer assim, né? Até porque você comandando a Ponte Preta não perdeu para o Guarani, né? Então, quando o Alberto me falou da possibilidade da Ponte Preta, ele me disse que já tinha conversado com os dirigentes, né? E eles não tiveram nenhum tipo de resistência ao saber que eu era o auxiliar dele, né? E no dia a dia, muito pelo contrário. Eu posso falar que eu fui muito bem tratado ali dentro. Na ocasião, o Brigatti, o Ricardo, o Kiko, o Lauro, o Edson, enfim. O pessoal sempre me tratou com muito respeito e isso era recíproco, né? Me receberam muito bem. Mas não tem como negar, sabe? É um clima desconfortável, principalmente no começo, né? No primeiro dia que eu cheguei no clube, minha família me deixou na frente do Moisés ali, já tive problemas com torcedores, e no começo assim foi meio complicado também, muitas mensagens no Instagram, que na realidade ninguém fica contente, né? Nem os torcedores que te recebem, nem o próprio do Guarani também, né? Que não veio com bons olhos, né? Esse tipo de mudança, e eu tinha que saber separar bem isso, saber que eu estava indo lá trabalhar. Eu sou auxiliar de hoje de um treinador, e esse treinador aceitou o convite da Ponte e eu fui lá para trabalhar.
E aí o campeonato também começou e as vitórias começaram a chegar. Nós fizemos um grande campeonato paulista, né? E grandes vitórias, São Paulo, Mirassol, Novo Horizontino, próprio derby. E isso foi facilitando o convívio. Eu também tenho uma noção, né, de hierarquia muito clara. Os protagonistas são os jogadores, o treinador. E daí eu também penso muito nisso, sabe? As pessoas te veem chegando, né? Pô, esses caras chegam às 7 da manhã no clube, vão embora quando tá anoitecendo, só pensam em trabalhar. Vai se criando um respeito, né? Não é por aquilo que você fala, mas sim pelo que você faz no dia a dia. E tanto o Alberto como eu, a gente vive o clube de maneira integral e tudo caminhou muito bem. Foram 2 derbys em 2025. O 2-0 para a Ponte sobre o Guarani no estádio Moisés Lucarelli, Campeonato Paulista, e depois o primeiro da primeira fase na Série C, né, que foi 1-1 no estádio Moisés Lucarelli. O que dá para dizer, né, das particularidades antes do jogo? O que você sentiu do lado da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, também com a pressão da torcida, né, nos bastidores da Ponte Preta? O que foi diferente do lado da Ponte, Douglas? Vivenciar o derby pelos dois lados, assim, para mim foi uma experiência muito rica, sabe? Claro que no Guarani eu tinha uma visão exclusiva de atleta, né, e então, assim, principalmente nos derbys do Campeonato Brasileiro, a gente tinha um clima de muita confiança dentro do clube. Foi chegando a semana do derby, claro, tem toda aquela expectativa, a torcida eufórica, né? Tem o torcedor que vai lá, vai dar a palavra de incentivo, mas o clima era de confiança e a gente nós éramos sabedores que podíamos chegar e vencer bem o jogo, como foi que aconteceu. Eu acredito que esse clima, ele se deu muito por quem conduzia, né? Ele conduzia com maestria, né? Que sabia muito de derby, que era o Vadão, né? Então esse clima eu encontrei como atleta no Guarani. Na Ponte, quando eu cheguei, até pela Ponte ter perdido o derby de 24, na semana do derby o clube parece meio que se transformou, sabe? Um ambiente de muita temeridade, reuniões seguidas com jogadores, né? Eu acredito que isso aí acaba que tira um pouco a confiança do atleta. E aí o Alberto e nós, né, toda a comissão técnica, nós fizemos meio que um contramovimento daquele clima de insegurança. E na hora, assim, nessa hora, os líderes de verdade também fazem muita diferença. E um derby, existem as dimensões táticas, estratégicas, tudo isso é muito importante. Mas tem momento que o jogador tem que chamar a responsabilidade para si. Principalmente nesses grandes jogos. E você tem que se impor, não apenas uma imposição física, mas mental. Fazer com que, né, que o adversário tenha logo a leitura de que, pô, hoje vai ser difícil pra caramba. E nos 2 derbys que participei em 2025 e os outros que eu assisti de longe, faltou pro Guarani, na minha opinião, se impor em campo, né? No aspecto emocional. E nesse ponto a Ponte sobrou, né, em 25. Foi projetando o jogo deste sábado. A gente pode dizer que a Ponte está numa situação muito delicada e você, recentemente, quando saiu com o Alberto Valentim, a gente sabe que também foi por conta da parte financeira, né? Aí diversos jogadores deixaram a Ponte Preta desde 2025 e agora nesse começo de 2026 eu sei que você tem acompanhado a situação pela qual a Ponte Preta se encontra. E do outro lado tem o Guarani, que financeiramente está organizado, montou um bom time para 2026, mas é claro que as coisas se igualam, né? Você que já teve dos dois lados, como jogador, como auxiliar técnico, o que você espera do jogo deste sábado no Brinco de Ouro, um jogo dificílimo do Campeonato Paulista, Guarani e Ponte Preta? E para esse derby, acredito, Breno, que você colocou perfeitamente. Independente do que está acontecendo, a hora que o juiz apita ali tudo se iguala, né? Eu já vivi alguns tipos de situações assim, quando
quando a coisa não tá legal extra-campo, sabe? E eu tenho uma opinião formada sobre isso, que eu penso assim, as ações, elas são sim realizadas, né, de forma intensa, o atleta entra pronto para dar o seu máximo, independente de como as coisas estão fora do campo. Eu não acredito no corpo mole, não acredito que o jogador entre em campo já predisposto a não fazer um grande jogo. O problema, na minha opinião, quando as coisas não estão legais, são as reações, né? Quando são necessárias dentro do jogo. Quando toma um gol, né? Quando tem uma expulsão, por exemplo. A primeira coisa que vem na cabeça é aquele sentimento, pô, também tá tudo errado lá fora, vai refletir aqui dentro mesmo, e aí isso sim tira a força do atleta. Então, se eu vejo assim esse jogo, se o Guarani sair na frente, né, com todo o respeito, eu acho que o Guarani tem condições de vencer e até por um placar elástico. Agora, se a Ponte conseguir levar o jogo, sustentar, aí cai naquilo que você falou, tudo se iguala e qualquer lance pode decidir o jogo. Então, tem essas particularidades, esse tipo de jogo, até por tudo que a Ponte vive fora de campo também, né? Bom, Douglas, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, desejando sucesso nessa sua carreira como auxiliar técnico, e eu espero ver você como treinador também voltar aqui para a cidade de Campinas, viu, Douglas? Ô, Breno, obrigado vocês aí pelo convite, cara, né? Um grande abraço para você. E, pô, se você me permite também, queria mandar um abraço pro Batista, pro Valdemir Gomes, pro Carlos Henrique. Um grande abraço pro Gleger, né, cara, que além de ter sido um grande atleta, né, um grande goleiro, companheiro de posição, eu tive a oportunidade agora de acompanhar mais de perto, no ano passado, também se tornou um grande comentarista. Enfim, foi uma alegria estar falando com vocês e um abração para todos. Concentração. Você que se liga na Rádio Bandeirantes, daqui a pouquinho, tudo sobre o jogo direto do Brinco. Derby 213, de um lado o Guarani, de outro lado a Ponte Preta. Nós estaremos acompanhando todos os detalhes, ao vivo, direto do estádio. Os portões abrem 2 da tarde e é claro que o torcedor vai acompanhar tudo aqui na Rádio Bandeirantes. E é claro que o derby tem oferecimento: KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Concentração. O nosso contato nesse momento é com o Pitarelli, jogador que marcou história no Guarani, revelado na base bugrina, campeão da Copa São Paulo de futebol juniores. Aliás, o único título que o Guarani tem, o Pitarelli foi um dos responsáveis e já já a gente vai falar sobre isso. E é claro, hoje é dia de derby e a gente vai bater um papo com o Pitarelli porque ele já jogou derbys. Ele entende bem do derby. Ô Pitarelli, o que você pode falar a respeito de derby? E quando te falam de derby, o que te vem à cabeça? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Breno. Boa tarde, equipe da Band. É um prazer novamente falar com vocês. Boa tarde aí a todos os ouvintes dessa enorme audiência. Falar o que de derby? Derby é um jogo especial para todo jogador, né? Que joga no Guarani ou que joga na Ponte Preta. Enfim, é um jogo especial, um jogo à parte do campeonato. É uma movimentação diferente da torcida, da imprensa, movimenta toda a cidade. Todo mundo fica de olho nesse jogo, no desempenho de cada um dentro de campo. Enfim, então é muito gratificante poder participar, e eu tive a honra de participar de vários derbys, né? Inclusive, nunca perdi um derby. Tenho a grata satisfação de
de poder falar isso. Então, assim, eu tenho excelentes recordações e é um jogo muito bacana de poder participar. Agora, Pitarelli, você chegou a jogar derby na base do Guarani? Você se lembra de derbys na base ou na base você não chegou a jogar derby? E caso você se lembre, qual foi o mais marcante, na sua opinião? Olha, Breno, na base eu não me recordo de ter participado de nenhum derby, não. Estamos entrevistando o ex-goleiro Pitarelli, que fez história no Guarani, que participou de derbys. Eu tenho aqui as fichas, Pitarelli. 1994 foram os primeiros derbys que você disputou com a camisa do Guarani, os 2 pelo Campeonato Paulista. O primeiro derby foi 1-1 no estádio Moisés Lucarelli. E dá para ver no elenco que o elenco do Guarani era melhor do que o elenco da Ponte. E o Guarani teve dificuldades e o jogo terminou empatado 1-1. O que você se lembra desse seu primeiro derby e ainda no estádio rival? Isso mesmo, Breno. O primeiro derby que eu participei como profissional foi no Moisés Lucarelli, Campeonato Paulista de 1994. Nosso time era muito bom. Aliás, na época que eu joguei no Guarani, sempre os elencos foram fortes, né? Tive o orgulho de poder participar de vários elencos fortes. E nesse meu primeiro ano como profissional, era muito bom o time realmente. Tinha Djalminha, tinha Clóvis, tinha Tiba, tinha Fernando Zagueiro, era muito bom mesmo. Eu lembro desse primeiro derby que o estádio estava bem cheio, tá? A torcida participou ativamente, as duas torcidas, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta. Foi uma movimentação muito grande na cidade. E já ao adentrar o estádio, né, existe aquela pressão, encostar o ônibus ali na frente, é sempre difícil ali entrar no estádio da Ponte. E já houve aquela pressão, enfim, mas a gente estava preparado e fizemos um excelente primeiro tempo, tanto é que o gol nosso, se eu não me engano, foi no primeiro tempo, né? Tivemos algumas chances de gol, fomos superiores no primeiro tempo. A Ponte deu algum sufoco, mas suportamos, tranquilo, e já no segundo tempo a situação se inverteu. Justamente pela Ponte estar jogando em casa, a gente na frente do placar, houve aquela pressão, eles vieram com tudo no segundo tempo, e se eu não me engano até foi um gol de bola parada, um cruzamento, e eu não sei se foi o Branco, lateral, alguma coisa assim que fez o gol, e terminou 1-1. Tá? Então, assim, considerando que a Ponte também era um bom time e que a gente estava jogando fora de casa naquele momento, nós consideramos até um bom resultado, né? Então, é disso que eu me recordo do primeiro derby que eu participei, entendeu? Eu tinha ali de 18 para 19 anos. Então, assim, foi muito bacana ter participado naquele momento e já senti, né, o que era um derby, o que era torcida, aquela pressão de estádio. Então, gostei muito de ter participado desse jogo. É essa a recordação que eu tenho. O segundo derby foi 2-2 e era um grande time que o Guarani tinha, né? Tinha você no gol, tinha Djalminha no meio-campo, tinha Robert, um timaço. E o placar foi 2-2 e foi no Brinco de Ouro. O que você se lembra desse jogo aí, Pitarelli? Desse segundo jogo já foi o retorno do campeonato. Então a gente tinha expectativa de ganhar o jogo, fazer o resultado, e nós começamos, se eu não me engano, a gente fez 2-0. Fizemos 2-0. Porque faz bastante tempo já, né, Breno? Então eu não me recordo ao certo a sequência, mas vamos lá. Eu acho que fizemos 2-0, o brinco estava muito bonito, a torcida fez um espetáculo enorme. E no segundo tempo que nós tomamos o empate. Aliás, o empate foi um gol de cabeça, eu acho que do Renato Pé Murcho, né, ex-jogador do Guarani aí.
um dos ídolos do Guarani. E realmente pra gente foi frustrante. Naquele final de jogo, tomar o empate, era um jogo que a gente tinha expectativa de ganhar, de fazer os 3 pontos. Então esse jogo aí ficou um gostinho amargo pra gente, diferente do primeiro jogo, né? Mas como se tratando de derby, todo resultado pode acontecer e geralmente é muito equilibrado os jogos. Então, novamente ocorreu o empate, mas teve um gosto amargo para o nosso elenco naquele momento. Agora, o seu terceiro derby jogando foi Brasileirão 1998. O Guarani venceu por 2-0. Tinha um bom time também. O jogo foi no Brinco. E o técnico Vadão, que era o rei dos derbys, né? O que você se lembra daquele derby? O Vadão fez algo de diferente? Teve um diferencial durante aquela semana? Para o jogo especificamente? Vamos lá. Esse derby aí de 98, primeira rodada do Brasileirão, esse foi o que eu tenho assim, o maior prazer em falar, né? Eu vinha de uma contusão muito séria que eu tive no final do Brasileirão de 97, onde nós ganhamos do Grêmio lá de 4-1 no Olímpico, a gente brigando para sair do rebaixamento. Aliás, foi o primeiro ano aí de tantos anos que eu participei pelo Guarani que a gente estava numa situação delicada aí dentro do Brasileirão e brigando na parte de baixo da tabela. Então, no final do jogo contra o Grêmio, em 1997, no Brasileirão, eu tive uma contusão séria, onde eu fiquei praticamente 4 meses inativo. Com isso, eu perdi o Campeonato Paulista de 98, foi onde o Gleger foi lançado, né? O Gleger entrou no meu lugar, já no finalzinho do Brasileiro, nas 2 últimas rodadas de 97, e o Gleger deu a sequência no Campeonato Paulista de 98. E eu praticamente voltei a jogar só em abril de 98. Fiquei o início do ano todo parado aí, tratando da minha contusão. E assim, eu tinha expectativa de retornar no Brasileiro. Tanto é que no Campeonato Paulista de Aspirantes de 98, eu comecei a jogar, comecei a pegar ritmo novamente de jogo. A gente foi campeão paulista de aspirantes nesse ano de 98. E aí, quando foi para começar o Campeonato Brasileiro, o Vadão me chamou e falou: ó, você vai retornar à sua posição de titular. A gente esperou o momento certo, você tem um ritmo de jogo novamente, você tem uma condição de atuar como titular, e essa hora chegou, né? Então ele me deu a oportunidade novamente de ser titular, e já era o início contra a Ponte Preta, um primeiro jogo em que eu estava há bastante tempo afastado do time titular, então eu tinha uma expectativa enorme, né, de poder atuar bem nesse jogo. Além de ser um derby, era uma responsabilidade, mas comigo mesmo eu tinha essa responsabilidade de voltar a jogar e voltar a jogar bem. Então foi um jogo que eu tenho assim as melhores recordações possíveis, e foi um dos meus melhores jogos com a camisa do Guarani como profissional. Eu lembro que todo mundo dava a Ponte como favorita, a cidade em geral, até a própria imprensa, né? Porque a Ponte tinha um excelente time. A Ponte tinha o Edinho, goleiro, filho do Pelé, tinha Wagner Mancini, que é treinador hoje, tinha Ailton, ex-Fluminense, o meia, tinha Mineiro, tinha Ronaldão, Fábio Luciano, que estava sendo lançado naquela época, Maurílio, atacante, ex-Palmeiras. Então, tinha um excelente time a Ponte. E a Ponte era dada como favorita, amplamente favorita, mesmo jogando no Brinco de Ouro. Até porque o Guarani, naquele momento, ele passava por uma reestruturação. Estava num período financeiro difícil, ao contrário da Ponte, que estava num momento bom. E, enfim, nós entramos tentando superar todas as adversidades ali. A gente tinha feito uma pré-temporada boa, uma sequência de treinos muito bons, com o Vadão, com o Walter Grasma, preparador físico, era o Veludo, treinador de goleiros,
Então a gente teve uma preparação bem sólida para o Campeonato Brasileiro. E naquele jogo ali, o brinco lotado, uma expectativa enorme, e logo no início do jogo, quem mandou no jogo foi a Ponte Preta, né? Nós seguramos a Ponte. Eu lembro que eu fiz 2 defesaças logo no início do jogo, uma numa cabeçada do Maurílio, em que eu busquei a bola no ângulo, de mão trocada, no ângulo esquerdo. A outra foi num chute rasteiro do Wagner Mancini também, praticamente cara a cara. E isso aí levantou o estádio, né? Isso aí levantou a torcida, deu moral pro time, e nós fomos à frente. Em 2 contra-ataques, nós fizemos o gol. Se eu não me engano, foi um gol do Paulo Isidoro e outro do Barata, né? Nós tínhamos um time também muito bom, muito rápido, muito leve na frente. Era Robson Ponte, Paulo Isidoro, tinha o próprio Barata, né, que fez muitos gols naquele Campeonato Brasileiro. E, enfim, foi um jogo muito legal, assim, eu tenho a melhor recordação possível, e começamos bem, né, com o pé direito, o campeonato. Então isso aí deu moral pra gente. Logo na sequência a gente já saiu contra o Atlético Mineiro em Minas, e assim, esse derby de 1998 foi o que eu tenho a melhor recordação. Eu fui eleito melhor em campo, então é o derby assim que mais me marcou, que eu tenho a maior satisfação em falar que nós ganhamos de 2-0 de um excelente time e começamos bem. O derby aí foi um ponto de partida aí pra gente fazer um bom Campeonato Brasileiro. Ô Pitarelli, o que você mais sente falta em relação ao derby, em relação a jogar futebol? Eu imagino que o derby pelo Guarani é algo que foi muito marcante na sua carreira, né? Olha, em relação ao futebol, eu acho que não só eu, mas como todo ex-jogador, o que mais faz falta no futebol pra gente é ali, é o dia a dia, né? É aquela resenha, aquela brincadeira, aquela alegria. Eu acho que isso aí é o que mais faz falta para todo ex-jogador, né? Porque é um ambiente diferente de trabalho, é um ambiente alegre. Como atleta, a gente tá fazendo esporte, tá se cuidando, mas assim, isso aí é o que eu mais sinto falta do futebol, né? Aquele ambiente, aquele ritmo de treinos, aquele ambiente de vestiário, as brincadeiras. Enfim, é isso aí que a gente sente falta. Tanto é que eu participo aí de vários jogos festivos, encontros de ex-jogadores. Então a gente revive tudo isso, né? Dentro desses jogos, desses encontros. Então é o que mais faz falta, assim, pra gente, né? Quanto ao derby, é a emoção de você estar ali entrando em campo, a torcida gritando o teu nome, você vendo que aquele torcedor ali, ele espera uma vitória para ele poder zoar o amigo, zoar o vizinho, zoar o companheiro de trabalho. Então você quer fazer bonito, né? Para dar essa satisfação ao torcedor. Então é isso aí que motiva qualquer jogador a jogar o derby, né? A fazer bonito ali, entrar em campo, dar o seu melhor, para ele poder devolver, né, esse prazer ao torcedor, porque o torcedor, ele espera o seu melhor quando ele vai no jogo, e num derby ele espera que você dê algo a mais, né, para ele poder ali naquele momento ele ter um êxtase, né, porque o torcedor, ele vive pela emoção, e o derby, ele transborda emoção pro torcedor. Então é isso aí que representa participar de um derby, e é o que motiva qualquer jogador, entendeu? Eu acho que é isso aí. E hoje, Breno, hoje eu trabalho com futebol, né? Eu trabalho como treinador de goleiros, eu moro aqui em São José do Rio Preto. Eu trabalho aqui numa escola de futebol, num projeto que é do Branquinho, ex-jogador do Atlético Paranaense, Bahia, ex-Santo André, e também do Fábio Simplício, ex-São Paulo.
Eles têm uma escola de futebol aqui de alto rendimento em São José do Rio Preto, e eu trabalho como treinador de goleiros, né? Eu treino goleiros aí de 8, 9 anos de idade até 15 anos de idade. Então, assim, eu vivo o ambiente do futebol, mas é um ambiente diferente, né, de quando eu era profissional. Hoje a gente tenta passar um pouco aí do que a gente aprendeu, do que a gente viveu, para a molecada que tem aí o sonho, a ambição de se tornar jogador de futebol. Dá para arriscar um placar para o jogo deste sábado? Até porque, Pitarelli, o Guarani tá com uma pontuação de G8, né? São 8 colocados, os 8 primeiros colocados que se classificam à próxima fase. O Guarani está na 5ª posição com 8 pontos. A Ponte só tem 1 ponto, mas a gente sabe do equilíbrio desse clássico. O que você pode falar que você está esperando desse jogo, Pitarelli? Olha, em se tratando de resultado, num derby, tudo pode acontecer, né? A partir do momento que as equipes entram em campo, independente da situação de cada uma, hoje o Guarani tá na situação bem melhor do que a Ponte, né, em termos de pontuação, porém, isso aí fica extra-campo a partir do momento que começa o jogo. Eu tenho certeza que a Ponte vai dificultar, mas em se tratando aí do que os clubes pretendem no campeonato, eu acho que é um jogo assim de afirmação para o Guarani, para realmente dar um passo aí em busca para a próxima fase, e a Ponte é um momento para ela tentar se reerguer, né? Eu como bugrino, eu boto fé no Guarani, eu acho que vai dar Guarani. Eu acho que 2-0 aí para o Guarani. Inclusive quero desejar um bom jogo aí a todos os jogadores, em especial ao Kaique, né, que vem fazendo um excelente campeonato aí. E eu vou acompanhar daqui. Espero que dê Guarani. 2-0 eu cravo. E para fechar com você, até agradecendo a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, eu queria que você falasse da Copa São Paulo que o Guarani conquistou. Até porque foi uma copinha em 1994 que revelou muitos jogadores. Daquele time revelou você, revelou o Luizão. E é claro que entrou para a história porque é o único título que o Guarani tem até hoje. Apesar do Guarani ter feito boas campanhas em outros anos e ter revelado outros jogadores também, mas é o único título, um título marcante sobre um São Paulo que tinha um timaço e revelou muitos jogadores também, né? Breno, realmente, aquele título lá foi muito especial para o Guarani, principalmente para mim. Naquela época foi assim, a virada de chave para eu me tornar profissional, né, e poder integrar o time do Guarani. Daquele ano lá revelou vários jogadores, né, não só eu. Luizão, quando participou ali, Luizão já era profissional. Então, assim, o Luizão vamos dizer, ele era o fera do time. Tinha Luizão, tinha Mauricinho, que já tinha integrado o profissional também, que já integrava, na verdade. Mas tivemos ali, ó, você vai se recordar, hoje o treinador Alberto Valentim, ele era o Betinho ali, foi o que levou a cotovelada do KT na final. Tivemos Ronaldo Guiaro, Carlinhos, os 2 zagueiros, Amaral, né? Todos eles se tornaram profissionais de sucesso. Ronaldo Guiaro aí é ídolo no Atlético Mineiro, jogou no Benfica de Portugal, jogou bastante na Turquia, enfim, hoje ele trabalha dentro do futebol, mas ele é auxiliar técnico, né? Então, com certeza aí vai despontar como treinador ainda, mas foi um baita jogador. Carlinhos, né, zagueiro, ex-seleção brasileira, Juventude, hoje está na Espanha, trabalha como treinador também. Amaral depois jogou no México. Tivemos Júlio César, lateral esquerdo, que naquela época era reserva, mas depois se tornou um grande jogador também. Inclusive passou pela Ponte Preta depois, jogou no Cruz Azul do México, é ídolo por lá, inclusive acho que ele mora lá. Tivemos aí também outros jogadores, Marquinhos, né? O Marcos Coelho, Andreir,
Todos jogadores que se tornaram muito bons jogadores, se tornaram profissionais e tiveram carreira aí dentro do futebol. Naquela época, a Taça São Paulo era diferente do que é hoje. Hoje tem, se eu não me engano, 100 de times, dividida pelo estado todo. Naquela época eram 20 times somente, Breno. 20 times em que eram do estado de São Paulo, era o que mais participava times. Dos outros estados eram convidados, era o campeão e o vice de cada estado, geralmente. E tinha estado que nem era convidado para trazer time. Então, assim, era uma competição de altíssimo nível. Naquele tempo, a maioria dos jogadores que participavam já integravam profissional, né? Já treinava com profissional. Então, isso aí dava um nível bem alto ao torneio, né? Na final, nós ganhamos do São Paulo, porém, o nosso time também era muito bom. O São Paulo já tinha jogadores mais conhecidos. Rogério Ceni, tinha Pereira, tinha Murilo, tinha Jameli, tinha Caio, mas nosso time também era muito bom. Tanto é que um mês antes daquela final, um mês e pouco antes, no final de 93, a gente tinha ganho quase aquele mesmo time do São Paulo, na final do Campeonato Paulista de Juniores. Então, não foi surpresa para o São Paulo a gente dificultar o jogo para eles e ganhar o jogo. Foi surpresa para quem não acompanhava o nosso time, não acompanhava os juniores. Mas realmente foi um título histórico. Na minha cabeça, eu tenho que é o segundo torneio mais importante na galeria de títulos do Guarani. Somente o Campeonato Brasileiro de 78 aí que supera. Porque foi um título realmente importante, que marcou época e que, enfim, fortaleceu ainda mais a base do Guarani naquela época, né? Porque eu lembro que depois daquele título, o Guarani não dava conta de atender tantos jogadores que iam ali na base para poder querer ingressar no clube. Então, acho que foi um momento muito, muito bom e que premiou aí todo o trabalho de uma base no Guarani, né? Com o finado Dagmar Sarubi, que era nosso supervisor ali, Dr. Henrique Ismânio, Roberto Constantino, né? Enfim, esse pessoal aí fazia um trabalho e dava uma assistência enorme pra gente. Eu falo aí que eles foram pais pra gente, tanto é que a gente se encontra hoje e a gente só tem a agradecer todo o trabalho aí que eles fizeram com a gente. Então, é muito legal aí recordar e poder ter participado dessa conquista aí, junto com o pessoal todo aí do Departamento Amador. E eu agradeço, Breno, agradeço o convite aí, para poder participar e, de uma certa forma, poder estar participando do derby, né? Contando um pouco aí da nossa história, do que a gente já viveu dentro dos derbys que participamos. Então, agradeço a oportunidade. Um grande abraço a toda a equipe e que o Guarani vença esse jogo, né? Será muito importante aí no decorrer do campeonato. Um grande abraço a todos aí. Concentração. Você que se liga na Rádio Bandeirantes, daqui a pouquinho tudo sobre o jogo direto do Brinco. Derby 213, de um lado o Guarani, de outro lado a Ponte Preta. Nós estaremos acompanhando todos os detalhes, ao vivo, direto do estádio. Os portões abrem 14h e é claro que o torcedor vai acompanhar tudo aqui na Rádio Bandeirantes. E é claro que o derby tem oferecimento: KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você está na Bandeirantes em Concentração. Breno Beretta. Estamos em contato nesse momento com o Sérgio Gomes,
que foi um grande goleiro na história do Guarani, foi preparador de goleiro tanto do Guarani quanto da Ponte Preta e já viveu na pele o derby. Ô Serjão, o que você pode falar a respeito de derby? Quando falam de derby para você, o que vem à sua cabeça? Um abraço, prazer em ouvi-lo mais uma vez aqui na Rádio Bandeirante. Ô Breno, é um prazer falar com você, viu? A gente faz muito tempo que a gente não conversa. Falar de derby, ô Breno Beretta, é um jogo diferente, né? Aqui em Campinas, quando eu vim aqui pro Guarani, que eu vim do Juventus, né? No caso, cheguei aqui, a motivação era muito grande. Motivação na cidade, derby. O Zé Duarte, na época, era o técnico, né? Então ele motivava bastante e falou e comentou comigo, né, que o derby aqui é diferente. É um jogo à parte, então você tem que estar bem preparado mesmo, tem que estar bem ligado. Então o derby, Breno, é diferente. É um jogo, é a pegada, é um clássico aqui da cidade. Então, para mim, foi uma coisa diferente, né? Porque a gente, em São Paulo, é um time pequeno, então não tinha essas coisas. Mas então aqui em Campinas, sim, foi um jogo diferente, um jogo que, né, a cidade movimentava a cidade, então foi uma coisa bem bacana também. Eu tô aqui com as suas fichas de derby e eu tenho o primeiro derby que você disputou, torneio Laudo Natel 1975, fase de classificação. Eu queria que você explicasse o que significava esse torneio Laudo Natel. E esse seu primeiro jogo, o seu primeiro derby, foi no estádio Moisés Lucarelli, no dia 19 de janeiro de 75. Dulcídio Vanderlei Bosquilha apitou o jogo. O Guarani venceu por 2-0, gols de Mauro e também Volney. Eu vou até passar qual que era a ficha aqui do Guarani naquele dia. Sérgio Gomes no gol, Mauro, Joãozinho, Amaral e Cláudio, Flamarion e Alexandre, Hamilton Rocha, Afrânio e depois Alfredo, Volney e Davi, o técnico Zé Duarte. Que timaço, hein? O que você se lembra desse jogo? Você fez grandes defesas, foi exigido. Do outro lado, a Ponte Preta tinha Carlos, Jair Pisserni, provavelmente, né? Oscar, Zé Luiz e Vulca, Geraldo e Valtinho, Brinda, Mosca, depois é Roberto, Valdomiro e Tuta, o técnico Jorge Vieira. A Ponte deu trabalho para vocês aquele dia ou foi tranquilo ganhar o jogo, hein, Sérgio Gomes? Ô Breno, a respeito desse torneio lá do Natel, eu não tenho muita lembrança dele. Eu sei que foi esse jogo, eu não sei se nós tínhamos feito outros jogos antes, e esse jogo já era uma decisão, na qual nós ganhamos de 2-0, gol do Mauro e do Volney. Realmente, o Breno, eu não lembro. Agora, trabalho a gente teve. No jogo do derby você tem trabalho, não é moleza não. Tem bastante trabalho, bastante atenção. E eu posso só te falar uma coisa nesse jogo, que eu acho que eu fiz uma das melhores defesas da minha carreira, uma delas. Porque foi uma cabeçada do Valdomiro, centroavante, e ele cabeceou na trave, e eu... Na volta ele pegou o rebote, chutou e eu do chão levantei e fiz uma grande defesa. Eu lembro desse jogo aí, dessa defesa, nesse derby, porque era muito importante. Eu não sei se estava já 0-0, não lembro. Mas é uma defesa muito importante que eu fiz nesse jogo, do derby, porque trabalho tem, viu, Breno? Não tem jeito, né? Jogo difícil, é derby, é pegada, mas eu tenho esse detalhe, que eu fiz uma grande defesa e fiz uma grande defesa aí desse chute do Valdomiro, e durante o jogo teve trabalho sim, viu, Breno? O seu segundo derby, eu tenho aqui também, 1975, Campeonato Paulista, primeiro turno, Ponte 0, Guarani 1, estádio Moisés Lucarelli também.
23 de março de 75. Aragão, o árbitro. Aragão que já fez aquele estrago com o Guarani em 86, mas não tinha feito ainda porque era em 75, né? E o Guarani ganhou o jogo com um gol do Davi. O Guarani naquele dia tinha Sérgio Gomes, você no caso, né? Odair, Estevan, que é o Estevan Soares, né? Amaral e Cláudio, Flamarion e Alexandre, Hamilton Rocha, depois Gilberto, Davi, depois Afrânio, Sérgio Lima e Ziza, técnico Zé Duarte. Do outro lado tinha Carlos, Jair, que é o Jair Pisserni, depois o Vulca, Oscar, Zé Luiz e Celso, Pedro Omar e Valtinho, Vicentinho, depois Brinda, Barga, Rui Rei e o Tuta, técnico Jorge Vieira. Imagino que tenha sido um jogão e eu queria que você falasse um pouco como foi essa partida, se você se lembra e se você foi muito exigido também. O Breno Direitão, esse jogo aí, 1-0, gol do Davi, de uma pancada, que o Davi chutava forte, né? Pegava forte na bola e ganhamos de 1-0, realmente, esse jogo. E o Estevam Soares mesmo, o Estevam que hoje virou técnico, o Jair Pisserni também, que jogou lá. E dois detalhes, joguei o Vicentinho e Barga, depois eu joguei com o Vicentinho e Fortaleza, depois que eu fui pro Ceará, ele esteve lá, jogamos junto. E o Vargas jogamos lá no Maranhão. Jogo difícil, o Breno Beretão. 1-0, gol do Davi. Teve muitos torcedores comentavam na época um lance que eu teria feito o pênalti no Tuta, que ele entrou cara a cara e ele tirou do lado, mas eu não fiz o pênalti, eu fui na bola realmente, peguei a bola e o pessoal, o torcedor, né? Fala desse lance até hoje, né? Que a gente comenta que foi pênalti, um pênalti que o juiz não deu, mas não foi pênalti não, foi um jogo bastante bastante difícil e todos os derbys são desse jeito. Tive bastante trabalho, já como falei, frisei aí, então, nesse lance do ponto esquerda, mas todos os jogos são difíceis, todos os derbys são muito pegados, e esse aí não foi diferente. Uma tensão muito grande, né, que mexe com a cidade, e saímos de vitorioso nesse jogo de 1-0, o gol do Davi. É isso aí, com o Breno Quereto. Ô Sérgio, como que é jogar um derby? Na sua época, eu imagino que os jogadores tinham mais amor à camisa, né? Ô, Breno Beretta, que não, eu falei acho que no início da nossa entrevista. Na minha época, né, eu, o Estevam, no caso, o Sérgio Lima também está aqui, o Heber também está aqui em Campinas também, a gente encontra de vez em quando, a gente comenta. Eu acho que era bem mais cobrança, eu acho que era mais... Eu acho que a cidade parava, eu acho que a cidade era aquela motivação. Nós íamos para a cidade, tinha torcedores do Guarani, tinha torcedores da Ponte Preta, né, brincando, cobrando, falando as coisas. Então eu acho que era muito, eu acho que bem na minha época eu acho que era bem melhor, porque a cobrança era maior, a cidade, sei lá, aquela semana todinha era só o derby. E hoje a gente vê assim uma coisa meio morna, né? O derby, a gente não vê aquela cobrança, aquela motivação, sabe? Aquela alegria mesmo de ter o jogo. Então eu acho que era bem mais por esse lado mesmo, mais coração, mais amor à camisa. Eu acho, e a cobrança também bem maior. Então na minha época eu gostei muito da minha época. Na época a gente ficava aquela semana, né, preocupado, aquela tensão, mas eu achava na minha época mais gostoso e melhor do que hoje. Parece que está meio desmotivado, não tem aquela alegria, aquela motivação de um derby da cidade. Então na minha época eu acho bem melhor na minha época, o Breno Beretta. Agora, como treinador de goleiro, você trabalhou nos dois times.
Você trabalhou em derbys tanto do lado do Guarani quanto do lado da Ponte. Você se lembra de derbys como treinador de goleiro? Primeiro fala sobre o Guarani. Você trabalhou em derbys comandando goleiros do Guarani. Quem eram os goleiros que você comandava? Breno, eu como preparador de goleiro, né, treinador de goleiro, eu comecei na Ponte Preta. Comecei na Ponte, no convite. Quem era na época, o supervisor na época era o Dicá. E eu tinha amizade com o Peri Scheibe e me convidaram, porque eu tinha no ano anterior, eu tinha jogado pelo Fernandópolis, o torneio era o campeonato uma série B antiga que tinha antes, né? Eu joguei pelo Fernandópolis contra a Ponte 2 jogos, no caso, e recebi o convite para começar a ser preparador de goleiro na Ponte. E o meu joelho também já não ajudava mais. E olha, eu na Ponte eu tive a força, sabe, a amizade muito grande quem eram os goleiros, era o João Brigatti e o André Dias. Me ajudaram bastante, porque era um desafio, porque eu estava começando a carreira de preparador de goleiro, então eu acho que o Brigatti e o André Dias ajudaram bastante. Depois eu tive vários outros lugares, né, outros clubes para trabalhar, mas em derby eu trabalhei sim. Em 2009, né, que nós subimos da Série B para a Série A, tivemos dois derbys, né, lá no campo da Ponte, ganhamos de 1-0, o gol do meia esquerda que tinha na época, depois ele foi embora, não estou lembrando bem o nome dele, 1-0. Depois lá embaixo, no Brinco, eu não lembro se foi 0-0 lá também, mas participei, Breno, participei de vários derbys, tanto pelo Guarani como pela Ponte Preta. Na Ponte Preta também trabalhei como nas categorias de base também, fiz alguns derbys na categoria de base, profissional também fiz, também pela Ponte Preta também, mas o meu último derby foi pela Ponte Preta, onde eu trabalhei, jogamos lá o Guarani mandava jogo lá perto de Águas de Lindóia, e nós fomos lá e a Ponte ganhou de 3-2. E profissional também pelo Guarani, no caso, perdemos um derby lá em cima de 4-3, um jogo muito bom, pegada. Meu goleiro era o Gesiel. O goleiro desses 2 jogos de 2009 era o Douglas, no caso. Então, eram esses os goleiros que eu tinha no Guarani na época. O Douglas, tinha o Gesiel, e eram os goleiros que eu tinha nessa época no Guarani. E na Ponte era o Brigatti e o André Dias. Mas era esses daí que eram meus goleiros, Breno Beretta. Agora do lado da Ponte Preta, você trabalhou em derbys do lado da Ponte? Quem eram os goleiros que você comandava na época da Ponte? Então, Breno Beretta, na Ponte, como eu falei anteriormente, eu comecei como preparador de goleiro na Ponte, e era o João Brigatti e o André Dias, onde me ajudaram bastante, porque eu estava no início da minha carreira. No amador, eu peguei o Fabiano, que depois ele teve passagem pela Portuguesa de Desportos, a América de Minas. O Denis, peguei o Denis, trabalhei com o Denis também, que depois foi para o São Paulo, e agora acho que está em Portugal, se eu não me engano. E tem o Alexandre Fábula, ele trabalhou, mas não trabalhou comigo. Ele trabalhou mais com o Amauri. Alexandre Negri também, que foram jogadores, foram goleiros que seguiram carreira, né, o Breno Beretta. Eles seguiram carreira. Teve outros, Roberto, Fernando, esses não foram para frente, não. E um detalhe, o Lauro, que hoje é preparador de goleiro da Ponte Preta, eu não trabalhei, mas eu era do profissional,
E quem trabalhava no Amador era o Amauri. E o Amauri veio e comentou comigo que tinha um goleiro com uma estatura boa e tal, que poderia né, dar resultado. E eu falei, então você segura, trabalha ele e deixa ele aí, pela altura, porque você olhava muito a altura dos goleiros. Então ficou esse detalhe, mas eu não trabalhei com o Lauro, não. Depois o Lauro virou profissional na Ponte, teve passagens pelo Internacional e por aí afora, né? E hoje é o preparador de goleiro da Ponte. Mas eram esses goleiros que vingaram, o André Dias e o João Brigatti já eram os goleiros da época, o Fabiano virou goleiro, no caso, o Denis também seguiu carreira, no caso, e o Lauro, né? Que não trabalhou comigo, mas uma conversa com o Amauri, segurou, ficou na Ponte e virou o goleiro que foi, né? Mas era esses daí os goleiros que eu tinha na Ponte Preta na minha época, o Breno. Nós estamos entrevistando o Sérgio Gomes, ex-goleiro, ex-preparador de goleiros, foi goleiro do Guarani, trabalhou dos dois lados como preparador de goleiros. Como que você está vendo o jogo deste sábado? A gente sabe que derby as coisas se equilibram, né? Como que você está vendo a Ponte na tabela de classificação e namorando com o rebaixamento do Paulista depois de um grande campeonato da Série C, título, acesso e essa questão financeira também? Como você está vendo o lado do Guarani? Você acredita que o Guarani é favorito ou tudo se iguala? Esse derby de sábado eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Ou dois legumes, que nem falava o presidente do Guarani, do Corinthians, Vicente Mateus. O Guarani hoje é uma situação em termos financeiros, né? No caso, mesmo de equipe, que está um pouco melhor assim, em termos da Ponte Preta. E a Ponte teve todos esses problemas aí de financeiro, fez uma campanha sensacional o ano passado, que voltou para a Série B, foram até campeões, e depois teve esse problema financeiro que até agora, que a gente saiba, está tentando se resolver. Mas o Breno Beretta não tem, eu acho que no derby não tem esse negócio de muito favorito. Não tem. Eu acho que pode se igualar, mesmo um dos times não estando numa boa fase ou não está passando um momento bom. No derby não tem essa não, sabe, o Breno? Eu acho que no derby o bicho pega, sabe, as cobranças, no caso, né, dentro dos clubes, tem também as cobranças, porque não dá. Eu já, além daqui do Campinas, eu já participei também de Fortaleza, Ceará e Fortaleza, Paysandu e Remo, e era a mesma coisa. Um do outro time não tá bem, não tem essa. Lá dentro, o bicho pega, e aí, como esse derby de sábado, na situação que se encontra a Ponte e a situação que se encontra o Guarani hoje está bem na tabela, mas eu acho que não chega a ser um divisor de águas, não. Eu acho que é um jogo difícil para as duas equipes, tanto para o Guarani como para a Ponte Preta, vai ser jogo difícil, não resta a menor dúvida, viu, Breno? Ô Sérgio, você tem uma torcida neste sábado e um palpite para o jogo também? A torcida, lógico, hoje eu torço um pouco mais pelo Guarani. Quando não joga a Ponte, às vezes eu torço para a Ponte também, porque eu tenho muitos amigos também, amigos que são pontepretanos. Mas hoje, do jogo de sábado, o Breno, eu não vou ficar muito em cima do muro. Eu vou torcer pelo Guarani, no caso, um resultado 1-0 para o Guarani. Esperamos que faça um bom jogo o Guarani e que possa sair com um resultado positivo. Agora eu queria que você falasse sobre os gols que você tomou do Pelé. Antes de encerrar a entrevista, até agradecendo
a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Você tomou ao longo da carreira muito gol do Pelé e os últimos gols que o Pelé marcou foram justamente em cima de você, Sérgio? Bom, Breno Beretta, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade dessa entrevista, né? Eu quero agradecer bastante, porque essa oportunidade. Durante a carreira, assim, no primeiro Juventus eu levei 3 gols. 1-1 no jogo na Vila, onde o Juventus nunca tinha nem sequer empatado com o Santos, mas empatamos de 1-1 lá na Vila Belmiro, e o Pelé foi 1-1 e ele fez um gol. Até, acho que foi na volta de nós voltamos de uma excursão lá pela Europa. E no segundo, depois fomos jogar na volta, o Milton Buzetas, que largou a retranca, quis jogar de igual para igual contra o Santos, lá na Vila Belmiro também, e perdemos de 5-0. E ele fez 2 gols nesse jogo. Então, pelo Juventus foram 3 gols, que nós jogamos no Pacaembu um jogo, foi 0-0, mas eu saí com machucado, tomei uma pancada na cabeça e saí. E esses 2 últimos gols que ele fez aqui contra o Guarani, Breno Beretta, que ficou sendo os 2 últimos gols que o Pelé fez aqui no Brasil quando ele parou de jogar futebol. E foi o Guarani 2 e Santos 2. E quem fez os gols foi o Volney e Hamilton. Não, Flamarion e Hamilton Rocha, que fez os 2 gols no jogo contra o Guarani, onde ele fez um de pênalti, que não tinha jeito, e outro ele colocou lá na forquilha. Foi os 2 últimos gols que ele fez aqui no Brasil, né? Guarani 2 e Santos 2. Eu tomei os 2 últimos gols do Pelé. Foi nesse jogo. Valeu, Breno. Um abraço. Concentração. Breno Beretta. Muito legal que você esteja com a gente no FM 85,7, pelos aplicativos, você acessa a Rádio Bandeirantes Campinas, pelo YouTube também, Rádio Bandeirantes Campinas, deixa o seu like, já Carlos Batista ao vivo do Brinco de Ouro, comanda o jogo, comanda a transmissão, eu vou passar direto e reto para o meu amigo Edu Pinheiro, porque a gente vai continuar acompanhando todos os detalhes do derby. Você que ouviu entrevistas especiais até agora aqui na Rádio Bandeirantes, vai passar a acompanhar o Edu Pinheiro, porque tem muita coisa especial e eu já vou correndo para o Brinco de Ouro, é claro, para trazer as informações do Guarani, Pedro Piscinato com as informações da Ponte Preta, os nossos comentaristas, o Carlos Henrique Bate Pesado, ao lado do Tigrão, do Gleger Zorzin, o Leandro Bolles trazendo os números do jogo. Então vai com você aí, meu amigo Edu Pinheiro. Alô, um abraço pra você, Edu. Boa tarde. Outro Breno, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Grande Breno, entrevistando aí grandes personalidades do derby. Você pegou mania de goleiro, hein, Breno? Sérgio Gomes, Robson, Pitarelli, Douglas. Só goleiro. Sensacional, espetacular. Derby 213 aqui na Rádio Bandeirantes, com o Batista e grande equipe. Olha, enquanto que o Breno, ele se encaminha para o Brinco, eu quero ver se eu converso com alguém do Brinco, Pedro Piscinato. Pedro Piscinato, você me ouve, Pedrão? Oi, Edu, tudo bem? Como é que você vai? Tudo bem, Pedrão? Tudo certo, graças a Deus, já estamos aqui no gramado do Brinco de Ouro, muito sol em Campinas neste momento, muito calor aqui, 2h17, vamos ver a temperatura, 28 graus neste momento aqui em Campinas, no Brinco de Ouro, Edu. Bom, o portão já abriu, tá entrando a galera. A galera, os portões já foram abertos, o Guarani divulgou que os portões seriam abertos às 2h da tarde, porém é o horário da chegada do ônibus, então grande parte da torcida, ou pelo menos 99%, ainda está lá fora aguardando a chegada do ônibus da equipe do Guarani, Edu. Ô, Diego, sobrinho da Gigi. Diego, um abraço pra você, boa tarde, muito obrigado pelo carinho, viu? Olha, a capacidade do Brinco é 20.580. Isso tá no press kit do Guarani, 20.580.
mas espera-se um público de pelo menos 15 mil. A última informação do Guarani pode passar. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, do Gilberto Suf no Brinco, do Lucas Pessoa no YouTube, do Elton Grimaldi na mesa aqui comigo e do Alain Zanelato, também técnica Bandeirantes, aqui comigo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Olha do meu lado, quanta honra. Mas quem diria? Não, a carga total, 19.363. Essa é a carga total, por conta da determinação da polícia. É que no press kit tá 20.580, mas o correto é 19.363. Leandro Borges, o moço de Piracicaba, aqui comigo, os números do derby. Um abraço, Borges, tudo bem? Tudo bem, Edu, um abraço para você, um abraço para o ouvinte da Bandeirantes, mais uma vez juntos aqui nesta cobertura mais do que especial da Rádio Bandeirantes no derby. Chegamos ao derby 213, já 4 da tarde, atenção pro horário, hein? 4 da tarde, a bola rola do Brincão de Ouro da Princesa. Vou trazer os números deste derby. Aliás, eu fiz um levantamento aqui. Se a gente imaginar que nós já tivemos uma edição de derby com mais de 100 faltas, os últimos derbys realizados o ano passado, pelo menos os 3 últimos na Série C, derbys com poucas faltas, vamos considerar desta forma. Nós tivemos o derby 210 com 26 faltas, o derby 211 com 27 faltas e o último derby, a vitória da Ponte Preta sobre o Guarani, foram 39 faltas cometidas. Estou por aqui, firme e forte na cobertura do derby, no seu comando, Edu Pinheiro. Aquele derby que o Guarani ganhou majestoso 1-0, gol daquele volante. Matheus Bueno. Aí no cacoete me salvou. Grande Pepe. Naquele derby, o Guarani não tomou nenhum cartão amarelo. Por incrível que pareça, a Ponte não deu nenhum chute a gol. Né? Quebrou um tabu de 15 anos. E nos últimos 3 derbys, nenhum cartão vermelho, né? Toda a rivalidade, história, né? Gigantesca aí dos gigantes de Campinas, nós não tivemos nenhuma expulsão, pelo menos nos últimos 3 derbys, os últimos da Série C. Repetindo os placares, né, Edu? O derby 210, 1-1, Ponte Preta e Guarani. A Ponte saiu na frente e o Guarani acabou empatando. No derby 211, já pela fase final da Série C, vitória da Ponte pelo placar de 1-0 no Brinco. E o último derby, a vitória da Ponte sobre o Guarani no Moisés Lucarelli, foi o derby 212. Olha, eu tenho já o Breno informações do Guarani, eu tenho um convidado aqui especial, até que ele pode ligar para ele, por favor, por gentileza. Elton Grimaldi ligando para o convidado muito especial, vocês vão curtir já. O Pedro Piscinato, as últimas da Ponte aí, bochicho, escalação, a volta do Elvis, o Cafu joga, não joga, chegou, já se machucou. Os que foram pro bid aí registrados, pode estrear. Oi, Pedro Piscinato. Oi, Edu, então, nessa semana muitas novidades, semana de derby é sempre muito especial, essa semana foi ainda mais agitada pelos lados do Moisés Lucarelli. Teve o retorno do Elvis, que foi embora ou não foi embora e voltou, teve contratações chegando, como do Jonathan Cafu, teve o próprio Cafu se machucando, não fica à disposição do Marcelo Fernandes para essa partida de daqui a pouco, derby 213, mais um caso de jogador que foi e não foi, o Brian Borges foi reintegrado, treinou normalmente no decorrer dessa semana, pode ser que pinte aí na equipe titular. Teve as contratações também do Kevson, que é lateral esquerdo, ele pertence ao Santos, chega para compor aí esse elenco da Macaca, um dos setores mais carentes da Ponte Preta nesta temporada, e tem a chegada também do Luiz Felipe, um atacante de 24 anos, estava no Sheriff da Moldávia, time que já chegou até disputar Champions League. Foram essas 4 contratações, Jonathan Cafu, Kevson, Brian Borges e Luiz Felipe, além, é claro, do retorno do Elvis após uma novela que durou aí 2 semanas quase, Edu. Tá certo. A Ponte não chegou não, né, Pepe? Edu, os ônibus da Ponte a gente não tem acesso à parte de trás do Brinco de Ouro, mas acredito que os ônibus cheguem juntos. A gente recebeu alguns vídeos, até o pessoal vai poder acompanhar daqui a pouco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, da torcida Ponte Pretana. Como não vai poder vir até o Brinco de Ouro, então foi dar aquele último apoio no hotel onde os jogadores estavam hospedados. O ônibus já estava partindo, se não chegou, daqui a pouquinho deve chegar aqui ao Brinco de Ouro, no momento em que os torcedores do Guarani começam a adentrar as arquibancadas do Brincão, Edu. Eu tô com dificuldade aqui, a nossa técnica, eu tô com algum problema. Deixa eu ver se eu falo com ele aqui de viva voz, quer ver? Deixa eu ver se ele me atende aqui.
Tá chamando. O meu convidado especial aqui, agora eu falo o nome dele. Meu amigo Beto Zini. Eu não tô conseguindo, Beto, ligar da técnica, tô ligando do meu celular, viva voz. Você sabe que a Bandeirantes é a casa do improviso, Beto. Como é que você vai, Beto? Pode falar. Fala com vontade, Betão. Vamos ver se a turma ouve aqui. Querido, um abraço a você, a toda a equipe da Bandeirantes, o timão do Carlos Batista aí. Realmente é um prazer, uma honra falar com todos vocês. Estava com saudade já. Beto, a saudade toda nossa. Escuta, sem nhenhenhen. Eu não gosto de entrevista morna. E tenho liberdade, quer ser meu amigo. Em 93, força a memória, hein, Betão? Força a memória. O primeiro jogo do ano 93, derby. Majestoso. E o senhor vendeu Edilson pro Palmeiras, vendeu Ailton não sei pra quem, e Adriano Codorninha pra Suíça. E o Guarani subiu a avenida, gol da vitória do Luizão, ganhou de 2-1, mas a torcida tava na bronca com o senhor, e diz a lenda que o senhor foi fazer um tratamento nesse dia, o senhor estava nos Estados Unidos. É verdade, senhor Beto Zini? Não, tudo que você falou realmente é verdade, só Ailton que não. O Edilson sim, ele realmente tinha um compromisso já com o Palmeiras, e aí eu contratei o Pael, e nós ganhamos por 2-1 da Ponte, com coisa de Pael e Lisão. Foi exatamente isso, O Pael fez o primeiro gol. O Pael fez o primeiro gol, depois buscar ali em Minas Gerais, Beto. Fez o segundo, ganhamos 2-1, É preciso separar o Beto Zini, diretor de futebol, e o Beto Zini, presidente. Você, muitos anos envolvido com o Guarani, com grandes contratações, nas duas funções, né? É Djalminha, diga uma coisa pra mim, aquele que depois ele foi pra Ponte, rapaz, o Jorge Mendonça, foi você que contratou ou não? O Jorge Mendonça foi na época do Tavares. Tavares. Depois ele foi pra Ponte, Aquele derby 9-4 no Majestoso, que foi 2-2, o Amoroso marca o segundo gol, faz 2-0. E passa um pouquinho, o Amoroso foi expulso. E aí, é o seguinte, você sabe que eu fui na Biblioteca Municipal, Beto, pesquisar alguma coisa de derby e tal, consegui o jornal da época, e tem sua foto, uma pena que eu esqueci em casa, tem a sua foto, você sentada naquela época, duas torcidas, né? E você sentado lá no Gordo Fundo, do Majestoso. Exatamente. E o Amoroso expulso, ele pegou depois e foi sentar com você ali do lado. Ficou do seu lado. Foi. O jornal pegou a foto, Betão, pegou a foto. Agora, como é que o Amoroso passou por onde para chegar até você? Essa que é a minha curiosidade. Então, eu acredito que ele desceu no vestiário e a perua foi levar ele até lá, porque naquela época podia ir duas torcidas, né? Então acho que ele entrou pelo fundo, foi exatamente por isso, E tem também o comentário seu depois do jogo, que você foi abraçar o presidente da Ponte, o Peri Scheibe. Peri lhe tratou muito bem, coisas da época, né, o Beto? E aí, você deu uma entrevista e tal, não, o resultado tá bom assim, 2-2, não sei, você lembra desse derby aí, né? Eu lembro, inclusive eu briguei com o Fará, porque esse árbitro é um árbitro de Piracicaba e não tinha motivo nenhum para esse pessoal Amoroso. O Amoroso levantou a perna, ele seria no máximo um amarelo, nunca um vermelho, né? Aí eu briguei com o Fará, fiz uma confusão total. E o Peri é meu amigo até hoje, há uns 20 dias atrás ele me ligou, conversamos. O Peri foi um grande dirigente, como o Marquinhos Belin é também. Enfim, quer dizer, o futebol faz amigos, né? Faz amigos. E olha, e por conta da rivalidade, você tem 3 passagens, assim, para mexer hoje com Ponte Guarani. Primeiro que você contratou Charles Guerreiro, volante da Ponte. A Ponte não pagou, naquela época o passe ficava arbitrado. E você foi na federação e contratou Charles Guerreiro, volante. Muito bom jogador, inclusive trabalha lá no Pará. Tá lá jogando, acho que no Paysandu, tá trabalhando lá. Você tentou colocar o Oscar como técnico. Em 93, o Oscar ficou, zagueiro da Ponte. Já ter terminado e tal, ficou poucos jogos, né? Tem o Oscar, tem o Charles Guerreiro, e você contratou em 89 o Cilinho. Foi.
Pô, aqui, começou, Coca, aquele que era zagueiro da seleção, começou como técnico. O Marinho Chagas, o Marinho Pérez. Isso, Marinho Pérez, exatamente. Marinho Pérez, que não tinha muita experiência como treineiro, você contratou, não deu certo e trouxe o Cilinho, que na época, nossa, Cilinho do Guarani? Mas o que é isso? Então você sabia trabalhar com a rivalidade, você tentou inovar, né, Beto? Foi. O Charles, ele, antigamente você não renovava o contrato, ele era arbitrado na federação e tinha uma depreciação que os valores iam caindo. Então não tinha como, os grandes jogadores tinham que vender, senão você ia acabar perdendo. Aí eu contratei o Charles e depois eu vendi ele pro Flamengo, aí passou a ser guerreiro por causa da garra dele, né? Foi o Charles, exatamente. Aí o Cilinho realmente foi um dos grandes senadores que eu conheci na minha vida, uma pessoa maravilhosa, uma grande pessoa, realmente eu gostava muito do Cilinho. E, Beto, é o seguinte, os demais, não sei se o Breno do Brinco quer fazer alguma pergunta, só que não tá te ouvindo, eu tô colocando no meu celular, mas qualquer coisa, tá ouvindo? Aí ele vai ouvir? Se for alguém aqui do Brinco fazer uma pergunta, os demais companheiros, me desculpe, eu não sei quem está mais na roda ainda, gostaria de fazer uma pergunta, fique à vontade. Ô Beto, da minha parte, para finalizar, como é que vai a sua saúde? Quantos anos você tá, Beto? Eu vou completar 81 agora, no meio do mês que entra. Fevereiro você faz 81? 80 o velho, hein, do... E a turma fala, mas o Beto tem que voltar, mas tem que cuidar da saúde, né, Beto? Tem que cuidar da saúde, realmente eu tô fazendo um tratamento bastante intenso, né? Mas graças a Deus eu vou ficar bom e vamos ficar assistindo de fora aqui, torcer. Eu acho que a diretoria do Guarani tá boa, tá dando tudo certinho. Vamos pedir para que continue assim, né? E qual que é o seu palpite para hoje? Então, na realidade, eu até eu ouço todos os dias, né, a Bandeirantes TV, Bandeirantes Rádio, e eu vi tanto o Gleger como o Carlos Henrique, como o Valdemir Gomes do Tigrão, ele falou que o momento do Guarani é um pouco melhor. Realmente eu até concordo, eu acho que o momento do Guarani é melhor, tudo isso. Só que tem o seguinte, eu acho que essa jogada do Orbelin foi uma jogada de mestre, trazer o Elvis, porque o Elvis, ele além de um craque, ele é um líder. E eu, como eu trabalhei com 2 psicólogos no Guarani, o Serapião, o Dr. Ivan Roberto Capelato, ele sempre falava que tinha que ter um líder. E esse Elvis é um líder. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer a diferença hoje dentro do elenco noviciário. Então o Guarani que se prepara, que vai ser um jogo dificílimo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que vai ser um empate. Olha, Beto, eu agradeço de coração a sua participação. Desculpa de ser um pouco breve com você, mas muito importantíssima a sua participação. Você sabe o carinho que a gente tem por você. Um dia, em breve, um belo café na Padoca, né? Que vai fazer muito bem. E eu te agradeço mesmo, que você se recupere. O importante é a saúde. Felicidade a você e sua família. E parabéns ao filhão lá no Primavera, hein, Beto? Ele tá lá. Ele tá caminhando com as pernas próprias. Não dou palpite lá não, sabe? Ele que caminha com a vida dele, porque... Aí se eu vou dar palpite fica difícil. Então ele tá caminhando com a vida dele lá, tá indo bem. E vamos torcer para um grande jogo hoje, que não haja nenhum tipo de briga, nem nada, que tudo termine bem. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. E parabéns pela Bandeirantes, que é disparado realmente o maior esporte do Brasil. Ao Carlos Batista, toda a sua equipe, um forte abraço ao Breno, que é um repórter que me impressiona sobre a maneira, ele vai buscar notícia onde for. Vai. O Breno é fera, não tem pra ninguém. Nossa. É fera, muito bom mesmo. E você é o melhor do Brasil. Não, nada disso. Eu te agradeço do carinho, um grande abraço de todos aqui da Bandeirantes, Beto. Fique com Deus. Amém, querido. Pra todos vocês aí também. Uma boa jornada. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Desculpa ter feito aqui. Acho que deu pra ouvir, né, gente? Deu pra ouvir aí? Oi, Edu. Nossa, até demais, né? Muita história. Oi, Pepe, pois não, por gentileza. Delegação da Ponte Preta já no Brinco de Ouro. Cristiano, novo camisa 10 da Ponte Preta, já subiu ao gramado, fazendo aquele famoso reconhecimento do tapete, do palco da partida de logo mais. Outro jogador, o Gustavo Teles, também subindo neste momento. Ponte Preta já no Brinco de Ouro, Edu. Muito bem, imagens aqui pelo YouTube. Você no YouTube já vê as imagens aqui do Brinco, um trabalho sensacional de Gilberto Suff, equipe, e também do Lucas Pessoa. Sensacional. Já já o CH, hein? Será devidamente arguído, meu amigo Carlos Henrique. Cadê o Breno Beretta? Breno Beretta, daqui a pouco, informações do Guarani. Deve repetir a mesma escalação.
Carlos Henrique, o bate pesado. Diga lá, CH, um abraço, boa tarde. Mais um derby, CH. Mais um, né, Edu? Boa tarde a você, um ótimo trabalho. Um abraço pro Boles, pro Breno, pro PP, pro Batista, para toda a nossa equipe técnica. É um momento muito importante para todos nós, né? O derby é o nosso Natal, né? Aqui pro Rádio Esportivo, para a TV Esportiva da Bandeirantes. Olha, Edu, primeiro que eu fiquei muito feliz em ouvir o Beto Zini, né? E saber, né, ele é um amigo da casa, que ele está com saúde e está bem. Lúcido, sempre muito lúcido e falando de futebol, assim com uma simplicidade, com uma sabedoria que realmente chega a impressionar. O Edu, sobre o jogo, eu quero esperar, né? Porque a gente vai recebendo notícia daqui, notícia de acolá, mas eu quero esperar essas escalações aí. Eu até ontem, eu não acreditava em nenhum tipo de surpresa, mas eu tô achando que pelo lado da Ponte vai ter uma surpresinha. Não sei. Como diria o profeta, vamos aguardar. Mas eu não tenho dúvida de uma coisa, Edu. Eu não tenho dúvida que o jogo vai ser emocionante, vai ser aguerrido, vai ser uma disputa, porque os dois times precisam vencer. E a Ponte precisa vencer de uma maneira desesperadora. E o Guarani para manter a sua classificação e para complicar a vida do seu arquirrival. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só desejo muita paz, sem briga, porque dentro do campo tenho certeza que vai ser um jogão de futebol, não é? E que o seu Flávio, que vai apitar o jogo, ele consiga conduzir esse clássico, que deve ser nervoso, com sabedoria. Em princípio, é isso, Edu. Entendi. Muito bem. Você está indo muito bem. Você é o homem dos números, ô Boris. Quero te colocar numa... Manda lá, Edu. Colocando numa situação difícil, a Ponte tem 1 ponto. O Guarani tem 8. Tem 8 pontos. Isso. Então é o seguinte. Com 11, diz a lenda que se classifica. Se o Guarani vencer, estará classificado para quartas de final. Isso, porque daí restarão mais 2 rodadas, 6 pontos, né? São 8 jogos, são 24 pontos em disputa, 21. Ele praticamente assegura uma das vagas, uma das 8 vagas, né? E tem o Botafogo de Ribeirão no brinco depois, né? Isso. E a Ponte, se perder com 1 ponto, aí... Vai depender dos outros jogos, né, Edu? Porque você tem hoje o São Paulo que joga, tem 4 pontos. O São Paulo pega o Santos no estádio do Morumbi. Tem o próprio Noroeste, que está na zona do rebaixamento, vai jogar. Velo Clube é um time que também não faz uma boa campanha. Começou bem, mas nesse momento acaba não tendo uma boa campanha, né? Tem jogos aí ainda para realizar. O Velo Clube também tem 4 pontos. Quer dizer, Botafogo 5, Velo 4, São Paulo 4, Noroeste 4. E aí tem Santos 6 e Portuguesa 6. Acho que a partir do Capivariano já dá uma respirada, né? O Capivariano tem 7 pontos na 9ª colocação. Partindo do princípio que do confronto entre São Paulo e Santos, alguém vai pontuar, ou os dois, né? Imaginando um empate, o São Paulo chegaria a 5 e o Santos a 7 pontos. A Ponte vencendo o derby, ela chegaria a 5 pontos. Aliás, a 4 pontos, né? 3 pontos, tem um, chegaria a 4 pontos. Ficaria ali na briga ainda em relação a essa situação. E lembrando que, na última rodada, a Ponte recebe o próprio São Paulo, né? Então tem toda essa situação envolvendo o Campeonato Paulista. Claro que uma derrota hoje deixa a Macaca em uma situação, não digo irreversível, mas deixa a Ponte em uma situação bastante complicada em relação à permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Olha, quem o mais... Pois não, CH, por gentileza? Sim. Vocês estão falando de números aí, se você me permite, por favor. Tranquilamente, evidente. Eu tenho aí a impressão, porque o campeonato não tem histórico, né? Com esse número de jogos na primeira fase. 8 rodadas, né? Pela primeira vez nós temos na primeira fase no Campeonato Paulista 8 partidas. Eu tenho a impressão, Edu, é só impressão. Eu acho que essa rodada vai determinar se a minha tese está certa. Não vai precisar de 11 para classificar e não vai precisar de 8 para escapar. O meu palpite é com 9 classifica e com 5 se salva. Vamos ver o que vai acontecer. Não é? Tem muita água para poder rolar, porque os grandes não estão disparando, Edu, e a turma de baixo está, com exceção da Ponte, está pontuando. Então, eu não sei o que vai acontecer no derby, não sei, evidentemente, mas eu tenho a impressão que não vai precisar de 8 para escapar e de 11 para classificar. É só uma tese, eu não tenho certeza, vou repetir.
O histórico do campeonato começou a ser construído nessa edição. Então aí a gente vai ter um embasamento em termos de números, o que vai ser necessário para passar de fase e para sobreviver, evidentemente. Tenho mais 2 perguntas para você, CH, mas deixa no brinco de novo. Pedro Piscinato. Pedro Piscinato, seja um bom menino, seja um bom menino. Opa! Situação de momento no brinco. O pessoal não quer entrar porque o Guarani não chegou, quer fazer o corredor verde, tá entrando. Corredor verde hoje não vai ter, Edu. Não vai ter? Não, parece que a torcida tava com bronca do corredor verde, que não tava dando muita sorte, e aí foi abolido o corredor verde. O setor que tem mais torcedores neste momento é as vitalícias. As vitalícias, bom número já de torcedor. No setor sul, atrás do gol da entrada principal, uma presença tímida ainda dos torcedores. No tobogã, os torcedores também já adentrando ali, estendendo suas faixas, suas bandeiras. No setor norte, setor do placar eletrônico, 1, 2, 3, 10 torcedores, Edu. O jogo começa às 16 horas, a escalação sai às 15. Isso. Daqui 20 minutos. Isso, correto. Pergunto, em que momento as equipes entram em campo? Faltando 20 minutos, meia hora, 40 minutos? Acho que eles chegando aqui ao estádio, não tenho esse tempo exato, mas os jogadores já se trocam a roupa de passeio, colocam a roupa de aquecimento. Daqui a pouquinho o departamento de futebol, as comissões técnicas já devem subir para o gramado do Brinco para preparar o trabalho de aquecimento. Como eu disse, o Cristiano já subiu por aqui, Gustavo Teles também, alguns atletas aí da Macaca, e daqui a pouco devem subir todo o elenco para dar início ao processo de aquecimento, Edu. Edu, só para convidar a nossa audiência no YouTube, estamos com imagens, né? Imagens aéreas através de um drone ali da chegada do torcedor. Nesse momento, chegada também ali, a imagem praticamente dentro do Brinco, a chegada do torcedor principalmente ali pela Avenida Imperatriz, né? E há uma movimentação, são imagens de drone, né? E para quem está no YouTube, está conferindo os bastidores da chegada da galera. Edu? Ah, que maravilha. Quem que pilota o drone? Boa pergunta. Essa imagem... Sensacional. É da equipe de marketing da Band, Raoni, grande profissional. Boa. É da equipe da Band, uma estrutura sensacional da nossa equipe de marketing. Mas que maravilha. Tá fácil. Tem uma imagem que o Pedro Piscinado pegou lá da torcida Ponte, lá na... A concentração, hotel, né? É Meliá, né, Pepe? Isso. Hotel Meliá. Mercury. Hotel Mercury. Mercury. É Mercury na Quidaban. São imagens que o pessoal tá no YouTube aí. O Breno tá... grande Breno, vai já comigo. Tá, as imagens, olha lá. Pessoal lá. Como é que chama o rapaz lá, o Pepe da TV? Benga TV, é isso? Plínio Palmeira. Ele tem uma oficina de carros chamada Benga TV, mas o nome dele é Plínio Palmeira. Nossa, esse cara, ele viaja com a ponte, ele que compra os rojão. Você sabe que ele estava percorrendo as ruas e isso durante a semana. Quando ele via uma pessoa com a camisa da ponte, ele dava R$50, ele dava R$100. Eu vi isso daí, Edu. Edu. Ele na imagem, pode ser que ele recolheu depois, acho que não. No ano passado, ele deu muito dinheiro aos jogadores da Ponte Preta também, pagando o bicho aí pelas vitórias nos derbys, no quadrangular final, pelo título da Série B, da Série C também. Ele pagou um bom dinheiro aí para parte do elenco do ano passado. Cara doido, sensacional. Ô, Breno Beretta, você me ouve? Eu te ouço, Edu. Você tá me ouvindo, Edu? Você deve estar com a boca espurmando pra falar em Breno. Fala, Breno Beretta. Fala, novidades do Guarani. Sorta essa espurma, Breno. Ô, meu amigo Edu Pinheiro, deixa eu tirar aqui o fone de ouvido, porque tá voltando o retorno pra mim, mas eu vou falar do Guarani, passar todos os detalhes, só que eu tenho um convidado especial aqui, Edu, e você não vai saber quem que é o convidado especial, porque eu vou entrevistar ele. É o Rodrigo. Ô, Rodrigo, a gente tem conversado fora do ar, né, que você acompanha a Rádio Bandeirantes, a tela da Band todos os dias, e o Rodrigo Edu Pinheiro é o pai do Kevin, e tá na expectativa do Kevin entrar hoje, e você vê o Kevin pela primeira vez atuando como profissional dentro de campo. Você vê no jogo contra o Primavera, ele não entrou. E hoje, será que ele entra? Será que ele marca gol? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde. A expectativa é dele entrar hoje, né? Fazer um bom jogo.
e sair com a vitória hoje e levar os 3 pontos pro Guarani. Conta pra mim, você veio com quem hoje aqui no jogo? Hoje eu vim com a mãe dele, com o irmãozinho dele e com o sobrinho dele e a namorada. E como é que tá a expectativa da família, como é que tá o coração para ver ele jogar e quem sabe, né, marcar gol da vitória, até porque a gente estava fazendo entrevistas especiais agora há pouco aqui na Rádio Bandeirantes e tantos jogadores dos dois lados, né, criados na base, que entraram e mudaram a história do jogo e mudaram a história do próprio jogador quando entra em campo e marca um gol em derby, o cara realmente vira e muda de patamar. Uhum. A expectativa é a melhor possível, né? Ele entrar, fazer um bom jogo, né? Ajudar a equipe e trabalhar para isso, que sempre foi o sonho dele e graças a Deus ele tá conseguindo realizar. E como que é para você, como pai, ver o Kevin tendo oportunidade num time como o Guarani, um jogo grande como esse? Feliz demais por ele, né? Ele já tá feliz por ele, né? Nós, como família, estamos mais felizes ainda. O Kevin é um cara que tem a oportunidade e marca gol. Foi assim na Copinha, né? A Copa São Paulo de Juniores, ainda mais contra o Corinthians, aquele jogo que eliminou o Corinthians. Foi assim no jogo contra o Santos. O que você sentiu vendo de casa? Você assistiu de casa, vendo aquele gol do Kevin, o Kevin entrando no finalzinho, marcando gol de empate contra um time grande que é o Santos. A emoção é inexplicável, né? A emoção foi demais. Todo mundo gritando, tá tudo assistindo em família e a emoção é demais, né? Não tem... É incomparável falar alguma coisa aqui assim, como que foi? É muita emoção. O Guarani ainda não chegou, né? Você tá na expectativa. Já chegou? Chegou agora, né? Acabou de entrar. E você chegou a ver o Kevin pelo vidro ou não chegou? Não cheguei a ver, porque nós já tava chegando, nós tava descendo a rua quando a hora que o ônibus chegou. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho da história do Kevin, para quem não conhece. A gente ainda não teve a oportunidade, mas vai entrevistar o Kevin. Como que ele chegou ao futebol profissional? Ele começou, na verdade, nas bases do Corinthians, né? Dos 7 aos 14 anos ele ficou lá, no Parque São Jorge, treinava lá sempre, né? Aí depois ele foi pro Audax, né? Com 15 para 16 anos. Aí ele ficou lá 3 anos no Audax, aí ele foi pra Espanha. Aí ficou 1 ano e 4 meses na Espanha e retornou pro Brasil, que meio que não se adaptou, ficou longe da família, não é que ele não gostou, ele não se adaptou lá. Mas o país em si, ele sempre falou bem, né? Mas aí ele voltou pro Guarani, aí teve um período que ele treinou aqui 3 meses, não assinou contrato, por causa que era uma transferência internacional e o Guarani ficou meio assim de assinar, de pagar algum tipo de multa. Aí ele foi pro Criciúma, daí no Criciúma ele ficou acho que 6 meses, aí retornou pro Guarani. Aí quando ele retornou pro Guarani, ele assinou o contrato e tá aí até hoje. E qual que é a sua expectativa de placar hoje para encerrar com você, agradecendo sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, a audiência, todos os dias você está acompanhando a gente? Eu gostaria muito que fosse 2-0 pro Guarani e 2 gols do Kevin, óbvio. Um abraço para você, boa sorte para você e para a família. Amém, obrigado, o senhor também, bom trabalho. Valeu, tá aí o Rodrigo, pai do Kevin e do Pinheiro, falando com a gente, a torcida chegando cada vez mais em maior número, torcedor entrando, torcedor todo na porta da lojinha. Pessoal mandando um abraço para você também, de Santo André, o Bruno que veio de Santo André. Pode falar no ar. O Batista que tá aí? É o Edu Pinheiro. O Edu, é Esaú que tá falando, ensinar o Batista. Ele até falou a história bonita de Esaú e Jacó. Só que ele falou Esaú, então é Esaú meu nome. Bugrino, fanático, estamos aqui hoje e é 3-0 o Guarani hoje. Valeu, Muito obrigado, bem. Um abraço para você, obrigado pela audiência na Rádio Bandeirantes. Todo mundo mandando um abraço para você, viu, Edu? Olha, muito obrigado pelo carinho mesmo. E pra você, Breno, sensacional suas entrevistas. Você viu que o Beto Zini falou você, né? O Breno é fora de série. Ele fica fustigando o dia todo em entrevista e pegou o pai do Kevin. Que história maravilhosa. Audax, Espanha, Guarani, Criciúma e voltou pro Guarani. Sensacional. Eu tenho que dar uma faturada. Convidados especiais vão continuar. Tigrão e Gleger na sequência. Faltam quantos minutos para a escalação? Agora, me ajuda aqui, ô Boris. É 14h47, 13? Faltam quase 12, ó. Vai virar agora, vão faltar 12 minutos. Trocou a camiseta, hein, Greg? Sensacional. Eu volto já já! Não entra no ar, não, hein? Você está na Bandeirantes em Concentração.
Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Concentração. Edu Pinheiro. Pedro Piscinato para provável ponte. Dá para arriscar, Pedrão? Edu, vamos lá, só um detalhe antes. Neste momento o técnico Marcelo Fernandes está aqui, bem próximo ao banco de reservas, aqui onde a Ponte Preta vai ficar. Tá dando aquela entrevista exclusiva para os canais de televisão, também para os meios de comunicação do Paulistão. E ao lado dele está o Kevson, lateral esquerdo, que chegou essa semana vindo de empréstimo da equipe do Santos. Ou seja, devemos ter o Kevson aí na lateral esquerda iniciando a partida. Uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Pacheco do lado direito, David Braz e Lucas Cunha na zaga e o próprio Kevson na lateral esquerda. No meio de campo, acredito em Rodrigo Souza, Tarek, Cristiano, talvez o Elvis. No ataque, Diego Tavares, Luiz Felipe, talvez o Luquinha. Edu. Ok, perfeito. O Breno, acho que deve estar se deslocando da loja do Guarani até a cabine, até o gramado. Então depois ele fala o provável Guarani, se bem que daqui a pouco sai a escalação. Ô Gleger Zorzin, um abraço, boa tarde, Gleger. Tudo bem com o amigo? Sua expectativa, Gleger? Não. Espera um pouquinho, não está saindo o Gleger, não está saindo. Oi, Gleger, não está saindo. Já vamos ajustar, não está saindo. Alô, Edu. Atenção, melhorou, alô, Edu. Gleger, saiu. Melhorou, né? É só um ajuste aqui, viu, Edu? Perfeitamente. Edu, você sabe que o Leandro Bola está me cornetando aí no grupo. Eu? Né? Jamais. Tá uma olhadinha Nunca. Ali. Tá dando uma cornetada legal. Tá Jamais faria isso com aqui, você. Né, pra dar aquela... Hoje é longo, né, Edu? Hoje a transmissão é longa e não temos que se preparar. Penteado tá na régua. E, Edu, eu queria Derby 213, e a gente sabe que o Derby é sempre um momento que vem contar sempre mais uma história, né? Mais uma história, seja ela boa, seja ela ruim, para um lado legal, para o outro nem tanto, às vezes um empate, né? E a gente sabe que o equilíbrio nos números desse grande clássico é muito legal. Muito legal. Até nós participávamos durante a semana no programa Os Donos da Bola, né? E lá no Na Lata, as perguntas eram sempre direcionadas aos derbys, né? Histórias de derby. E o Batista teve um momento lá que ele fala dos gols, né? Quem fez mais gols? E olha pra você ver a diferença de apenas um gol. Se eu não me engano, o time da Ponte é melhor nos gols, né? Com um gol só à frente do Guarani em toda a história. Então olha pra você ver que legal, que equilíbrio. E eu, Edu, sem dúvida nenhuma, sou um privilegiado. Vou dizer assim, tava falando isso agora, minha família tá aqui em casa e eu tava comentando com o Sergião, meu pai, que eu sou um privilegiado, porque eu tive a oportunidade de estar em campo, na base, nos profissionais, e hoje
mais uma vez fazer parte de um grande time e tá aqui, ó, na Rádio Bandeirantes, nesse timaço de Carlos Batista, para que a gente possa estar nessa transmissão. Grande abraço, Edu. Tamo aí, pronto. Você também, seja bem-vindo, grande Gleger Zorzin. E de Gleger pra Tigrão. Oi, Tigrão, mais um derby. Um abraço, boa tarde. Oi. Alô, Edu. Seu Tigrão. Boa tarde. Boa tarde. Você tá bem, Tigrão? Grande abraço a você, um abraço aos demais companheiros, um abraço aos amigos do Concentração. Expectativa grande, gigante. Espero que tenhamos uma festa linda, sem violência. Dentro de campo é com eles lá, eles que se entendam. Eles são todos responsáveis, profissionais. Eu espero ver um jogo no nível, à altura da tradição desses dois grandes clubes. O Guarani indo para 115 anos, a Ponte indo para 126 anos de existência. É muita história, há muito equilíbrio. O Guarani tem uma vitória a mais do que a Ponte na história dos derbys. A Ponte tem um gol a mais do que o Guarani em mais de 100 anos de derby. Ou seja, não é brincadeira, não. É muita história. Hoje o momento do Guarani é melhor, mas nesse jogo, quando a bola rola, às vezes as coisas mudam. Acho pouco provável. Acho essa escalação que deu o Piscinato aí, uma escalação de um time muito frágil da Ponte, em se tratando e sendo confirmada essa zaga aí, né? É uma zaga lenta, vulnerável, que já tomou gol pra caramba, né? Tomou 9 gols em 5 partidas, é muita coisa, né? Então, eu espero que tenha alguma... Eu acho que o torcedor da Ponte também espera que tenha alguma surpresinha de última hora aí, o Simon aparecendo, ou o Diego Leão, porque David Braz e o Cunha aí, vou falar pra você um negócio, hein? É dose para leão pro torcedor da Ponte. O Guarani deve explorar isso, mas tudo isso é teoria. De repente entram esses dois mesmos e eles acertam aí uma grande partida, sentem o clima do derby. A Ponte tem algumas armas, alguns jogadores que chegaram. O favoritismo do Guarani era maior do que é hoje. Os fatos ocorridos nessa semana, 3 contratações que chegaram, mais a reintegração do Elvis, deram mais opção para o Marcelo Fernandes. É bem verdade que a parte física do Guarani é muito melhor, a preparação do Guarani não sofreu interrupções, o Guarani está correndo mais do que a Ponte, mas nesse jogo a superação às vezes impera. Então o favoritismo que era indiscutível, ele continua hoje, com o clima, com 20 mil pessoas a empurrar o Guarani para cima da Ponte, mas ele já não é tão flagrante como era na semana passada, ou seja, a Ponte se reforçou. O Marcelo Fernandes ganhou mais opções. E agora é com eles lá dentro. Eu só espero que tenhamos uma linda festa e sem violência. Nem dentro de campo, nem dentro do estádio, nem no entorno do estádio e nem em qualquer ponto da cidade de Campinas. É isso que a gente deseja para que tenhamos uma grande repercussão do clássico e que só se fale coisa positiva, independente do resultado. E não coisas negativas, que venham, inclusive, a prejudicar a boa, a sensacional imagem da própria cidade de Campinas. Estou aqui à sua disposição, Eduzão. Grande abraço. Muito bem. Ô, Tigrão, sensacional. Bolis, homem dos números. Oi. Quantos minutos para sair a escalação? Nesse momento, 3. 14h57, a previsão 15 horas. Tem aquela história do derby, se bem que isso ficou mais por passado, né? Antigamente os times demoravam mais. Hoje tem uma padronização, então por volta aí das 15 horas, daqui a alguns minutos, as escalações de Guarani e Ponte Preta para o derby 213, Edu. Sabe aqueles veinhos esclerosados? Foi a mesma pergunta. Tô assim, viu, Boris? Não, fica tranquilo, Edu. Estou aqui, já diria aquele nosso amigo, a serviço do rádio. Pedro Piscinado, dá uma olhada aí, ô Pedrão. Saiu a escalação. Vai que adiantou aí, Pedrão. Saiu? Ainda não, Edu, ainda não. Paulo Santana, assessor de imprensa da Ponte aqui, tá com a pastinha embaixo do braço
Parece os números da Mega Sena, Edu. Não abre por nada a pastinha. E só um detalhe, a Ponte Preta vai de camiseta branca, calção preto e acredito que meias brancas também, assim como no último derby disputado aqui no Brinco de Ouro. Naquela oportunidade a Ponte venceu por 1-0, o tradicional derby do Toró. Macaca deve repetir o mesmo uniforme daquela oportunidade. Camiseta branca, calções pretos e meias brancas, Edu. Paulo Santana sabe muito tempo de Correio Popular escrevendo sobre a Ponte também, na assessoria da Macaca, né? Breno Beretta, dá uma olhada aí, Breno. Saiu a escalação aí, alguma coisa? Olhe, estude, investigue. Enquanto isso, a pergunta para o CH. A Ponte no meio. Será que Elvis e Cristiano, dois deles no meio, significa que tira um atacante? Se combina, se o Elvis fica mais à frente e justifique a lateral direita do Guarani, se o Rafael Rodrigues for mais escalado no lugar do Cicinho em CH. No caso do Guarani, ele vai repetir a escalação, essa é a minha expectativa. O Rafael tá dando conta, não é o Cicinho, é outra característica, tanto o Rafael é zagueiro, não é lateral. Mas em 3 partidas ele ganhou 7 pontos, portanto vai jogar o Rafael. Pelos lados da Ponte, se eu sou o Marcelo Fernandes, eu escalo Cristiano e Elvis junto, os dois, não é? Agora o que ele vai fazer eu não tenho a mínima ideia, mesmo porque tem um componente que eu não tenho. 2 semanas do Elvis sem treinar. Isso atrapalha? Não, ele vai pro jogo, tá em forma ou não tá? Eu não tenho essa informação. Portanto, assim, tratando que todo mundo tá bem, eu começaria o jogo com Cristiano e Elvis. E se isso acontecer, o Elvis deve ficar um pouco à frente. É apenas uma opinião, um palpite, Edu. Pedro Piscinato. Edu, a gente conseguiu, daquele jeitinho brasileiro, conversando com o rapaz aqui da federação, temos escalações. Todo contente, hein, Pedrão? Pegou fiscal da federação. Tá esperto, hein? Você tá esperto, hein? Mas dá pra entender? Você viu só, Tigrão? Você viu? Vai dando brecha pra você ver. Aquela voz mole, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aí. Daqui a pouco ele tá mais astuto do que Edu. o falecido, que Deus o tenha, Juarez Soares, quando era repórter. Pois não, saiu Edu acentuado. Eu só ouvi Antes da escalação, até para criar um certo clima aí, queria que o Tigrão e o CH falassem do desafio ontem na tela da Band, porque ninguém falou nada. E o Gleger Jorginho foi lá no Brinco de Ouro e fechou o gol. Pedro Piscinato e Breno Beretta. De calça eu não ainda. ouvi nenhum tipo de comentário. Eu gostaria de saber aí do Tigrão e do CH, até porque, só para anunciar aí já, que a audiência é maravilhosa e gigantesca da Bandeirantes, estou novamente no DM, viu, o CH? E o Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Eu acho que ele não fechou o gol. Ele tapou o gol, porque tá gordo pra caramba. Tapou, não tinha espaço pra nada. Ele era o tamanho da largura do gol. E deu impressão pra mim também que tinha engolido o bambu inteiro. Porque ele não dobrava o corpo, cara. Ele só pegou as bolas que foram nele. Mas ele não fazia aquela curva. A coluna dele parece que estava engessada. Eu fiquei preocupado. Achei que sairia dali para a ortopedia do Mário Gatti. Edu, não tem análise, né? Oi? Edu, não tem análise. O cara vai pra fazer uma competição de calça jeans. Desculpa. Eu passo dessa molhada sem ainda. comentário. Ele se acha. E parece que rasgou lá no fiofó, hein? Descosturou no fiofó. Ele saiu com as 2 mãos pra trás. Bom, temos a Ponte. Deixa eu ver aqui. Guarani também. Guarani também? Atenção, hein? Você me ouve, Pedro? Breno, você me ouve? Então vamos lá, vamos aqui com a Ponte, então. Escalação da Ponte, com Pedro Piscinato, Maestro Elton Grimaldi.
Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes com novidades. Diogo Silva é o camisa 12 no gol, capitão da Macaca. Na lateral direita, Pacheco tem a 28, dupla de zaga de David Braz 33 e Lucas Souza 3. E na lateral esquerda, Kevson, camisa 37. No meio campo, Rodrigo Souza 5, Gustavo Teres 35, Tarek 38, Cristiano 10. E no ataque, Diego Tavares com a 7 e Brian Borges 77. Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, David Braz e Lucas Cunha na zaga e Kevson na lateral esquerda. No meio de campo, 3 volantes, Gustavo Teles 35, Rodrigo Souza número 5, Tarek 38 e Cristiano de 10. No ataque, Diego Tavares tem a 7, Brian Borges tem a 77. Edu, eu tô acreditando que o Cristiano possa jogar ali de falso 9, talvez um centroavante, com Diego Tavares de um lado e Brian Borges de outro, Edu. E no banco? No banco tem Thiago Coelho, número 1, Júlio, número 2, Rabelo, número 4, Diogo Moura, 8, Luiz Felipe, 11, Miguel, olha o Miguelzinho aí, xodó do acesso, 17, Rômulo, 18, Jean Carlos, 20, Juan, 27, Elvis, camisa número 67. A escolha desse número é em homenagem ao pai dele. Quando o Elvis chegou à Ponte Preta, o primeiro número que ele usou foi o 62, em homenagem à mãe. E agora ele usa o número 67 em homenagem ao pai. Fechando o banco da Macaca, Luquinha 70 e Pedrinho 80, Edu. Tirando o Elvis e tirando o Jean Carlos, que aliás é revelado na base também, mas já há um certo tempo profissional, o resto é tudo molecada, é isso, Pedrão? Ó, o Luiz Felipe atacante contratado, tá com a camisa número 11. De resto, todos da base. Tem o Miguelzinho também, herói do acesso, fez gol naquela partida contra o Náutico, já estreou no profissional, mas pela primeira vez em 2026, Miguel relacionado para uma partida, Edu. Bugre também escalado, atenção, Elton Grimaldi, na voz de Breno Beretta. Guarani de Kaique França 1 no gol. Na lateral direita, Rafael Rodrigues com a 3. Dupla de zaga, Jonathan Costa 4 e Maurício Antônio com a camisa número 13. E na lateral esquerda, Emerson Barbosa. No meio campo, William Farias tem a 5. Nathan Melo tem a camisa número 8. E Isaac, camisa 10. No ataque, Mirandinha tem a 11. Maranhão tem a 9 e Guilherme Parede tem a 7. Guarani num 4-3-3, Edu. E o banco? Banco do Guarani tem Matheus Klaus 12, Cicinho número 2, Ralf 14, Matheus Povo a 15, Renan Castro 16, Dentinho 17, Kevin 18, Luca 19, Diego Torres 20, Cauã Jesus 21, Guilherme Cachoeira 22 e Ebert, ex-Ponte Preta 23, Edu. Então pela quarta vez seguida o Guarani repete a escalação. Olha o homem do apito. Quem apita é Flávio Rodrigues de Souza, tem 45 anos, já apitou um derby na carreira. O assistente número 2 é Daniel Luiz Marques, assistente número 1, na verdade, Daniel Luiz Marques, assistente número 2, Bruno Silva de Jesus, quarto árbitro é Salim Fen de Chaves e o VAR fica a cargo de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, Edu. E a hora que você tiver a ponte daquela escalação da assessoria, você passa aqui no grupo, tá bom, Pedrão? Com certeza, Edu. Muito obrigado. Oi, Tigrão, escalados, aí os atletas inicialmente para o derby 213. Bom, no Guarani tudo rigorosamente dentro daquilo que a gente esperava, que ele ia realmente manter o time que nos últimos 9 pontos foi bem, disputou 9 e ganhou 7, ganhou 6 pontos fora de casa, marcou 3 gols e sofreu apenas 1, então tudo dentro rigorosamente do previsto e para mim é coerente o Matheus Costa. Agora, na ponte, essa zaga aí não inspira confiança, boa sorte a ela. O Kevinson estreando num jogo desse é uma grande incógnita, como é que o jogador vai sentir, é um garoto de 22 anos, salvo engano,
Eu acho que no meio está correto, porque a Ponte tem uma zaga muito vulnerável. Pacheco na direita era esperado, Diogo Silva, o meio de campo com 3 volantes. O Tarek, que é uma das novidades, contratações, entrou aí a primeira vez na partida contra o São Bernardo, já está indo para o seu 3º jogo. Rodrigo Souza é um esteio, um cara que marca muito, mas estava muito desgastado de jogar 2 vezes por semana. Agora a Ponte teve uma semana toda para descansar um pouco e treinar um pouco. Então jogou a última vez sábado passado contra o Noroeste. Acho que vai subir de produção fisicamente o Rodrigo Souza. O menino Gustavo Teles, com a bola no pé ainda é um pouco afoito, mas marca muito, tem muita energia, se movimenta muito. Vai tentar encurtar os espaços de criação e de trabalho de jogadas do Guarani. E o Cristiano, para mim, foi muito bem contra o Noroeste, fez um gol, poderia ter feito o segundo. A bola foi na trave, para mim ele foi empurrado por trás, foi tocado, foi pênalti, poderia ter feito o segundo gol. Eu talvez fizesse uma outra situação, já que o Brian Borges, ele é lateral esquerdo, lateral direito e faz também uma segunda linha, ele deve atuar ali à frente do Diego Tavares, né? Eu faria diferente, já que o Brian Borges está estreando e pela baixíssima produção do Diego Tavares, eu começaria com o Elvis no meio e liberando o Cristiano para ser o falso 9, quase que 9 verdadeiro, junto com o Brian Borges. Ele é um cara que no jogo contra o Noroeste protagonizou as principais jogadas ofensivas do time da Ponte, fazendo gol, botando bola na trave, enfim, criando as principais situações bem adiantado, bem próximo da grande área e dentro dela. Agora, contra isso que eu estou dizendo, tem a questão da condição física do Elvis. Esse aqui é um detalhe importantíssimo. O cara já tem esse problema de sobrepeso. E ainda há 2 semanas aí, vai embora, não vai, Justiça do Trabalho, vai pro Guarani, vai pro Brasiliense. Então não tem gás, não tem nenhuma condição para 90 minutos. Então pode ser uma mudança, inclusive, tática do time da Ponte para o segundo tempo, dependendo, obviamente, das circunstâncias do jogo. Então falei mais da Ponte porque tem novidades e no Guarani, corretamente escalado, coerentemente escalado, nós poderíamos questionar aqui o Rafael na lateral direita e não o Cicinho, poderíamos questionar o Maranhão no comando de ataque e não o Kevin, mas são sutilezas e a esta altura do campeonato e pelo resultado das últimas rodadas, pelo crescimento do Guarani, que é o 5º colocado, que está aí no bloco dos classificados para a próxima fase, não dá para discordar da coerência, da consistência mental do treinador que falou, pera um pouquinho, eu venho bem em 3 jogos, eu vou mexer logo no derby, e aí se não der certo, aí eu tô na roça. Então eu vou com aquilo que vem dando certo e se precisar, se o jogo exigir, eu mexo com o jogo em andamento. Correto, o Guarani, mais encaixado do que a Ponte, melhor preparado fisicamente e jogando em casa. Muito bem. Ô, Boris, por favor, repita as escalações e já joga pro CH comentar, Boris, por gentileza. O CH tá de olho. Guarani, então, escalado pro Derby 213 com Kaique França, Rafael Rodrigues, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson, William Farias, Natan Melo e Isaac, Mirandinha, Guilherme Parede e Maranhão. Já a Ponte Preta de Diogo Silva, Pacheco, Lucas Cunha, David Braz e Kevson, Rodrigo Souza, Tarek, Gustavo Teles e Cristiano, Brian Borges e Diego Tavares, CH. Olha, Bolis, no Guarani não tem muito o que acrescentar, o treinador está correto, ele acerta ou erra com a cabeça dele, com as convicções dele. A gente pode aqui discordar de uma coisa ou de outra, e eu discordo, mas eu não posso deixar de registrar que o que o Guarani tem feito tem sido, pelo menos, competente, positivo, né? Fez 7 pontos em 9 possíveis nos últimos 3 jogos, então não dá para ficar discutindo, não é? Então, como diria ele, Carlos, nesse momento o certo é que dá certo. Então ele foi com o Rafael na lateral direita e com o Maranhão quadrado na frente,
foi conquistando os pontos e assim o Guarani está brigando por classificação, na minha modesta opinião. A Ponte, eu posso comentar da zaga, não é? Que é uma temeridade. David Braz e Lucas Cunha, talvez seja por isso que o treinador aumentou um volante para se jogar mais protegido. O problema é que o empate não serve para nada para a Ponte. Pode ter que tentar vencer o jogo. Eu gosto muito do trabalho do Marcelo Fernandes. E eu tô falando antes do jogo começar, não é? Falar depois é fácil. Eu não faria desse jeito. Eu não tiraria o Elvis desse jogo, mas de jeito nenhum. Ah, mas ele em 2 semanas não dá para ficar muito pior do que ele já estava, que não estava bem. Só que é um jogo que você precisa de cara tarimbado. Eu não tiro o Elvis do time de jeito nenhum. Ele faz uma dobra aqui do lado do campo com o Brian Borges, deve jogar na frente do Kevson, do lado esquerdo, mas isso pode inverter também, porque o Brian Borges joga na direita também. Então me parece aqui que nessa escalação o ataque vai ficar Diego Tavares, vai ficar com o Cristiano como falso 9, às vezes como meia, às vezes como falso 9, e o Brian Borges na frente do Kevson. Vamos ver como é que a Ponte... Isso aqui é novidade para mim. Eu não vou chamar de invenção, porque como eu não vi nenhuma vez, não é? Eu não posso ficar condenando. Mas que eu não deixaria o Elvis no banco de reservas, não deixaria, Edu. Oi, Gleger, escalado, sua opinião? Tudo bem, né, Edu? Olha, para falar do Guarani, que é o mandante, o Guarani está bem escalado, a gente sabe que a perspectiva era essa mesmo, né, de manter o mesmo time, do Guarani jogar com a mesma escalação das últimas rodadas, e é o que faz o Matheus Costa. E ele acerta, viu, Edu? Até porque a gente sempre discute uma posição ou outra, mas o time tá ganhando, né? Eu acho que o grande problema do Guarani hoje na partida não é nem a escalação. Eu falava muito isso o ano passado, e depois do acontecido, o Guarani acabou não subindo, né? Empatando aquele jogo contra o Náutico em casa, depois teve o jogo contra a Ponte também, que ele acabou sendo derrotado, e aí não conseguiu a classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro. O problema do Guarani nas mãos do Matheus, desde lá do ano passado, tem sido muito a questão emocional. E o Matheus participa do programa efetivamente esse ano, nos programas do final do ano lá, e eu pergunto isso para ele. E ele concorda. Realmente faltou a parte emocional para o Guarani. E o derby, Guarani-Ponte, Ponte-Guarani, às vezes a parte técnica ela é deixada de lado e o emocional faz a diferença. Então eu acho que essa é a única preocupação do torcedor bugrino. Porque o time tecnicamente é bom, tá ajustado, tá bem encaixado, tem feito bons jogos, né? Aquele jogo contra a Portuguesa foi muito bem ao Guarani. O próprio jogo do Velo também, apesar de achar que o Guarani em alguns momentos recua demais, dá muita chance pro adversário. Contra o Santos aconteceu a mesma coisa e fez um gol no finalzinho com o Kevin. Então assim, a preocupação do torcedor com o Guarani não é nem a escalação, se entra esse ou entra aquele. Eu acho que é o aspecto emocional que o Matheus Costa, ele em alguns momentos deixa a desejar. A Ponte, Edu, a gente sabe que tem essa questão do miolo de zaga, do sistema defensivo, e olha, olhando aqui, e depois a gente vai ver, claro, e a hora que a bola rolar, tanto eu, o Tigrão quanto o CH nós vamos definir, mas aparentemente a Ponte vem com 2 linhas de 4. 2 linhas de 4, né, e 2 homens à frente. Porque ele vem com o Kevson, né, que tá estreando, vem do Santos, jogador, tava lá no Sport. É bom jogador esse lateral esquerdo, vai dar uma reforçada, ele é um jogador que muito mais marca do que apoia, e aí a entrada do Brian Borges numa segunda linha, fechando essa segunda linha de 4, pelo lado esquerdo, né? Tarek, Rodrigo e o Teles deve fazer do outro lado, para fechar também, dar um pouco mais de sustentação, e à frente o Tavares junto com o Cristiano, mais solto, o Tavares mais solto, e o Cristiano centralizado. Até para tentar, Edu, fortalecer a saída de bola do Guarani. Porque o Marcelo Fernandes é um cara inteligente, ele é um cara que tem muita leitura de jogo, e ele sabe que se deixar o Natan, né, o Natan Melo jogar, ele vai ter problema. Porque o Natan é um baita de um jogador, ele arrasta essa bola, ele tem qualidade, cabeça erguida, então creio eu que o Marcelo tenta povoar um pouco mais, trazer as 2 linhas um pouco mais próximas, para congestionar ali o setor, para que o Guarani não consiga a iniciação das jogadas.
Acho que essa é a ideia do Marcelo. Não dá para dizer que está errado. Eu acho também, eu até vendo o Elvis no banco, fiquei um pouco surpreso. Acho que ele poderia entrar, mas o Elvis está mal fisicamente. Mas vai até onde aguentar, cara. Coloca o Elvis e olha, vai só o primeiro tempo. Tá bom demais, joga só o primeiro tempo, né? Porque o Elvis tem qualidade, tem a bola parada, é um jogador experiente, é um jogador acostumado com esse tipo de jogo. Porém, a gente não sabe o que foi conversado, o que foi discutido. E o Marcelo também não tá rasgando nota de 100, né, Edu? Diante de toda a miséria técnica que ele tem no elenco hoje, se ele tá deixando o Elvis no banco, algum motivo tem. Ou o Elvis, né, deve ter falado, olha, vou conseguir jogar lá no segundo tempo, tal, me segura para a segunda etapa. Isso aí é tudo discutido, conversado, atleta, comissão técnica. Provavelmente foi isso que aconteceu, viu, Edu? Bem, destaque final do Concentração, já o amigo Batista abrindo aqui. Breno Beretta, então no banco a novidade é Ebert, é isso? Exatamente, Edu. O Ebert está no banco de reservas. Aliás, hoje pode fazer sua estreia com a camisa do Guarani. E os jogadores do Guarani estão no processo de aquecimento nesse momento aqui no Brinco. Tanto os goleiros quanto os jogadores de linha. Confirmando e conferindo o bugre de Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan Emerson, o capitão William Farias, Natan Melo e Isaac. Na frente, Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão. Time do técnico Matheus Costa. Definido e escalado, e a torcida vai entrando aqui no Brinco, Edu. Muito bem, Pedro Piscinato, destaque final, repetir a escalação da Ponte. E no banco, eu quero o nome e a posição. Pedro Piscinato. Ponte Preta e escalada definida pelo técnico Marcelo Fernandes, com Diogo Silva 12 no gol, capitão, Pacheco na direita, David Braz e Lucas Cunha na zaga e Kevson, estreante nesta tarde, do lado esquerdo. No meio de campo, 3 homens, Rodrigo Souza com a 5, Tarek com a 38 e Gustavo Teles 35. No ataque, 3 jogadores, Brian Borges estreando com a camisa 77, Diego Tavares, melhor dizendo, do outro lado com a camisa 7 e Cristiano com a camisa 10, que era de Elvis. Cristiano vai jogar numa função aí de um falso 9, podemos dizer assim. No banco de reservas, a Ponte Preta tem Thiago Coelho, que é goleiro, Júlio, lateral direito, Rabelo, zagueiro, Diogo Moura, que é meia, Luiz Felipe, atacante, Miguel, meia atacante, Rômulo, volante, Jean Carlos, lateral esquerdo, Juan, volante, Elvis, camisa 67, em homenagem ao pai, meia, Luquinha, 70, atacante e Pedrinho, também meia, Edu. Meus amigos, está encerrado o Concentração Bandeirantes. Começamos ao meio-dia com o Super Breno Beretta e grandes convidados. Na sequência, é ele mesmo. Chegou em 1984 e vai ser o derby de número 62 na minha contabilidade. Derby 62. Ele fez 61, sendo que 3 foi na TV. Então, 58 derbys no rádio e 3 na TV, totalizando 61. E vem aí o 62 derby dele aqui na Rádio Bandeirantes, seu amigo Batista. E até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br.
KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Campinas, alô, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Derby 213. Aqui na Bandeirantes o show vai começar. Já já a bola rola, partida marcada para as 4 da tarde. Está no ar mais uma grande jornada esportiva Bandeirantes. Derby, mais um capítulo de uma rivalidade que atravessa gerações, divide famílias, silencia as ruas e transforma o futebol em algo que vai muito além dos 90 minutos. O Guarani traz para campo a sua história de campeão brasileiro de 1978. Do outro lado, a Ponte Preta traz a força da camisa alvinegra, a mística do majestoso e a identidade de um clube acostumado a lutar e a se reinventar. É exatamente isso que a Ponte está fazendo dentro deste Campeonato Paulista, onde ela foi 4 vezes finalistas. No clássico desta tarde, atenção uma vez mais está no ar. Olhares atentos, corações acelerados. Tudo aquilo que a gente vê ao longo de cada partida em qualquer campeonato. No derby tudo fica superlativo. A emoção rola solta e já já a bola vai rolar e você vai conferir tudo aqui na Bandeirantes. Em campo, o Guarani se preparando, fazendo o trabalho de aquecimento. À esquerda das cabines de rádio, à direita. Ali no gol do placar eletrônico, o time da Ponte fazendo o trabalho de aquecimento. Já já a bola vai rolar. E aqui na Bandeirantes, oferecimento Seara. Presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Igatacado. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas e especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final. Seu negócio
ou indústria. Acesse kstubos.com.br e Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Guarani é o mandante, Guarani e Ponte Preta vão correr atrás da bola daqui a pouco. Partida marcada para as 4 da tarde, começamos com o mandante Guarani. Informações iniciais do Bugre, Breno Beretta. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani vai com a mesma formação das 3 últimas rodadas, o empate diante do Santos aqui no Brinco e as 2 vitórias fora de casa, contra o Velo Clube e também diante da Portuguesa. O Bugre que teve uma semana cheia de preparação para o jogo desta tarde, o técnico Matheus Costa aposta na continuidade no esquema 4-3-3. A principal novidade hoje no banco de reservas, Ebert, que até alguns dias estava treinando na Ponte Preta e foi contratado pelo Guarani, saiu no bid ontem e hoje fica à disposição do treinador bugrino. É claro que o Bugre vai em busca da vitória diante da Ponte para ficar mais próximo da classificação. E eu sei descobrir, vai ter bicho especial se o Guarani vencer o jogo de hoje. A expectativa é de casa cheia, de mais de 19 mil torcedores para empurrarem o Guarani aqui no Brinco, Batista. Informações da Ponte Preta. Ponte é o visitante aqui no Derby 213. Pedro Piscinato. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, um grande e forte abraço para você e um abraço especial também para todo mundo ligado aqui na Jornada Esportiva Bandeirantes. A Ponte Preta que acertou a contratações de reforços durante essa semana, um deles está vetado, não fica à disposição do Marcelo Fernandes para o Derby, é o Jonathan Cafu. Ele sentiu uma lesão na coxa esquerda no treino da quinta-feira, portanto desfalca a Macaca nesta reta final de Campeonato Paulista. Outras 3 contratações, o lateral esquerdo Kevson, Brian Borges e também o Luiz Felipe. Kevson e Brian Borges na equipe titular, Luiz Felipe como opção para o Marcelo Fernandes no banco de reservas. E a principal novidade desta semana, o retorno de Elvis, o ex-camisa 10 da Macaca. Foi sondado pela equipe do Guarani, aflorando ainda mais o clássico campineiro, mas retornou à Ponte, treinou normalmente na manhã de ontem e hoje também fica à disposição do Marcelo Fernandes no banco de reservas. A Macaca que busca a primeira vitória em 2026, Batistão. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante, indomável e o seu destaque inicial. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Jornada muito especial, jornada de derby é sempre diferente. Eu espero um jogo tenso, nervoso, com muita pressão do Guarani para cima da Ponte. E a expectativa, né, de qual será o resultado prático dessa operação realizada pela Ponte, colocando o manchão no pneu com o carro em andamento. A Ponte tem jogador que chegou há 3 dias, há 2 dias, o Elvis voltou a treinar ontem, um pedacinho só. Aí tem lateral que vai jogar fazendo a segunda linha no ataque. O Gustavo Teles, que não vinha atuando, começa o jogo como terceiro volante. É, em tese, uma confusão tática, mas que ninguém se iluda com isso, porque o Marcelo Fernandes é muito competente e com 1 hora de treinamento ele deve ter dado uma ajeitada na casa
e a Ponte vai ver o que é que consegue fazer, se tem chances de surpreender. O Guarani organizado, encaixado, mesmo time na 4ª rodada consecutiva, melhor preparado fisicamente e jogando com o público inteiro a impulsioná-lo contra a Ponte, em casa e com torcida única, apenas a torcida bugrina. Então, com as componentes pré-jogo, não precisa ser gênio para projetar que o Guarani tem mais condições de ganhar o jogo, está mais próximo da vitória. Mas no derby eu fico sempre com um casal de pulgas de raça atrás da orelha. Por quê? Porque o derby é mais empoderável do que a própria imponderabilidade do futebol. Então, vamos aguardar, porque o favoritismo, que é indiscutível sim do Guarani, ele termina às 15h59. Às 16h, quando a bola rolar, tudo pode mudar em poucos instantes. Mas, com as componentes pré-jogo que temos, eu tenho que dizer que o Guarani começa o jogo mais próximo da vitória, CB. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, que tenhamos aqui um grande derby. Nas escalações, nos momentos, nas escolhas na parte teórica, o Guarani tem mais chances de vencer o clássico do que a Ponte. Principalmente porque a Ponte traz mais uma vez essa zaga que dá arrepios em todo o torcedor pontepretano. E tudo isso é na teoria. Na prática, tudo pode mudar. Mas a tendência, se o Guarani jogar futebol e estiver organizado, o Guarani tem chance de ganhar. Isso na teoria. Como se trata de clássico, de derby, a Ponte pode surpreender com toda certeza. Mas para mim não há dúvida, Batista. O Guarani, com essas escolhas, é o favorito para ganhar o jogo. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batistão, um abraço para você, especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Grande clássico, grande jogo, 213 o derby. E olha, claro, né, Batista, a expectativa sempre é a paz do lado de fora, é a paz dentro do campo, que seja apenas jogado futebol, é isso que a gente espera e é isso que a gente deseja. As duas equipes em situações distintas, o Guarani melhor, dentro do G8, 8 pontos, praticamente já dando um passo importantíssimo para a próxima fase do Paulistão, e a Ponte precisando se recuperar, apenas um ponto na zona do rebaixamento, faltando poucas rodadas, e a derrota hoje praticamente decreta, né, o descenso do time pontepretano. Então olha para você ver o tamanho desse jogo, dá para discutir escalação de um lado, escalação de outro, mas eu quero dizer uma coisa, independente da escalação, parte técnica, parte tática, para esse jogo de hoje, com todos esses ingredientes que eu acabei de dizer, o que vale, Batistão, é aqui, ó, o emocional das duas equipes. E quem já está conosco, curtindo o som da Bandeirantes Campinas, é o Cláudio Zaidan. E o Manuel, filho do Zaidan, grande Manuel, curtindo o som da Bandeirantes lá em Uberaba. Valeu, Zaidan, mestre. Cláudio Zaidan e o Manuel curtindo o som da Bandeirantes. Os números do derby 213, Leandro Boles está registrado. Alô, Boles, um abraço para você, boa tarde. Boles vai com os números do derby ao longo dessa jornada que você acompanha aqui em FM 85,7. Oi, Batista. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Oi, Bolis. Agora sim, olá, Batista, um grande e forte abraço para você, para a galera da Rádio Bandeirantes. É isso mesmo, mais um derby, o derby 213, já aí no brinco. Estarei de olho ligado nos números do derby, como por exemplo nas faltas. Nós tivemos nos últimos derbys poucas faltas, nenhum cartão vermelho, por exemplo. Estarei de olho trazendo todas as informações de finalizações, escanteios, posse de bola, faltas, enfim, os números do derby, Batistão.
E você, ouvinte Bandeirantes, dê o seu palpite, participe do Palpitão do Derby. No @Rádio Bandeirantes Campinas, é no Instagram. Tem 10 super combos. Tem furadeira de impacto da Uesco, tem liquidificador da Mundial, tem cafeteira da Mundial, tem também uma cafeteira Arome 18 xícaras, enfim, tem sanduicheira da Mundial, tem vários prêmios, cada combo tem uma sequência de prêmios realmente extraordinários, como ingressos para o Hop Hari, para o Terma, tem kit da Aroma das Ervas e tem também boné da Rádio Bandeirantes. Tem que acertar o palpite e também tem que ser seguidor da página. Caso você acerte o palpite e não é o seguidor, você será desclassificado. Então, para não perder o prêmio, você seja o seguidor. É fácil, não paga nada, é de graça. @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. E o sorteio será feito pelo incomparável Edu Pinheiro no apito final. Se tiver um ganhador só, leva um prêmio e os demais combos serão sorteados em jornadas esportivas futuras. Se tiver 10 ganhadores, serão 10 combos sorteados. Se tiver mais de 10 ganhadores, né? 10 pessoas, ouvintes, torcedores que acertaram o placar, que acertaram o resultado. Então até 10 são 10 ganhadores, acima de 10 aí vai para sorteio. Participe e boa sorte para você. Futebol no Brasil e no mundo, plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, um grande abraço, amigo Batista, abraço a todos os amigos da Bandeirantes. Amanhã, final da Supercopa no Mané Garrincha, 16 horas, Flamengo e Corinthians. Flamengo campeão brasileiro, Corinthians campeão da Copa do Brasil. Em detrimento da manhã desse horário, os jogos da manhã no Paulistão é tudo mais tarde. Mas hoje tem 20 e 30, Primavera e Portuguesa em Indaiatuba, e no Morumbi, 20 e 30, São Paulo e Santos. Então amanhã, 18 e 15, Bragantino e São Bernardo, 18 e 30, Mirassol e Novo Horizontino, 19 e 30, Noroeste e Velo, 20 e 30, Botafogo e Palmeiras. Já Corinthians e Capivariano fica para o dia 5 de fevereiro. Equipe técnica Bandeirantes com Gil Kleber, Gilberto Sufi, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Alan Zanelato no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação.
rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Ô galera, Carlos Batista na área. Quem sabe disso? Vamos lá! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Já já a bola rola, partida marcada para as 4 da tarde. Torcedor vem chegando, lamentavelmente é derby uma vez mais.
de torcida única. Foi assim no Majestoso e hoje aqui no estádio Brinco de Ouro. Eu tenho saudade de quando as duas torcidas podiam comparecer nos estádios. O espetáculo nas arquibancadas era muito melhor, mas o Ministério Público não permite, e desta feita, um derby a mais na história, com apenas uma torcida hoje, somente torcida do Guarani. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Alô, alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, definido e escalado pelo técnico Matheus Costa. Vai em busca da sua primeira vitória em casa neste Paulistão. Definido e escalado com Kaique França, o goleiro número 1. Rafael, lateral direito, veste a 3. Na zaga, Maurício Antônio com a 13 e Jonathan, camisa número 4. Na esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, o capitão William Farias com a 5, Natan com a 8 e Isaac com a 10. No ataque, Guilherme Parede veste a 7, Mirandinha com a 11 e Maranhão número 9, confirmando e conferindo o Bugrão de Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan e Emerson, William Farias, Natan, Isaac, Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão. No banco, à disposição do Matheus Costa, Matheus Klaus 12, Cicinho 2, Matheus Povo 15, Renan Castro 16, Ralf 14, Diego Torres 20, Cauã Jesus 21, Dentinho 17, Guilherme Cachoeira 22, Ebert ficando pela primeira vez no banco com a 23, Luca 19 e Kevin, camisa número 18. A Ponte Preta do técnico Marcelo Fernandes, definida e escalada com Diogo Silva 12 no gol, capitão, Pacheco 28 pela direita, dupla de zaga de David Braz 33 e Lucas Cunha número 3 e fechando a linha defensiva, Kevson, estreante com a 37. No meio campo, Rodrigo Souza tem a 5, Tarek 38 e Gustavo Teles 35. No trio de ataque tem Brian Borges, também estreante 77, Diego Tavares número 7 e Cristiano com a 10. Repeteco da Macaca de Diogo Silva 12, Pacheco 28, David Braz 33, Lucas Cunha 3, Kevson 37, Rodrigo Souza número 5, Tarek 38, Gustavo Teles 35, Brian Borges 77, Diego Tavares número 7 e Cristiano com a 10. No banco de reservas, o Marcelo Fernandes tem à disposição Thiago Coelho número 1, Júlio número 2, Rabelo com a 4, Diogo Moura 8, Luiz Felipe 11, Miguel 17, Rômulo 18, Jean Carlos 20, Juan 27, Elvis camisa 67, Luquinha 70 e Pedrinho com a 80. Arbitragem do jogo. O dono do apito já está em campo, Flávio Rodrigues de Souza, que vai apitar o seu segundo derby na carreira. E os assistentes além do VAR, Pedro Piscinato. O assistente número 1 é Daniel Luiz Marques, assistente número 2, Bruno Silva de Jesus e o VAR fica a cargo de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, o cenário está montado no Brinco de Ouro, cenário todo ele, claro, atmosfera, tudo favorável ao Guarani, o Guarani mais encaixado, como nós já dissemos várias vezes, campanha de 8 pontos conquistados em 5 jogos contra 1 ponto, da Ponte nos mesmos 5 jogos,
E aí o Marcelo Fernandes dá uma endireitada aí em alguma coisa aqui ou ali, dá uma ajeitada, coloca o manchão no pneu com o carro em movimento. Não é fácil não a situação da Ponte, mas no derby, às vezes as coisas se nivelam por conta da mística do jogo, por conta da rivalidade, por conta de um prêmio extra, e a Ponte vai com uma formação que nunca jogou junto, enquanto que o Guarani vai para um jogo pela 4ª vez consecutiva, Santos, Belo Clube, Português e hoje contra a Ponte com a mesma formação. Tá tudo encaixadinho, tudo entrosadinho, o Guarani com 8 pontos e a Ponte vem aí com estreia. Brian Borges, que tinha ido embora, voltou, é lateral, vai fazer uma segunda linha ofensiva com o Diego Tavares, que não vem bem, e aí 3 volantes para tentar segurar um pouco o sistema de armação do Guarani, de trabalho de bola, de inteligência do Guarani. O Elvis no banco, claro que não tem condições físicas para 90 minutos. O Cristiano, 39 anos, vai fazer um híbrido nesse time da Ponte entre um homem de ligação meio-campo-ataque e também uma espécie, às vezes, de falso 9, 3 volantes, libera um pouco meia, Diego Tavares de um lado, Brian Borges de outro, uma zaga vulnerável, pesada, lenta, David Braz e Lucas Cunha, com outra estreia, Kelvinson, estreando lá na lateral esquerda, e o Pacheco, que vem muito bem, é um dos remanescentes do time campeão da Série C do ano passado. A Ponte é uma colcha tática de retalhos e vamos ver dentro de campo como é que esse conjunto responde. Já o Guarani, com tudo direitinho, todo mundo sabe o que é que tem que fazer. Em tese, favoritismo para o Guarani, até as 4 da tarde. A hora que o juiz apitar pela primeira vez, aí aquilo que na prática é indiscutível, ou na teoria, na prática pode ser mudado e a parte emocional também fala mais alto num jogo dessa envergadura. E para você, CH, sua expectativa? Tigrão, a expectativa é sempre de um grande jogo, né? Sem violência, que a arbitragem tenha competência para tocar o espetáculo. Derby é que nem jogo de final de campeonato. Derby se ganha. Então, tudo que a gente está falando aqui na parte teórica, Guarani encaixado, bem escalado, Ponte Preta cheia de problemas, com a zaga temerária, não é? Isso, no momento que rola a bola, pode mudar tudo. Essa é a grande verdade, essa é a história do derby. Mas não há dúvida, eu não posso deixar de considerar campo, torcida, momento, escalação e preparação física pró-Guarani. Eu não posso fazer isso. Eu não vou ser incoerente com o que eu digo todo dia aqui na Rádio Bandeirantes. Mas a Ponte pode surpreender. O técnico Marcelo Fernandes, eu tinha certeza que vinha surpresinha. E veio. E a grande surpresa, para mim a surpresa, é o Elvis no banco de reservas. Eu não faria desse jeito. De qualquer maneira, vamos aguardar, torcer para que seja um grande espetáculo, mas sem dúvida alguma, o Guarani, na teoria, tem mais possibilidade de vitória que a Ponte Preta. E para você, Gleger, o que você espera do derby, Gleger? Pequeno favoritismo para o Guarani, sem dúvida nenhuma, até porque vive um melhor momento, está melhor colocado, está jogando em casa, o torcedor bugrino compareceu ao Brinco de Ouro, faz uma festa lindíssima, né? Que pena, né? Que pena que a gente não pode ver mais as duas torcidas. O Batista falava isso, né? No início da jornada, e é verdade. Eu tive a oportunidade de estar em campo várias vezes nesse clássico, que para mim é o maior clássico de rivalidade do Brasil, mas sempre com as duas torcidas. E isso é muito legal, né? A emoção do jogo, ela fica melhor. E dá também a oportunidade do torcedor adversário tá podendo ir lá incentivar o seu time. Isso é muito legal. Então é uma pena que isso aconteça ainda, e a expectativa é que um dia possa mudar. E claro e óbvio, para o jogo, a Ponte vem, para mim, em 2 linhas de 4, no 4-4-2. O Marcelo Fernandes é muito estrategista, tá cheio de problemas, mas ele já, em outras situações, resolveu os problemas da Ponte, problemas técnicos, problemas táticos, problemas de emocional, né? E esse é um ponto positivo para o lado ponte-pretano. E o Guarani vivendo um momento bem melhor, né? Mais tranquilo, mais organizado, mais bem fisicamente. E a gente sabe que o Matheus
ele peca muito no aspecto emocional, que é um quesito importantíssimo para esse jogo. Então, vamos ver como é que vai se comportar o Guarani no aspecto emocional. Guarani no tradicional 4-3-3, com os 3 homens à frente, os 3 homens de meio, Isaac articulando, o Natan, que é o homem que leva essa bola, um jogador de extrema qualidade, muito bom jogador, para mim um dos melhores jogadores do elenco burgurino, esse Natan, né? E vou ficar de olho também, Batistão, ouvintes da Rádio Bandeirantes, né, no árbitro, que para mim é um bom árbitro, uma boa escolha, árbitro experiente, né? O Flávio é um cara que, o Flávio Rodrigues é um cara que ele transmite em alguns momentos uma tranquilidade dentro do jogo. Claro que ele tem que controlar desde o início, porque a gente sabe como é pegado. A hora que a bola rola, um clássico para mim, vou repetir, viu, Batistão? O maior clássico de rivalidade do Brasil, Carlos Batista. Valeu, Gregor Zorzin, que já teve o privilégio de disputar esse clássico, realmente um dos maiores clássicos do Brasil e o clássico mais importante do interior do Brasil. Guarani e Ponte Preta não é apenas futebol, é memória, é respeito forjado nesta rivalidade centenária. É a cidade inteira olhando para esse clássico e sabendo que ao apito final alguém pode sair triste dessa festa, sair em silêncio. Alguém pode sair vitorioso, feliz, sorrindo, mas os dois, independentemente do resultado, sairão certos de que o Derby de Campinas mais uma vez cumpriu seu papel, que é fazer o futebol de Campinas ser eterno. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para as 16 horas. Oi, Breno. Eu fui no banheiro agora há pouco, passei lá do lado de fora, né? Tem muita gente ainda do lado de fora no portão principal do estádio Brinco de Ouro. O tobogã tá tomado, o pessoal entra por cima, mas aqui na cabeceira de entrada ainda tem muita gente do lado de fora. Muita gente para entrar, portanto, qual o número exato de ingressos vendidos? Vendidos ainda não tem, o Batista, mas à disposição são 19.363 e a última parcial que o Guarani tinha divulgado ontem, de mais de 15 mil ingressos vendidos. Vamos repetir os times para o ouvinte que chegou agora aqui na Rádio Bandeirantes, começando pelo mandante, o Guarani. Diz aí, bebê. Guarani definido, escalado com Kaique França no gol, Rafael na direita, Maurício Antônio e Jonathan na zaga e o Emerson na esquerda. No meio campo, William Farias, capitão, Natan e Isaac na frente, Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão. Batista. Ponte Preta, Pedro Piscinato. Ponte Preta de Diogo Silva, 12 no gol. Pacheco com a 28 pelo lado direito, David Braz 33 e Lucas Cunha número 3 formam a dupla de zaga e fechando a linha defensiva, Kevson estreante com a 37. No meio campo, Rodrigo Souza tem a 5, Tarek 38 e Gustavo Teles 35. O trio de ataque, Brian Borges pela esquerda 77, Diego Tavares com a 7 pela direita e Cristiano 10 jogando ali pelo meio. Batista. E você, ouvinte Bandeirantes, participe do palpitão do Derby. São 10 super kits para você. Entre no Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o regulamento, seja assinante da página. Tem muitos prêmios, viu? Cada kit tem uma sequência de prêmios. Tem furadeira da Uesco, tem kit da Aroma das Ervas, tem boné da Rádio Bandeirantes, ingresso do Wet n Wild, tem ingressos do Termas, tem também furadeira de impacto, cafeteira da Mundial, tem também sanduicheira, enfim, muitos prêmios para você. Você tem 10 minutos. Atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apito o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração.
Domina o time do Guarani, vem com Mirandinha, abriu, lateralizando a jogada lá pela ponta direita, vai para fora, para a linha lateral. É arremesso, o primeiro arremesso do jogo. É para a equipe da Ponte. Guilherme Parede apanhou da bola. Arremesso pela esquerda. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do interior do Brasil. Diariamente, de segunda a sexta, das 17 até 19h30. O jogo está parado. O que aconteceu aí, hein? Cristiano tomou uma pancada ali, mas já se recuperou, estava mancando, mas já está de pé o camisa 10 da Macaca. Domina Emerson Barbosa, o time do Guarani que deu a saída e toma a iniciativa, recebe o William Farias. Carrega no campo de defesa, bate a bola de perna direita para Mirandinha, faz o passe à frente para Natan Melo. Virou para parede para Mirandinha. Partiu, levou para a linha de fundo, tentou o cruzamento, fecha a porta. Fecha a porta, Kevson, a bola vai para arremesso lateral. É arremesso para o time do Guarani. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara. Sabor e versatilidade para o seu dia a dia. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Bola cruzada na área, deu rebote, William Farias dominou, ameaçou bater, não bateu, preferiu toque para a parede, no rebote aparece outra vez o William Farias. Para Rafael Rodrigues, trabalha o time do Guarani neste momento integralmente no campo de ataque. Isaac passou liso pela marcação, entrada na área, pé direito, fez o cruzamento, tira lá atrás David Braz. A Ponte tem a posse de bola no campo de defesa, tenta puxar o contra-ataque com Brian Borges, recebe, ajeita, tenta levar, vai pro sol, reclama de uma falta, o árbitro paralisou, marcou a falta para Macaca bater. Foi do Guilherme Parede, né? Segurou o jogador da Ponte Preta no campo de ataque do Guarani, lado esquerdo. É claro que a Ponte sente o bom momento e não tem pressa para fazer a cobrança. Início de primeiro tempo, torcida do Guarani empurrando, 0-0 aqui no Brinco. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola parada, vem David Braz. Toma posição, demora muito para fazer a cobrança de falta. Bate agora, levanta no campo de ataque, subiu lá atrás de cabeça. Afasta, tira Maurício Antônio para a linha lateral, cobra rapidamente Kevson. Arremesso lateral, a bola de novo para fora. Kevson para Cristiano, para Kevson, para Cristiano, bobeou, perdeu. Recupera o time do Guarani, vem William Farias, falta nele. Paralisa o árbitro e marca a falta para o time do Bugre. No Sicredi você tem cartões seguros, consórcios e investimentos, atendimento próximo e humano. E uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Brian Borges tentou levar, erra o passe, mas o Guarani também erra passe. Fica um perde, ganha terrível. Lançamento no campo de ataque, vem para Diego Tavares, chega rasgando firme Jonathan Costa. Toca sério, toca para a linha lateral. É arremesso para o time do Guarani pela direita. Vem para a bola, arremesso para a Ponte pela direita. Pacheco, autorizado para Cristiano. Apanhou da bola, não dominou, ela saiu, é arremesso para o Guarani bater. Aroma das Ervas. É muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Atrás, Diogo Silva tira essa bola, o Guarani atacava, é arremesso, vem Emerson Barbosa para fazer a cobrança de arremesso para o time bugrino. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Vem Natan Melo, domina, recua, solta o jogo lá atrás. Maurício Antônio trabalha, ele perna direita, virando para Rafael Rodrigues. A bola vai parar aqui na quarta zaga com Jonathan Costa. O homem que marcou o gol do Guarani contra a Portuguesa na última rodada.
Para Natan Melo, para Natan, que rola a bola para Jonathan Costa. Ele solta por dentro, vem para William Farias. Abriu para Guilherme Parede, pé direito, bateu firme. A bola explodiu em Brian Borges. E arremesso lateral já cobrado, tem pressa. O time do Guarani, placar de 0-0. É o derby 213. Bola dominada lá pela direita, Rafael Rodrigues, Natan Melo. É um dos 3 zagueiros, é lateral, mas joga quase como zagueiro. A bola recuada vem para Jonathan Costa. Ele trabalha pelo setor esquerdo para Natan Melo. O Guarani toca a bola. Vai fazer o lançamento Jonathan Costa para Emerson Barbosa. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. Diego Tavares fez a recomposição e sujou o jogo do lateral bugrino. É tiro de meta para Macaca bater. E o Emerson veio aqui, até bateu na placa, porque foi boa a proteção do Diego Tavares, que estava marcando ele. A Ponte Preta já cobra o tiro de meta, 0-0, tudo igual aqui no Brinco. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final. Seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6h50, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Derby 213, Brinco de Ouro, Guarani 0.0, Edu Pinheiro. Paulistão, hein? Só 20h30 com Primavera e Portuguesa, São Paulo e Santos. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rafael Rodrigues domina, cruza a linha na metade do campo, vem descendo no corredor central, carrega o time do Guarani, fez o passe para Maranhão, pela direita, Natan Melo, uma bomba! Palma, Diogo Silva! Que pancada de perna direita, Natan Melo, a bola ia no ângulo, Diogo Silva espalmou, ela ficou viva, caiu na área, para arremesso lateral, o Guarani tem pressa e já cobra. Gleger Zorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa de Diogo Silva. E paulada, hein, Batistão? Uma paulada do Natan, boa defesa do Diogo Silva, grau de dificuldade baixo, porque quase ele se complica. 7.68. Jonathan Costa domina para o time do Guarani, avança para o campo de ataque pela meia esquerda, vem na bola William Farias para fazer o passe, entregando para Isaac. Isaac dá uma serpenteada para fugir da marcação de Rodrigo Souza, para Jonathan Costa outra vez, voltando para Isaac, para Jonathan Costa, Mirandinha partiu, dominou, soltou, Isaac entrou na área, Rodrigo Souza corta, tira, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. É escanteio pelo lado esquerdo, Mirandinha de perna direita, já ajeitou a bola e beijou ela, vai com ele, Batista. Mirandinha vem para a batida na cobrança de escanteio no gol dos Portões, entrada no Brinco, cobra curtinho para Natan Melo, Mirandinha fez o cruzamento muito alto, a bola vai embora, para fora pela linha de fundo. Fica gritando Rafael Rodrigues, que foi tocado lá dentro da área. E aí, bebê? Ele tá reclamando que ele foi puxado pela camisa. Realmente houve um puxão, só que eu acho que de ambos os lados. Eu não sei se os comentaristas têm condições. Acho que um puxou a camisa do outro. Ele ficou reclamando, agora o Diogo Silva e também o Maranhão estão discutindo. E o árbitro, o Flávio Rodrigues de Souza, naquela turma do deixa disso, Batista. Começo com você, Tigrão. Viu alguma irregularidade no lance? Nada. Rafael Rodrigues e estava ali em cima dele o menino, o Gustavo Teles. Contato normal de jogo. Sabe aquele negócio? Um coça o outro. Nada, absolutamente nada. E pra segue você, o jogo. CH. Lance absolutamente normal, nada. Gleger Zorzinho. Absolutamente nada, segue o jogo. E para você, Leandro Boles. Nada também, Batista. Agiu corretamente a arbitragem.
Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 3273-3760 Campinas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10:30 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. O William Farias fez o lançamento para a parede. Aí também, né? O Parede, nem que ele tivesse turbina nas nádegas, chegaria nessa bola do William Farias, hein, bebê? Ah, foi muito forte, né? Primeiro, no lance anterior, o Mirandinha tinha jogado uma pra ele, também muito forte. Mas essa bola percorreu a linha de fundo, o Diogo Silva só acompanhou. Tiro de meta pra Ponte bater. Conferindo o placar do futebol do derby. Aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte 0. Alô, Edu Pinheiro. Alô, sim, olha, amanhã 16 horas, a final da Supercopa no Mané Garrincha, Flamengo e Corinthians. E depois, amanhã, 20h30, Ribeirão Preto, Botafogo e Palmeiras. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cristiano foi lá na lateral do campo, Emerson Barbosa deu o bote e o Cristiano fica caído, tá sentindo. Dizendo que tomou um pisão ali em Pedro Piscinato. Batistão, na verdade foi um lance sozinho. No momento em que ele tentava driblar, ele acabou torcendo o tornozelo esquerdo, mancando muito ali o Cristiano. Pediu para o árbitro aguardar, mas foi o tornozelo direito, foi sozinho, Batista. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 diariamente necessária. Foco total em você. Time da Ponte tenta a descida pela direita. Diego Tavares caiu. Tentou o contra-ataque lá atrás. Chega Diogo Silva já dentro da área para afastar e tira. Solta a bola pela direita. Lançamento de Lucas Cunha. Direto e para fora. Arremesso lateral para o Guarani. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente Seara. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Comecinho do derby, Tigrão, os primeiros movimentos e a sua impressão do jogo em Tigrão. A Ponte com linhas baixas, o Guarani pressionando, mas não tem nenhuma facilidade e não tem, por enquanto, nenhum poder de qualidade para perfurar o bloqueio da Ponte, que baixa todo mundo. O homem mais adiantado da Ponte é o Cristiano, os dois extremas voltam para marcar e a Ponte fecha todos os espaços. Por enquanto, em termos de iniciativa, mesmo sem produzir muito, só o Guarani jogou. David Braz errou um passe lá no campo de ataque, armou um contra-ataque terrível. E é arremesso, o time do Guarani tem pressa e já cobra. Jonathan Costa empurra pela esquerda, vem para Emerson Barbosa. Ele ajeita no pé canhoto, recua, vai começar de novo o time do Guarani. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E para você, CH, os movimentos iniciais do derby 213. Apesar de faltar efetividade, o Guarani é melhor. A Ponte aposta no primeiro tempo até agora, numa marcação mais baixa, linhas baixas, para tentar acionar o Cristiano que está lá na frente. Mas o Guarani começa melhor que a Ponte, Batista. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Time do Guarani no cruzamento na área e na sequência a falta em cima do Brian Borges. Só para explicar, Gleger, a sua opinião também, os movimentos iniciais, essa esquerda aí com Kevson e Brian Borges, quem é que está fazendo a lateral e quem é que está fazendo a segunda linha? Kevson faz a lateral, né, Batista? O Brian um pouco mais à frente, ele em alguns momentos, quando a bola está do outro lado, ele passa a ser um homem de meio.
A Ponte joga num 4-4-2, 2 linhas de 4. Defensivamente, ela está bem postada. O Guarani tentou alguns contra-ataques, algumas jogadas aí, tirando aquele chute do Natan de fora da área. O Guarani não consegue chegar porque está bem organizado o sistema defensivo da Ponte. Os dois volantes bem posicionados. O Guarani é melhor, tá, Batistão? Domina o time do Guarani, Mirandinha, balança o corpo, entrou na área, cruzou, veio pra bola, Isaac bateu, rasga, tira, Brian Borges, salva o time da Ponte, manda pra fora pela linha de fundo, Isaac entrou na área, serpenteando, confundindo a marcação, escanteio pro Guarani bater. É pelo lado direito, Guilherme Parede de perna direita na bola, vai com ele aí, Batista. Guilherme Parede vem pra cobrança, o time do Guarani vai colocando 4, 5, 6 da área, 3 do rebote, partiu Parede, pé direito, cruzou, Rafael Rodrigues de cabeça, pra fora, tiro de meta pra Macaca bater. E foi o Rafael, né, quem cabeceou essa bola, ele subiu lá no terceiro andar, mas cabeceou muito fraco, para baixo, foi quase nos pés dele. Eu acho que ele não assistiu aquele desafio, eu e Pedro Piscinato contra Gleger Zorzinha essa semana na tela da Band, né, Batista? Sim, grande repercussão, ótima matéria, e o Gleger tomou 30% dos gols. E voltou pro DM. Foi bem? Não, voltou pro DM, né, Batista? Eu tava na transição, acabei voltando pro DM depois do desafio. Domina o time da Ponte, vem Diego Tavares, pé direito, bateu, vai embora. Bateu de longe, errou o alvo, tiro de meta pro Guarani bater. Primeira oportunidade da Ponte Preta aos 17 minutos. Diego Tavares tentou de perna direita, passou por perto da trave do goleiro Kaique França, que vai relar na bola pela primeira vez no Derby 213. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17h40, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Derby 213, aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte 0. Olha, no Cariocão, amanhã tem no Engenhão, Botafogo e Fluminense. Destaque também pelo Campeonato Goiano, amanhã tem de Goiás e Vila Nova. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Olha, aquela questão da esquerda, quem está fazendo a lateral é o Brian Borges. É o Kevson, Batista. É o Kevson. O Kevson tem algumas mechas ali, um cabelo mais enroladinho. O Brian Borges está com uma fita no pulso de chuteira laranja, vermelha. Boa observação, porque os dois estão com chuteira laranja, né? Então, pela chuteira há uma confusão. O Brian tá com acessório no braço. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Isaac na enfiada de bola para Mirandinha pela esquerda, passou pela esquerda, Emerson Barbosa, pé canhoto, cruzou na área, tira Lucas Cunha, afasta, mandou para fora, para a linha lateral, e arremesso para o time do Guarani. Emerson Barbosa vai usar a força do braço, Guarani vai colocando 4 lá dentro da área, levantamento feito, Lucas Cunha chega de cabeça, tira, completa Diego Tavares, reboteada, a bola sobrou com o time do Guarani, partiu, Emerson Barbosa tentou o cruzamento, a bola explodiu no Pacheco, escanteio para o Guarani bater. É mais um pelo lado esquerdo, Mirandinha já beijou a bola, perna direita, tá prontinho para bater, Batista. Mirandinha vem para a cobrança de escanteio, autorizado,
Vai pra bola, partiu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu de soco, Diogo Silva tira, voltou, parede, cruzamento para Natan Melo, muito mal. E a torcida queria um escanteio, dizendo que houve um desvio do David Braz, hein, Bebê? Eu vi o desvio do David Braz, eu não sei os nossos comentaristas, mas eu vi. E vem a ponte, lançamento, Diego Tavares, Kaique França vacilou e vai ser expulso, cometeu falta. A falta fora da área veio nas pernas de Diego Tavares, cartão vermelho para Kaique França, Pedro Piscinato. Jogadaça muito esperto Diogo Silva, que rapidamente acionou o Diego Tavares na velocidade. E aí o camisa 7 chegou, foi muito veloz, ganhou, chegou a tocar na bola, driblando o goleiro Kaique França, que cometeu a falta para não tomar o gol. Kaique França, ex-Ponte Preta, está expulso e reclama muito com a dupla de zaga e também com os volantes, porque ele ficou mano a mano com Diego Tavares. Kaique França está expulso, Diego Tavares recebendo atendimento médico, Batista. E aí, Gleger, a expulsão do Kaique França. Correta expulsão. Matou a jogada, o Tavares já tinha driblado o Kaique França e ele ia fazer o gol. E aí o Kaique mata a jogada, pra mim, bem expulso. Mas que bobagem lá cometeu a zaga do Guarani. A bola foi lá do Diogo Silva, largaram o Kaique França cara a cara, no mano a mano, com o Diego Tavares, que é bom jogador, que tem velocidade. Pra mim, expulsão correta, Batistão, acertou a arbitragem. E o reserva, conhece, Gleger? Batista, tenho informações, inclusive falei com o CH durante a semana, no programa Os Donos da Bola, que é muito bom goleiro. Está se destacando nos treinamentos. E ele é muito bom goleiro, provavelmente aí no mesmo nível do Kaique França. E para você, CH, o lance aí, a sua análise do lance, só lembrando que o Diego Tavares continua caído, tá? Sendo atendido ali pelo departamento médico. Pois não, CH? Esse lance aí, 70% do Diogo Silva, que foi muito esperto na reposição, e a zaga do Guarani dormiu, né? E o Kaique França, ele deu uma titubeada. No momento, naquele segundinho que ele titubeou, o Diego Tavares pegou na bola, expulsão absolutamente correta, Batista. E para você, Tigrão, Kaique França que veio com a perna, acertou ali a barriga, a costela do Diego Tavares, hein, Tigrão? Lance claríssimo de expulsão. Eu vou dizer para você um negócio. Se fosse um atleta de linha que tivesse feito essa falta na linha do meio-campo, ele seria expulso. Não por ser o último homem, por ser um lance de perigo iminente, mas pela entrada, né? Foi no rim, né? Foi no baço do Diego Tavares. Expulsão correta. Aquele que era candidato a herói do jogo acaba saindo a 20 do primeiro tempo que correu a expulsão. Claro que outro dia, né? Quarta-feira, o Guarani contra a Portuguesa, aliás, na segunda dessa semana, o Guarani, com um jogador a mais, ganhou da Portuguesa. Só um minutinho, com um a menos. Tigrão. Alteração, Bebê, por favor. Saiu um dos melhores do Guarani em campo, Natan, camisa 8, entrou Matheus Klaus, 12, fazendo a estreia no Guarani, Guarani com um a menos. Matheus Klaus. O Matheus tem na cabeça, hein? Matheus Klaus orienta a barreira, momento de expectativa, time da Ponte vai para a cobrança de falta, Cristiano posicionado para a batida, momento que a torcida da Macaca fica atenta, partiu Cristiano, pé direito, bateu e defendeu Matheus Klaus, que defesa! A bola continuou na área, vem Pacheco, bateu, desvio para fora. Linha de fundo, escanteio para Macaca bater, Pedro Piscinato. Baita cobrança do Cristiano e melhor ainda a defesa do Matheus Klaus. O Diego Tavares ainda tentou cabecear, a bola sobrou para o Pacheco e o Isaac cortou. Cristiano na bola, escanteio para Macaca. Cristiano, cobrança de escanteio, pé direito levantou na área. Toque de cabeça lá dentro da área do Brian Borges.
Pra fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para o Guarani bater. Pegou o meio caindo Pacheco, ali. Né? Isso, Pacheco foi tentar cabecear, mas estava caindo já. A defesa do Guarani atrapalhou o lateral da Macaca. Parada para hidratação, Batista. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026, Derby 213, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0, Edu. Olha, 20 e 30 tem Indaiatuba, Primavera e Portuguesa, 20 e 30 Morumbi, São Paulo e Santos. E amanhã destaque para 20 e 30, Ribeirão Preto, Botafogo e Palmeiras. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Leandro Boles, os números do derby, diz aí, Boles. Olha, Batista, o Guarani com muito mais posse de bola, 80 contra 20. Foram 2 finalizações no gol, 2 defesas, no total de 4 chutes do Guarani, 3 chutes da Ponte Preta. Nós tivemos até aqui 7 faltas e em cobranças de escanteio, 3 a favor do Guarani. Os 3 primeiros com menos de 20 minutos e este escanteio agora há pouco cobrado pela Macaca, 4 no total. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ô Batista. Oi, bebê. Vale a pena o Edu Pinheiro levantar, porque eu me lembro muito bem que teve um derby aqui mesmo no Brinco, que o Jean foi expulso, entrou o Fernando numa situação muito parecida. E o Jean era o principal jogador do time na oportunidade. Foi aqui no gol de entrada. Foi no gol oposto naquela oportunidade. Gleger Zorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Matheus Klaus. Eu queria dizer o seguinte, né? Tá no jogo, Matheus. Você entra num clássico como esse, numa fumaça dessa, né? Na situação em que foi uma falta na entrada da área, que o Cristiano, que é um baita de um batedor, e aí faz a defesa que fez o Matheus. O primeiro grau de dificuldade é 8,25, porque foi uma pancada do Cristiano. E o outro detalhe é que o cara acabou de entrar no jogo frio, sem ritmo, sem nada, fez uma grande defesa. Então as informações, até o momento, tá, que chegaram para mim da qualidade do Matheus, elas são efetivamente corretas, e o Matheus Costa, que é o treinador do Guarani, tirou o Natan. Eu não entendi absolutamente nada, ele tirou o melhor do time. Nossa área de segunda a sexta-feira, das 11h30 até o meio-dia. Um programa compacto e informativo com a apresentação de Carlos Henrique, o Bate Pesado. Vai ser reiniciada a partida com arremesso lateral pela direita. Cobrando arremesso lateral, parede, toca por dentro, vem para Maranhão, caiu, reclamou, o árbitro nada marcou. E vem o contra-ataque. Lançamento feito na frente, vem para Brian Borges. Ele domina, rola pela direita para Pacheco, deu um tapa na bola. Diego Tavares foi matar, acabou sendo morto pela bola, hein? Pedro Piscinato. Ele nem dominou, nem tocou pro Cristiano, apenas deixou a bola bater na barriga. Um bom contra-ataque da Macaca, puxado por Brian Borges. Olha a Macaca. David Braz domina no campo de ataque, abriu para Diego Tavares, na esquerda para Cristiano, empurra na lateral, domina pela esquerda Brian Borges, ele recua, vai começar de novo, mas o time da Ponte está inteiro no campo de ataque. 29. Alô, Manuel Zaidan, em Uberaba. Tá ouvindo a Bandeirantes. Lançamento comprido de Lucas Cunha para Brian Borges. Ele domina, deixa a passagem para Kevson, levou. Vai fazer o cruzamento, abriu pela esquerda. Bola batida, direto e para fora. Pancada de perna canhota, a bola passou ventando, acertou a rede pelo lado de fora, lá da esquerda Cristiano, por pouco não marca um golaço em Pedro Piscinato. Cristiano ameaçou que ia fazer o cruzamento e arriscou bater para o gol de Matheus Klaus, pegando a defesa do Guarani desprevenida. Pegou mal, acabou saindo pela linha de fundo, a Ponte Preta respira no jogo após a expulsão de Kaique França.
Carlos Henrique, o bate pesado. E o jogo, como é que fica agora? Guarani com 10 em CH. Com expulsão, a Ponte tomou conta da partida. O Guarani sentiu, o Marcelo Fernandes no tempo técnico já reposicionou o time. Aquilo que era realidade para o Guarani, agora é realidade para a Ponte. E o que é? A Ponte nesse momento é melhor que o Guarani. Ceará, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Ceará, feito com carnes selecionadas. É o delicioso tempero original da Ceará também. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Trabalha Pacheco pela direita, campo de ataque para o time da Macaca, para Diego Tavares, para Pacheco, dá um tapinha de perna canhota, vem para Cristiano, rolou para a entrada da área, em cima da marcação, chega lá atrás o time do Guarani, tirando Lucas Cunha, pega o rebote, domina, a bola volta, chega Rodrigo Souza, entregando para Pacheco, e recolhe na perna direita, tentou o cruzamento, a bola explodiu em William Farias, vai para a linha lateral, é arremesso para a Macaca. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Tarek tenta a tabela lá dentro da área para Cristiano, ele devolve mal. É arremesso, campo de defesa para o Guarani. Placar de 0-0, daqui a pouco intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Você confere aqui na Rádio Bandeirantes, em FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Batista. Oi. Elvis vem aí na Macaca. Camisa 67 já tirou o colete, conversou com o Marcelo Fernandes e também com o Copertino. Tarek lançou bola na área, chega tirando Maurício Antônio. E o Cristiano estava ali, exatamente dentro da área. Não fosse o corte providencial, ele sairia na cara do gol. Escanteio para Macaca bater. Boa jogada da Ponte Preta, o Cristiano tentava chegar. A bola foi cortada pela defesa do Guarani e alteração na Macaca. Saindo o garoto Gustavo Teles, 35, para a entrada de Elvis, 67. Vamos ver qual história o Derby 213 vai nos preparar, Batista. Escanteio vem para a batida, Cristiano. Partiu o pé direito, levantou na área, Klaus. Dá um tapa, tira, falta no goleiro Bugrino. Ele teve um choque ali com o Rodrigo Souza, os dois se trombaram no alto. A equipe médica da Macaca já se prepara e a do Guarani também vai ter atendimento, tanto para o goleiro Matheus Klaus, quanto para o volante Rodrigo Souza. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro. Conta com o Sicredi. E aí, Tigrão, 33, como que fica a situação do Guarani agora com 10, naquele choque galvânico? Foi expulso o Kaique França. E aí, Tigrão? Bom, um jogador a menos já é um problema. Agora aí o treinador contribui para aumentar o problema. Ele desarmou o meio-campo dele, tirando o Natan Melo. Agora fica o William Farias quase que como um terceiro zagueiro e o Isaac perdido ali com uma sobrecarga muito grande para fazer a transição. Aí foi inteligente, muito inteligente, o treinador da Ponte, o Marcelo Fernandes. Ele estava com 3 volantes, ele tira um, bota agora o Elvis para tentar entrar com essa bola, para fazer ele a transição e definitivamente a Ponte agora vai com 3 atacantes. Diego Tavares numa beirada, Brian Borges na outra e o Cristiano falso barra verdadeiro 9. Claro que com um a mais, tira o peso agora de marcação, tira o potencial de marcação o Marcelo Fernandes e aumenta o potencial de fogo, de ataque e de chegada à frente.
Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Domina, vem pro jogo, parede, arranca por dentro, lançamento na área para Maranhão, chega tirando lá atrás, Lucas Cunha, mandou para fora pela linha de fundo, Maranhão entrou na área, foi se enrolando com o Lucas Cunha como se fosse uma cobra cascavel. É escanteio pro Guarani bater. O Maranhão é muito lento, né? Zagueiro da Ponte Preta foi melhor. Escanteio lado direito, Guilherme Parede tá na bola. Guilherme Parede na bola, cobrança de escanteio. Pé direito levantou na área, Maranhão de cabeça, vai embora. Passou na frente do gol, ele subiu quase que em câmera lenta. Meteu a testa e a bola foi pra fora. Diogo Silva tinha tudo sob controle, apenas olhou, hein, bebê? Ele cabeceou meio que de lado, meio na orelha, e a bola saiu pelo lado direito do Diogo Silva. Passou pertinho do gol do goleirão Ponte Pretano. A Ponte não tem pressa para bater o tiro de meta, tudo igual aqui no Brinco 0-0. Aroma das Ervas é muito mais sabor, as suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Alô, Sato, Sato pai, o Sato filho, Antônio Sato e o Glauco Sato estão na escuta da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Domina o time da Ponte, vem Pacheco, lançou para Elvis. Marcação lá atrás de William Farias. A Ponte tenta se assanhar por dentro com Brian Borges. Falta. A caída do jogador do Guarani, a falta está marcada. Reclamação lá atrás do Maurício Antônio e também do Rafael Rodrigues. Realmente o Brian Borges cometeu a falta, mas não foi para tanta reclamação assim como fez o Rafael Rodrigues. O Brian realmente fez a carga nas costas do zagueiro improvisado na lateral, mas não foi falta para cartão. Maurício Antônio vai cobrar a falta. Leandro Boles, os números do derby, 213 Boles. O Guarani Batista segue com mais posse de bola, né? Diminuiu, evidentemente, depois que teve um jogador expulso. Neste momento, 70% de posse de bola para o Bugre. Escanteios, 6 no total, 4 para o Guarani, 2 para a Ponte Preta. E também em relação às faltas, 10 faltas no total, 5 para cada lado. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final. Seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Daqui a pouco, intervalo inteligente com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Lobos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos. E cobre qualquer oferta da concorrência. Lobos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Domina o time do Guarani lá atrás, vai sair jogando com o Maurício Antônio. A altura ali da zaga central, ele trabalha para fazer a enfiada de jogada na frente para Isaac, deu certo, Isaac domina e já lança na ponta para Emerson Barbosa. Pé canhoto, cruzou na área, Mirandinha, de cabeça a bola voltou, parede, pé canhoto, bateu em cima da marcação de Kevson. Reboteando, a bola sobra com o time da Ponte. Brian Borges puxa o contra-ataque, margeando o campo lá pela esquerda. Vai em cima da marcação. De pé direito, lançou para Cristiano. Subiu Jonathan Costa. De cabeça, tira. E na sequência a bola vai para fora. Rodrigo Souza toca nela, arremesso para o time do Guarani. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias do Guarani da Ponte Preta no portal mais completo sobre os times de Campinas. Acesse e saiba mais também no youtube.com/portal carlosbatista.com.br. Domina o time da Macaca, 39.
Bola aberta pela direita, Pacheco carrega, leva no campo de ataque, prepara o lançamento no cruzamento, desistiu de fazê-lo. Recua, entregando para Lucas Cunha, dali para David Braz, na lateral para Kevson. Kevson volta a bola para David Braz. Ele recebe, já solta para Lucas Cunha, abriu pela meia direita no campo de ataque, vem tentando a passagem Tarek pela meia. Rola rasteirinho, vem soltando para David Braz, dali para Cristiano. Cristiano faz o giro em cima do eixo, faz o lançamento na área, subiu lá atrás Emerson. Tira de cabeça. Mirandinha pega, domina para o time do Guarani, soltando para William Farias. Ele vem para dentro do círculo central, puxa o contra-ataque rápido, enfiou para Mirandinha, limpou, vai bater, burra, vai chutar e que marcação perdigueira para afastar. E vem no contra-ataque Elvis, cadenciando o jogo pela direita. Passou, Pacheco pediu, pé direito, cruzou muito mal. A Ponte tinha Brian Borges e Diego Tavares na área, hein, Pepe? A ideia do Pacheco foi boa, a execução nem tanto assim. Camisa 28 chegou como quem faltasse as pernas, pegou muito mal na bola, a bola atravessou toda a meta do Guarani, apenas tiro de meta, hein? E o Elvis está fora de forma, hein, Batista? Sim, ele veio cadenciando, né? Eu acabei sendo assim bem legal com o Elvis, mas na verdade ele vinha quase que se arrastando ali pela meia direita. As 2 semanas sem treinar estão fazendo falta. Eu achei, até gostaria de ouvir os comentaristas, né, que o Elvis entraria no intervalo. Vem Elvis, faz o lançamento para Brian Borges, dominou pé direito, bateu firme, forte, vai embora. A bola atravessou, ventando a área, saiu pela linha de fundo sem perigo, tiro de meta para o Guarani bater. Baita curva, fez a bola do Brian Borges, acabou saindo pela linha de fundo e quase acertou esse repórter que vos fala, Batista. E aí, Gleger, a sua opinião, por que logo depois da expulsão, Elvis entrou no jogo, em Gleger? Porque inteligentemente o Marcelo Fernandes percebe, porque o Matheus Costa, ele erra na hora que ele tira o Natan do time. Era só tirar o Maranhão, adianta um pouco o Isaac para fazer um falso 9, 2 linhas de 4, tá resolvido. Fez uma lambança o Matheus Costa, e aí o Marcelo inteligentemente, tirou um dos volantes, vou tirar um do volante, coloco o Elvis, aproxima um pouco mais, superioridade Emerson, numérica, claro. Arremesso, bola levantada na área, Rodrigo Souza escorou, a bola saiu para trás, Diogo Silva pegou com firmeza, hein, bebê? Foi no canto direito, meia altura, jogando contra o próprio Patrimônio. Tava esperto o goleirão Ponte Pretano. 0-0, tudo igual, Guarani com 1 a menos no primeiro tempo. Conclua, Gleger. Detalhe. É isso, Batista. E aí o Elvis adianta um pouco mais, né? Superioridade numérica no meio, ele vem ali para flutuar, mas mesmo fora de forma, você vê que o Elvis a qualquer momento pode decidir o jogo. Uma bola parada, uma metida de bola. Ele é muito técnico. Tá fora de forma? Tá. Mas eu não vacilaria pro Elvis, não. Deixaria alguém marcando ele de perto. Dominou o time do Guarani, William Farias abriu para Mirandinha, bem rente à risca, lateral do campo, fez o cruzamento na área, David Braz tira, a bola sobrou com Elvis, ele puxa o contra-ataque pela esquerda, partiu, dominou Brian Borges, rolou para Elvis, pé direito para Cristiano, vai fazer pé direito, bateu e defendeu Matheus Klaus. Batida fraca no chão, mas no canto oposto ao Klaus. Defesa importantíssima do Klaus Pedro Piscinato. E bom contra-ataque da Macaca, dessa vez puxado com o quarteto de Brian Borges, David Braz, Elvis e Cristiano. O Cristiano tentou bater, mais uma vez, Matheus Klaus foi muito bem na defesa, Batista. Detalhe no ar. Ô Maranhão, olha que defesa do Matheus, hein? Que defesa, o Gleger vai falar. Olha, o Maranhão apalpou a posterior da coxa direita. Pode ser só um desconforto, vamos ficar de olho, vamos prestar atenção aí. Não sei se vai dar para o Maranhão no segundo tempo.
Ô Tigrão, eu vi aqui ele apalpando umas 2 vezes realmente a posterior e pode ser a mesma que ele sentiu há algum tempo no início do campeonato, que ele nem entrou. Agora o Matheus, o técnico do Guarani, está completamente perdido porque ele põe a mão na cintura e não sabe o que fazer. Gleger Razorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade. Mais uma do Matheus Klaus. Até o momento é o homem do primeiro tempo, né, Batista? 2 grandes defesas. Só um minutinho, o Gleger vem pra vai... bola. Diego Tavares rolou por dentro, errou o passe, o contra-ataque. Pirandinha domina pro time do Guarani, vem pela meia esquerda, derivando por dentro, vai pro corredor. Passou Isaac, pediu o lançamento, bola cruzada em cima de Kevson. E olha o contra-ataque do time da Macaca. Domina Diego Tavares, rolando para Brian Borges, margeando o campo. Ele carrega, gela a bola e espera a chegada dos companheiros. Toca a bola para Tarek, que vem por dentro, mais 5. Bola rasteira, vem para Brian Borges. Ele arrefeceu. Recua, Ponte toca a bola. Bola solta no campo de defesa, David Braz para Elvis, vem pela meia direita. Recolheu, lançou, bola cruzada. Chega lá atrás para tirar, afasta Maurício Antônio. E sobra, vem para dentro do círculo central, Elvis. Domina para o time da Macaca, pé direito, cruzou para Diego Tavares, passou Brian Borges, pegou, dominou, ameaçou sair em cima da marcação de Rafael Rodrigues, arrumou para a perna direita, perdeu o ângulo, vem para Tarek, bateu pro gol, tocou no Isaac, a bola volta pela direita, Lucas Cunha colocou na área, tira lá atrás a defensiva do time do Guarani, voltou David Braz, uma paulada, pegou, largou, Matheus Klaus, em 2 tempos, David Braz, que pancada em Pedro Piscinato. Baita chute do camisa 33 da Macaca. O Matheus Klaus, no primeiro momento, espalmou, não tinha nenhum atacante da Macaca na área e depois ele conseguiu deixar a bola segura e ter a posse de bola. 0-0 no brinco, Batista. O Batista. A torcida do Guarani pede Kevin. Ô Batista, o grau de dificuldade daquela primeira defesa impressionante para mim, por enquanto a defesa do jogo, no chute do Cristiano, 8,52, e o Matheus está até o momento se transformando no homem da partida. Oi, bebê. A torcida do Guarani pede Kevin. Agora. E aí, CH, placar de 0-0, algum dos times merece o resultado positivo no primeiro tempo em CH? A Ponte está com mais posse de bola, está chegando mais, mas graças ao goleiro, principalmente, Klaus entrou muito bem na partida, não fez 1-0. Agora o técnico do Guarani arrebentou com o time, né? Ter tirado o Natan do jogo, errou de maneira clamorosa. E sobre a entrada do Elvis, eu concordei sim. Eu acho que o Marcelo Fernandes fez corretamente, tirou um volante para colocar o Elvis em campo. Seara, Batista. mais de 65 anos dos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Oi, Tigrão. Esse aqui conhece de futebol. Recebi uma mensagem no WhatsApp aqui de Antônio de Oliveira Filho, Careca. Fala, Tigrão, tudo bem? O cara mexe mal demais. Vai vendo. Grande Careca, muito obrigado pela audiência. Careca cornetando a distância. Ou está no brinco. Vem pra bola o time da Macaca, Elvis domina, faz o passe lá pela esquerda, Kevson preparou o cruzamento, levantou na área, a bola passou, Cristiano, pé canhoto, bateu em cima da marcação, a bola voltou, Rodrigo Souza de cabeça para Cristiano, ele bateu contra a marcação, é escanteio para Macaca bater, Pedro Piscinato. Batistão, e deu ruim para os dois. O Cristiano colocou a mão na posterior da coxa direita e na hora que ele tentava fazer o cruzamento, acabou acertando as partes baixas do Emerson, que sente muita dor. Conversa ali com o árbitro. O Elvis se prepara para fazer a cobrança pelo lado direito e recebe aquele carinho muito
muito carinho da torcida do Guarani, Batista. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Escanteio Elvis, o homem das bolas paradas. Vai pra batida 4-5-6 da ponte na área do Guarani. Levantamento, desvio de cabeça, a bola voltou. Diego Tavares, uma paulada. Matheus Klaus. Pancada de perna direita. A bola tinha endereço por pouco. Por muito pouco, a Ponte não abre o placar do jogo. Pedro Pessinato. O David Braz deu uma casquinha e o Diego Tavares, muito esperto, no bico da grande área, pegou firme, de perna direita. Mais uma grande defesa do Matheus Klaus, que, como o Gleger disse, destaque da partida até o momento, Batista. Matheus Klaus com as pernas defendeu essa bola do Diego Tavares. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo, mas dá tempo para você, Gleger. Conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa de Klaus. Tá bem o goleiro do Guarani, hein? Segurando o resultado. Defesaça novamente. Essa 7,95. Para mim, vou repetir, o homem do primeiro tempo, Matheus Klaus. E vem aí, intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, grandes momentos, anotando aqui, tem muito lance aqui, 0-0 no gramado. O repórter Breno Beretta, Pedro Pissinato. Olha, Edu, à disposição do técnico Matheus Costa no banco de reservas, né? Já entrou o Matheus Klaus no lugar do Natan. Ele tem para substituir o Cicinho para a lateral direita, o Matheus Pova para a zaga, o Renan Castro para a ala esquerda, o Ralf para o meio campo como volante, o Diego Torres como meia, e ele tem também o Cauã Jesus para jogar no meio e na ponta, o Dentinho para jogar na ponta, o Guilherme Cachoeira para jogar no meio e na ponta. Na frente ele tem à disposição Ebert, que hoje está pela primeira vez no banco, além do Luca e também o Kevin. A torcida já pediu o Kevin, Edu. Muito bem, Pedro Pissinato. A Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, David Braz e Lucas Cunha na zaga e Kevson na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Souza, Tarek e agora Cristiano. No ataque, Brian Borges, Diego Tavares e Elvis jogando como se fosse um centroavante. À disposição do Marcelo Fernandes no banco de reservas tem Thiago Coelho, goleiro, Júlio, lateral direito, Rabelo, zagueiro, Diogo Moura, meia, Luiz Felipe, contratação, atacante, Miguel, meia atacante, Rômulo, volante, Jean Carlos, lateral esquerdo, Juan, volante, Luquinha, atacante e Pedrinho, meia. Edu. Muito bem, Leandro Boles, os números do derby, 0-0, intervalo, Bolle. Vamos lá, Edu, olha, o jogo terminou com posse de bola equilibrada, isso por conta do início do Guarani, que chegou a ter 80% de posse de bola. Com a expulsão do Kaique França, e a Ponte equilibrou e terminou, se a gente pegar aí a parte final do primeiro tempo, com muito mais posse de bola do que o rival. Só que, no final, a equipe do Guarani acabou tendo mais posse de bola, 54% contra 46%. Foram 12 chutes da Ponte Preta, sendo destes 12, 4 no gol para as defesas do Matheus Klaus. Apenas um chute a gol do time do Guarani no início do jogo, que o Diogo Silva pegou. 4 escanteios por Guarani, 3 para a Ponte Preta, e tivemos um total de 10 faltas neste primeiro tempo, 5 para cada lado. Edu? Boa opinião, Bandeirantes. CH, depois Gleg, depois do intervalo vem o Tigrão, hein? Vamos lá, com 20 minutos, o goleiro da Ponte, o Diogo Silva, dá um chutaço pra frente e o Diego Tavares fica sozinho com o Kaique França. Passa, dá um drible, mas sofre uma tremenda falta, é expulso. 20 minutos, Kaique França expulso. Aí o Matheus Costa, ele tira o Natan Melo e coloca o goleiro reserva Matheus Klaus. Na cobrança da falta, o Cristiano, uma cacetada do lado aí do Matheus Klaus, que faz bela defesa. Aos 32, o Marcelo Fernandes da Ponte, técnico da Ponte, tira Gustavo Teles, volante, e coloca Elvis. E depois, olha, depois disso, mais 3 boas defesas do Matheus Klaus. Oi, CH, 0-0. Veja como é que é o futebol, né, Edu? Guarani em cima da Ponte, a Ponte acuada, recuada,
Guarani com posse de bola, com lances do lado esquerdo, do lado direito. Aí surgiu o lance da expulsão. Mudou o jogo. Mudou completamente o jogo. E para piorar a situação, não é? O Guarani começou melhor e a Ponte terminou melhor. Simples assim. Mas o que o seu Matheus Costa fez não existe. Não existe. A substituição era simples. Tira o Maranhão, pesado o Maranhão, e deixa coloca o Klaus no gol, que aliás entrou muito bem. Gleger já tinha durante a semana alertado que o Guarani está servido muito bem de goleiros, Kaique, França e o Klaus, jogando muito nesse primeiro tempo. Mas o técnico do Guarani arrebentou com o time, né? O Isaac ficou perdido, sei que posição, ele está tentando se achar, né? Ele mantém os 3 atacantes, eu não sei o que ele fará para o segundo tempo, mas ele errou de maneira clamorosa, se perdeu na substituição. Por outro lado, o Marcelo Fernandes foi muito inteligente e perspicaz. Tirou um volante e botou o Elvis, porque o Elvis dentro do campo, fora de forma ou com forma, ele é um jogador diferente. É um jogador que pode decidir a partida numa bola parada, ele tem que estar dentro do jogo, não é? Então, a Ponte terminou melhor, o Guarani começou melhor, e vamos ver o que os técnicos vão aprontar para o segundo tempo, né? Provavelmente, se fosse o treinador do Guarani, eu mexeria para o segundo tempo, mas vamos aguardar. Manteria o mesmo time da Ponte, mas foi uma bela partida de futebol no primeiro tempo, Edu. E você, Gleger, gostou? Gostei, Edu, gostei. Um jogo bem movimentado, né? O Guarani começou bem, o Guarani melhor no jogo, depois da expulsão a Ponte tomou conta da partida, né? E para falar dos treinadores, né? O Matheus Costa, eu não entendi, cara. Ele tirou o Natan, que é o homem que leva a bola, que para mim é o melhor jogador do Guarani, qualidade, jogador interessante. Jogador que na recomposição vem fazer a marcação ali. Jogador que tem uma transição rápida, que é o que o Guarani, por exemplo, precisa. 1 a menos. Pô, você tá com 1 a menos, o que você precisa? Você precisa de transição rápida. Senão você vai toda hora ficar parado na marcação, que foi o que aconteceu com o Guarani. O Guarani não jogou depois da expulsão. E a Ponte, o Marcelo Fernandes, inteligentemente, já tira, ele percebe, obviamente, que o Matheus cometeu um erro, já coloca o Elvis, ó, vou povoar o setor onde ele desmontou. E aí eu estava aqui ouvindo, a gente está acompanhando aqui, tem o retorno da TV, o Isaac deu entrevista. E o Isaac disse exatamente isso. Olha, quando estava 11 contra 11, nós tínhamos o domínio do jogo. A partir do momento da expulsão, nós se perdemos, né, e não encaixamos ainda. Está difícil, o time da Ponte está evoluindo, tem jogador a mais no setor. Foi isso que disse o Isaac. Então foi a bobagem que cometeu o Matheus Costa, mas enfim, é a opção do treinador, né? É a alternativa, ele deve ter pensado nisso, treinado, mas um jogo muito movimentado, que fez do goleiro do Guarani, olha para você ver como é que é, né? O Matheus Klaus, para mim é o homem do primeiro tempo, sem dúvida nenhuma. Com 4 grandes defesas, a primeira logo que entrou, né, Edu? Entrou, o Cristiano já deu uma sapatada. E sabe por que os caras fazem isso? Porque, poxa vida, o goleiro não tá jogando, é o reserva. Aí vai para um clássico no primeiro tempo, porque o cara já aqueceu lá atrás. Ele aquece, o goleiro reserva também aquece. O problema é que já esfriou e o cara tem que se aquecer ali rapidamente, entrar e de repente vem uma paulada daquela, ele faz uma grande defesa, entra no jogo e a partir daí por enquanto, o cara que vem segurando o resultado para o Guarani 0-0. Jogo extremamente movimentado, eu gostei demais. Gostei demais da parte técnica de ambos os times, muita dedicação, muita entrega e o jogo é muito bom no primeiro tempo, Edu. Já o Tigrão vem aí em 0-0 intervalo, Bugre com a menos, Kaique França expulso, o goleiro a 20 minutos. Já vem aí Messi Tigrão, agora 16h59. Tem futebol na Bam Bam Bam. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Partiu Cristiano, pé direito, bateu e defendeu Matheus Klaus, que defesa! A bola continuou na área, vem Pacheco, bateu, desvio para fora. Linha de fundo, escanteio, escanteio para Macaca bater, Pedro Piscinato. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, 0-0. Um abraço para você novamente, Edu, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Bom primeiro tempo, hein? Até 20 minutos só deu o Guarani, muito perigoso. Teve uma bola cruzada lá do lado esquerdo. Eu vou dizer pro seu negócio, o menino aí de 22 anos, o Kelvinson, salvou o primeiro gol do Guarani. A bola veio, houve o desvio e ia sobrar para dois jogadores bugrinos, praticamente no bico da pequena área, e ele com muita frieza deu um tapa, poderia até ter feito o gol contra. O Guarani estava mandando no jogo. Esse lance é um exemplo disso. Aí, como o Guarani estava muito à vontade e a Ponte muito atrás, a zaga do Guarani numa reposição da Ponte, aliás, numa bola que foi pega pelo goleiro da Macaca, o Diogo Silva, ele descarrega rápido, ele faz um lançamento e a zaga do Guarani estava marcando na linha de meio campo. O que fez o Diego Tavares? Saiu correndo, passou entre os zagueiros do Guarani, mas ele parte ali uns 30 centímetros ainda antes da linha de meio campo, portanto não tinha impedimento. E aí ficou ele quem? Ele e o Kaique França. Eu estou me dando esse lance
é que mudou a história do primeiro tempo e pode mudar a história do jogo. Aí houve uma falha do Kaique França. Oi. Vai entrar o Luca no lugar do Maranhão. A única alteração no Guarani. Ok, obrigado, Breno. E aí o que acontece? O Kaique França deu uma fração de segundos de vacilo, de indecisão. E aí, como é muito rápido o Diego Tavares, quando o Kaique França vacila e aí sai, ele chega atrasado. Se ele sai no tempo, ele chega na frente. Então falhou o goleiro do Guarani, aí teve que fazer a falta fora da área. Diego Tavares já tinha driblado o Kaique França, ele e a rede, poderia entrar com bola e tudo. E aí o Kaique faz a alavanca, ergue o pé, acerta na barriga, lateralmente ali no baço, mais ou menos a altura externa do baço. Falta na meia-lua, quase que a Ponte faz, não fez. Grande defesa do Matheus Klaus. Mais um vacilo do Kaique França. E daí pra frente mudou o jogo. Só deu Ponte. Muito bom o lado esquerdo da Ponte, muito bom com Kelvinson e com Brian Borges. E a Ponte terminou melhor o primeiro tempo e agora muitas emoções na segunda etapa num jogo, num derby muito bom tecnicamente. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. Saída de bola é da Ponte Preta, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. Começa o segundo tempo, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Tem alteração, Breno Beretta. No Guarani tudo é previsível, Batista. Saiu 9 Maranhão para a entrada do 19 Luca. A única alteração no intervalo. Luca, camisa número 9, entrou, está no campo de jogo. Lançamento feito, aliás, 19, né? Isso, 19 e saiu Maranhão 9. 19 para Luca. Alteração já. Os comentaristas vão falar. Bola para a linha lateral, cobrança de arremesso. A Ponte não mudou. Somente a alteração ainda no primeiro tempo, quando tirou Gustavo Teles e colocou Elvis. E vem a Ponte, domina Kevson. Trabalha pela esquerda para Brian Borges, ele vem pela meia, recolhe, vai em cima da marcação, prefere o toque para Tarek dentro do círculo central para Elvis, dominou, parou, girou em cima da marcação, entregando para Cristiano, cruzou na área, passa por toda a extensão e vai para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani, para Ponte Preta bater. Cristiano pegou muito mal na bola, o Brian Borges até estava por ali, mas a bola veio muito alto, correu pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Bugre. Olá, Tigrão, a alteração aí no time do Guarani, hein, Tigrão? Eu até acho que não foi uma alteração por opção e sim por necessidade, porque lembra, o Maranhão estava toda hora palpando o posterior da coxa direita. E eu acho que não aguentou. Aí veio o Luca. A torcida queria o Kelvin, que é o menino da base, que é muito bom jogador. Eu acho até que ele não faria essa alteração, não fosse uma questão física, né? Mas é como o Breno disse, sem mudar a estrutura tática aí. O que ele pode fazer daqui a pouco é tirar o Luca para a beirada, vir com o Kelvin e tirar um dos beiradas que não estão bem no jogo. Aliás, o Mirandinha está bem, mas o Guilherme Parede até agora a atuação bastante discreta. Aí seria uma alteração com mais cara de tática, com mais dedo do treinador e não apenas o óbvio, o beabá. E para você, CH, alteração no time do Guarani. O Maranhão tinha que sair, né? Mas o treinador não gosta do Kelvin, né? Não é possível. O Luca nada contra, ele poderia, como sugeriu o Tigrão, entrar no lugar do Parede, por exemplo. Mas o menino tinha que ter voltado para o segundo tempo. Mas eu já cansei de colocar a mesma coisa, de dizer, de repetir. Definitivamente o Matheus Costa não gosta de jogador de base. Glager, a sua opinião também sobre a alteração no Bugre.
Eu também teria colocado o menino Kelvin, mas o grande problema do Guarani não é o ataque, né? É o meio de campo. O Guarani deveria, e o Matheus Costa deveria ter arrumado novamente o meio de campo, coisa que ele desfez na hora que ele tira o Natan e coloca o goleiro Matheus Costa. E vem o time do Guarani no contra-ataque, não conseguiu chegar, a bola vai para a linha lateral, parede, e tem um da Ponte caído. É o Kevson Batista, camisa 37, o Rafael deu um carrinho ali, ó, acertou a perna do Kevson. Falta não marcada pelo Flávio Rodrigues de Souza. Rafael chegou atrasado, acertando o lateral esquerdo da Macaca. Nesse momento, os dois estão caídos no gramado do Brinco de Ouro, mas foi falta sim no lateral esquerdo, Kevson Batista. Ceará, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Ceará, sabor e versatilidade para o dia a dia e também para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Jogador do Guarani ainda está caído, da Ponte já se levantou, o jogo continua parado aqui no Brinco, 0-0. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Time da Ponte não mudou, CH, você mudaria ou não? A Ponte fez só aquela alteração lá no primeiro tempo com a entrada do Elvis. Não mudaria para o segundo tempo se fosse o Marcelo Fernandes. E você, Gleger, faria a alteração na Ponte? Não faria nenhuma substituição na Ponte Preta. Você, Tigrão, faria alguma alteração na Macaca? Não, a Ponte terminou muito bem o primeiro tempo e eu, se fosse o treinador, também voltaria com o mesmo time. O Elvis entrou no lugar do Gustavo Teles logo depois da expulsão. A expulsão do goleiro Kaique França, numa jogada do Diogo Silva. Lançou lá na frente, na entrada da área, para o Diego Tavares. E aí houve realmente um vacilo do Kaique França. Saio ou não saio? Quando ele decidiu sair, Diego Tavares já estava em condições de driblá-lo. E aí ele levantou a perna e cometeu a falta. Como era uma jogada promissora, né, em direção ao gol, ele foi expulso. Oi, Tigrão. O Rafael, uma pancada muito forte na canela, já tirou a caneleira ali, a maca móvel está em campo. Não sei se vai dar para ele. Pode ser uma boa, não a contusão do jogador. A gente nunca torce por isso, a gente sempre pede até a proteção aí para que os jogadores não se... Tigrão. Eu acho que vem Cicinho, não pela contusão, mas pela entrada do Cicinho, o Guarani vai ganhar um desafogo ali. Não marca tanto quanto o Rafael. Não marca igual. Mas, em compensação, apoia muito. Lembremos-nos que no empate de 1-1 na Série C, no Moisés Lucarelli... Não vai trocar. Rafael segue no jogo. Cicinho é que faz o cruzamento para que o Mirandinha, de meia puxeta, quase que de bicicleta, faça um golaço. Acho que o Rafael continue só sobre o lance da contusão. Arrancou pela lateral da grande área, falta perigosa, falta para Macaca bater Pedro Piscinato. Mais uma boa jogada de Diego Tavares, dessa vez Mirandinha, atacante ajudando na defesa, acabou chegando atrasado, cometendo a falta. Falta lateral para Macaca pelo lado direito. Elvis, camisa 67, é quem vai fazer a cobrança. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano e uma das mais de 2.800 agências. Ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Falta ali próxima da lateral da grande área. Vem pra bola Elvis para fazer a cobrança. 2, 4, 6 homens da Macaca na área. Levantamento feito, subiu o Cristiano, não alcançou, tira Isaac. Tentou contragolpe muito lá na frente, não tinha ninguém do Guarani. E a bola vai sobrar fácil com o time da Macaca. Pacheco recuando.
Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Brian Borges enfiou lá pela direita. Elvis, levantamento, bola cruzada na área para Cristiano. Não deu para ele, chega lá atrás, Mirandinha ajudando a defesa para tirar. Entregando para Luca, Luca domina no campo de defesa, puxa o contra-ataque. Foi puxado pela camisa pelo Brian Borges. Depois também tocou por baixo, é falta para o Guarani bater. É pela meia direita, né? A falta foi em cima do Luca. O Rafael já vai se posicionando para fazer a cobrança. O Guarani tenta crescer no jogo, né? Mesmo com um a menos. Kaique França expulso no primeiro tempo. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Lucas Cunha faz o lançamento no campo de ataque. Vem David Braz para afastar a tira. A bola sobra com o William Farias. Ele domina e já faz o passe aberto lá pela ponta. Vem Emerson Barbosa. Pé canhoto, cruzou em cima da marcação. Arremesso lateral para o time do Guarani, tem pressa. Cobra já rapidinho lá pela esquerda. Comecinho do segundo tempo, o time do Guarani com 10 em campo, 9 minutos passados do segundo tempo. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Ô, Batista. Jogando errado, o time da Ponte, bola pra fora, arremesso Guarani, a informação. Na audiência da Bandeirantes, o Márcio, cinegrafista, o Gustavo Marques e também o Paulo Seglio, hoje é aniversário dele, ele tá lá nos Estados Unidos. Mande um abraço pra ele, Batista. Grande abraço aí nos Estados Unidos, muito obrigado pela audiência. Alô, Celcinho, fotógrafo, também tá ouvindo a Rádio Bandeirantes. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 3273-3760 Logos. Arremesso lateral, vem para a bola. Rafael Rodrigues está recuperado. Cobra, arremesso lateral, já pega de volta, vai para o fundo. Pé direito, cruzou muito mal. Por trás, torcida pega no pé, tiro de meta para Macaca bater. Ele tá reclamando, diz que a bola teria batido no Brian Borges, mas eu não vi. E agora, por ser, o Diogo Silva toma cartão amarelo. Tudo igual aqui no Brinco, 0-0. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 diariamente necessária. Foco total em você. Batista. Diego Tavares domina para o time da Ponte, vai para a ponta, tenta o cruzamento, a bola explodiu em cima da marcação. Volta reboteada lá pela direita, falta para o Guarani, pois dá uma informação. Só corrigindo o cartão amarelo, naquela oportunidade foi para o Mirandinha, por atrapalhar a cobrança do Diogo Silva, e agora o Pacheco vai receber também cartão amarelo, estava pendurado, não enfrenta a Portuguesa no próximo final de semana. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Diego Tavares domina no peito, tenta avançar, falta do William Farias. Chegou por trás ali no Tarek, camisa 38, depois de dar um belo chapéu no marcador bugrino. Falta rápida cobrada pela Macaca. Elvis domina, soltando pela esquerda para Kevson, ele recua. Estranho, né, ver o Elvis com camisa 67. Mas ele estava no banco, 10 agora é o Cristiano. Uma homenagem para o pai dele, ano de nascimento do pai dele, Batista.
Domina Tarek, recua, tocando para David Braz. Ele trabalha na perna direita, entregando lá pela direita. Se manda no campo de ataque o time da Macaca. Jonathan Costa rola, erra o passe. Recupera o time do Guarani, vem para o contra-ataque, puxando rapidamente. Guilherme Parede, dominou, encarou a marcação, rolou por dentro. Emerson Barbosa vinha, mas ele veio com o freio de mão puxado e não chegou, hein, bebê? Essa bola era pro Mirandinha, né? Que tava chegando sem marcação, mas ele tocou na frente pro Emerson, que tava correndo bastante também. E agora, se eu não me engano, foi o Emerson, né, Pedro? Isso. Amarelado, né? Deu uma Emerson. chegada ali no Tarek sem bola, Emerson amarelado. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Cristiano tentou enfiar essa bola na frente, em cima da marcação, tirou lá atrás o Parede, vem no contra-ataque o time do Guarani pela direita, recolhe Luca, ele girou, tentou penetrar por baixo, a marcação, a bola sobra pela esquerda, Brian Borges, recua, vem para Rodrigo Souza, dali na frente para Tarek, para Elvis, pela meia direita, abriu na lateral para Pacheco, Pacheco recebe, empurra atrás para Elvis, lançamento comprido e espichado na ponta canhota para Brian Borges, ele dominou, tentou uma carretilha, levou para dentro da grande área, perdeu, tira! Que lance, hein? Se faz o gol, seria um golaço, hein, Pedro Piscinato? Foi muito bem ali o camisa 77 da Macaca, deu uma puxeta, chapelou o Rafael e vem a Ponte Preta. E vem a Ponte, domina Cristiano, vai pro bico esquerdo da grande área, pé canhoto, cruzou, em cima do Lucas Cunha, tira de cabeça. Tarek pega o rebote, domina pro time da Macaca, mas erra o passe. Guilherme Parede domina, vem pra dentro do círculo central. Ele recua, solta o jogo pra Emerson Barbosa. Trabalhando no campo de retaguarda, soltando pela meia canhota, vem na bola o William Farias para fazer o passe, o time do Guarani toca a bola lá atrás, a bola foi recuada, vai começar tudo de novo. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Batista. Oi. Daqui a pouco o Ebert vai estrear no Guarani e Cauã Jesus. Os dois estão conversando com o técnico Matheus Costa. Vem pra bola do time do Guarani, domina lá pela ponta direita. Luca tentou o cruzamento para a parede, chega a marcação David Braz. A bola reboteada, vai sobrando com o time do Guarani, 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Trabalha pela esquerda, vai na bola ajeitando. Time do Guarani com Jonathan Costa. Ele que marcou o gol de cabeça contra a Portuguesa. Recolhe pela direita, vem Rafael Rodrigues. Tabela com campo de ataque. O time do Guarani não evolui. A Ponte espera até ali, é como se fosse uma vala. Chega ali, para a Ponte mordendo, cercando, mordendo, não permite a penetração. E vem Rafael Rodrigues. Partiu pela direita para a parede, passe errado. O Guarani reclama da falta no Rodrigues. O árbitro não marcou, hein, bebê? Realmente não marcou. Para mim a falta aconteceu e a torcida ficou na reclamação. Olha o Guarani. Time do Guarani domina, arranca no campo de ataque. Luca, pé direito, bateu, a bola explodiu em Tarek. Volta, sobra pela esquerda, Brian Borges, bola recuada. Lá atrás vai sair jogando o David Braz. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Placar de 0-0 no derby, 213, Brian Borges. Domina para o time da Ponte, recua. Lá atrás, David Braz trabalha, tenta a passagem. Prefere o toque para Elvis, que faz a armação das jogadas lá pela meia direita. Abre o lateralizando a jogada. Toca na bola, Pacheco tentou o passe, perdeu. Pacheco marca, tira, retoma para o time da Ponte, mas entrega de graça para o Mirandinha. Puxa o contra-ataque, Mirandinha se manda, está sozinho lutando contra 4, 5 da Macaca. Aí ficou difícil.
tentou o drible, perdeu. Cristiano domina, solta para Elvis pela direita e o Mirandinha. Cometeu a falta ou não, hein? Não, segue o jogo. Segue o jogo. Domina o William Farias, o time do Guarani vem para dentro do círculo central. Trabalha, recebe, ajeita, vai para a bola. Isaac faz o passe pela direita. Soltando a bola, vem para o time do Guarani com Maurício Antônio. Toca a bola lá atrás, a Ponte marca a partir da metade do campo. 0-0 não é bom para ninguém, hein? Caiu o Mirandinha. 0-0. O Guarani luta pela classificação e a Ponte pela permanência. Informação: Mirandinha tá caído. Provavelmente ele é um dos que vai deixar o campo. Ele se colocou a mão na posterior direita ali, reclamando de muitas dores do camisa 11 do Guarani. E daqui a pouco Ebert e também Cauã Jesus no Guarani. Na Ponte, quem que vai entrar, Pedro? É o Luquinha e, ao que parece aqui, Luquinha e Luiz Felipe. Já confirmo. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final. Seu negócio é indústria. Acesse kstoobos.com.br. Leandro Boles, os números do derby 213. Os números do derby, segundo tempo de posse de bola da Macaca, um pouco mais, de 55-45, total de escanteios 7, nós não tivemos inclusive nenhum escanteio no segundo tempo, número de faltas 15 no total, 8 cometidas pelo Guarani, 7 cometidas pela Macaca. Alterações. Vai! 2 alterações na Macaca. Saiu o Rodrigo Souza, número 5, para a entrada do Rômulo, 18, um volante por outro. E saiu também o Kevson, 37, saiu puxando ali a perna para a entrada do Luquinha, número 70. E já consigo observar aqui, Batista, o Brian Borges já foi para a primeira linha, vai virar lateral esquerdo, e o Luquinha pela ala esquerda. Ô Pedro, se você puder me ajudar, porque essa placa aí no sol eu não vi quem saiu. Eu acho que o Mirandinha foi um dos que saíram, o outro eu não consegui ver daqui. Já te confirmo, Breno. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega e preços competitivos. E cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Isaac saiu no Guarani. Então saíram Isaac, camisa 10, e Mirandinha, 11, para as entradas de Cauã Jesus, 21, e Ebert, camisa 23. Portanto, 2 alterações em cada time. Entrando, portanto, 2 jogadores no Guarani e 2 jogadores também na Ponte Preta. Já já os comentaristas vão falar. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Um programa compacto e informativo com a apresentação de Carlos Henrique, o Bate Pesado. Começo com você, CH, as alterações. Bom, da Ponte, uma foi por contusão, né? Vem o Braia para a lateral esquerda, entra o Luquinha, gosto. Né? O Rômulo o Rodrigo Souza estava cansado. E no lado do Guarani, Batista, eu não sei entender o que ele quer fazer, né? Tirou o Isaac, será que pediu para sair? Vai colocar o Cauã por dentro, que não funciona muito bem assim. Prefiro ele na extrema. E o outro jogador que veio aí é o Herbert, não é? Vamos ver se funciona na prática. Nunca vi jogar, só na Ponte Preta estava treinando muito bem. Vamos ver se o Guarani melhora no jogo. O jogo agora está equilibrado, jogo morno, Batista. E para você, Gleger Zorzinho, alterações. A Ponte tenta oxigenar o time, né? O Kevson cansou, o lado esquerdo da Ponte muito bom, hein? Só um minutinho, Gleger, tem um arremesso aqui, ó. Emerson, levantamento na área, em cima da defesa, não vai dar nada. Segue Gleger. E aí ele vem com o Luquinha agora, o Brian vai fazer a lateral. Eu gosto da substituição. Agora, o lado do Guarani, eu tô com o CH nessa, não dá pra entender, cara, o que pretende o Matheus. O Guarani perdeu o poder de fogo, perdeu o poder ofensivo, não consegue atacar. A bola na área, vem parede, pé direito, bateu, pega! Diogo Silva, por pouco o time da Ponte lá atrás não toma o gol. Por pouco o Guarani não marca, bebê. A primeira jogada do Ebert foi boa.
Só que na sequência, ele cruzou, né? Rasteiro. Na sequência, o Parede ficou cara a cara com o Diogo Silva e chutou rasteiro fraco nas mãos do goleiro pontepretano, que estava bem posicionado. Perde a chance mais clara do jogo o Guarani. 0-0, tá empatada a partida. Seguindo o Gregger, não vai dar. Domina o time do Guarani, vem pro jogo. Cauã Jesus tocou pela esquerda em cima da marcação. Bola pra fora, pra linha lateral. Vamos lá, Gregger. Então, com a entrada do Herbert aí, aparentemente o Guarani fica com um pouco mais de contundência lá do lado direito, né? Jogador interessante, jogador muito elogiado, inclusive quando estava na ponte, né? Elogiado pelo técnico Marcelo Fernandes. Vamos ver, Batista, tá muito aberto e eu gosto da entrada do Luquinha. O menino tem se destacado e para mim vai fazer uma fumaça lá do lado direito de defesa do Guarani. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Jogo parado para a hidratação, Leandro Boles, os números do derby. Os números do derby, 213 posse de bola, o Guarani tem 51 contra 49 da Macaca. Nós não tivemos nenhum escanteio neste segundo tempo, permanecendo, portanto, 4 escanteios do Guarani, 3 da Ponte Preta, e no total 15 faltas, 8 cometidas pelo Guarani e 7 faltas cometidas pela Ponte Preta. Só um detalhe na expulsão do Kaique França, Batista, nos últimos 3 derbys. A gente não havia tido nenhum jogador expulso, então Kaique França, com a sua expulsão, ele volta, nesse caso, o derby ter um jogador expulso, o goleiro do Guarani no primeiro tempo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, até aqui 0-0, o placar é justo, Tigrão? O placar é justo, sim. Os dois times tiveram oportunidades, a Ponte na segunda metade do primeiro tempo teve mais oportunidades do que o Guarani, mas não teve a perícia para pôr para dentro. Nesse momento, presta bem atenção, o Guarani é melhor que a Ponte. Aquele problema físico que vem afetando a Ponte em todas as partidas, no último quarto do jogo já se manifestou. A Ponte perdeu completamente a intensidade, baixou as linhas, estava dando o contra-ataque para o Guarani, porque estava, logicamente, empurrando para trás, agora não empurra mais. E o Guarani com 1 a menos é melhor, e o Paredes só não fez o gol na jogada do Herbert no último lance aí, porque não tem perícia de finalização, chutou em cima do Diogo. A torcida do Guarani já sentiu que o Guarani está mais inteiro e começa a ensaiar uma pressão mesmo com um homem a menos, porque a Ponte arriou fisicamente. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. E vem dominando o time do Guarani lá pela esquerda. Arranca em cima da marcação. Emerson Barbosa, cruzamento em cima da defensiva do time da Macaca. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Herbert domina, drible da vaca em Brian Borges, fez o cruzamento. Brian Borges se requer, tira, afasta, vem Luquinha, tentou conduzir, não deu. A bola saiu, arremesso para o Guarani bater. Campo de ataque é pela direita. Rafael Rodrigues vai cobrar, sobe o alarido. Olha o som do povo. Torcida do Guarani jogando junto. O som que vem das arquibancadas para ajudar o time do Guarani.
precisa da vitória para conseguir a classificação. A Ponte precisa da vitória para lutar, para escapar do rebaixamento. Luca para Cauã, ele domina soltando para Emerson Barbosa, vem por dentro, recolheu William Farias e enfiou na entrada da grande área para Luca, ameaçou bater, não teve confiança, preferiu toque para Rafael, virou na Ponte para Herbert, por baixo, Brian Borges tira, arremesso lateral. Alteração. Vai. Saindo Cristiano, camisa 10 da Macaca, para a entrada do 17, Miguel. Saindo Cristiano com a 10 para a entrada do garoto Miguel com a 17. E o Luiz Felipe, camisa número 11, também está ali. Vai entrar no lugar do Diego Tavares, Batista. Luiz Felipe, ele veio de onde? Fale dele. Diego Tavares, o Luiz Felipe, não é o Tavares que vai sair, mas o Luiz Felipe veio do Xerife, da Moldávia, emprestado para Macaca até o final da temporada, mandou esperar, daqui a pouco as alterações da Macaca. Arremesso lateral, vai para a bola, para a cobrança, Rafael Rodrigues. Pela direita, vai usar a força do braço, autorizando, levantou para Herbert, deu rebote, a bola sobrou com o Cristiano, ele tira, acionou do Luquinha e vem pela esquerda, passa pela marcação, arranca no campo de ataque, vem Maurício Antônio, chega lá atrás, tira Maurício Antônio, 33 anos, jogador que tem 1,83 m. Domina Cauã Jesus, soltando para a parede, faz o passe de calcanhar para Luca, volta, William Farias pela esquerda para Cauã Jesus, abriu pela esquerda, vem o time do Guarani por dentro, Luca caiu, reclamou da falta, o árbitro nada marca, e vem outra vez o time do Guarani, a Ponte muito recuada neste momento, Rafael Rodrigues para Herbert, invadiu a área, fez o cruzamento, vai para a bola, a parede bateu, pega! Diogo Silva bateu no canto, parede, Diogo Silva caiu para lá, pegou e não soltou. Parede quase faz o gol, bebê. É mais uma chance clara que o Guilherme Parede, que não tem o cacuete, desperdiça. Aliás, errar é humano, Batista, mas persistir no erro é muita burrice. O único finalizador, o melhor que o Guarani tem, tá no banco. E o treinador, se não ganhar esse jogo hoje, Batista, eu acho que ele não vai ficar no Guarani, não. Bom, o Guarani já fez as 5 ou ainda não? Falta uma. Então ele vai colocá-lo aos 44. Domina o time do Guarani no campo de defesa. Vem Emerson, puxa o contra-ataque. Abrindo o jogo lá pela esquerda, placar de 0-0. Herbert já correu, foi lá para a ponta canhota para receber. A bola saiu. Reclamando ali de uma cotovelada, hein? Jogador da Ponte reclamando de uma cotovelada, o Lucas Cunha. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor! A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Derby 213, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0, Edu. Lá no Paraná, quase final, jogo de ida, segundo tempo de Cianorte 0, Curitiba 0, Paulistão 20 e 30, Primavera e Portuguesa, São Paulo e Santos. Tem futebol na Bambambam. Alterações. Vai. Saiu Brian Borges com a camisa 77 para a entrada de Luiz Felipe com a 11 e saiu 10 Cristiano para a entrada do Miguel com a 17. As últimas alterações de Marcelo Fernandes. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio, indústria. Acesse kstubos.com.br.
E aí, CH, alterações aí na Ponte, queimando os últimos cartuchos. Tentando principalmente melhorar a parte física, né? A Ponte tá muito lenta. Para quem precisa ganhar o jogo com essa lentidão, não vai para lugar nenhum. Por isso que o Guarani, quando mexeu, subiu de produção. Nesse momento, o Guarani é melhor. Lobos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor. A agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Dá um like aí pra nós, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí, a Rádio Bandeirantes a caminho dos 62 mil assinantes. É de graça, não paga nada. E você concorre a presentes. Amina Tarek recolhe no campo de ataque. Time da Ponte vem pro jogo. Pacheco trabalha na perna direita, vem por dentro no campo de ataque. Recebendo e girando, tentando. O time da Macaca toca a bola para atrair o adversário. Recebe Lucas Cunha. Com Tarek para Lucas Cunha. Feito o passe outra vez na frente. Vem para a bola, armando o jogo pelo lado esquerdo. Garoto Miguel está lá pedindo a bola. 18 na Ponte, quem é, hein, Piscinato? Rômulo, volante, entrou no lugar do Rodrigo Souza. Rômulo, camisa número 18. Está no campo de jogo, domina lá pela direita, Pacheco. Pacheco recuando, vem para Tarek, dali soltando para Lucas Cunha. Time da Ponte está inteiro no campo de ataque, inclusive o David Braz, que é quem toca na bola neste momento, recua, entregando para Lucas Cunha, de perna direita, vem para Elvis para fazer a armação, pé direito, abriu na ponta para Miguel, balançou, pá, falta! 1 milímetro à frente seria pênalti. Falta perigosíssima para Ponte Preta bater. Chamou para dançar o garoto Miguel, camisa 17, fazendo sua estreia neste ano. Balançou para lá, balançou para cá e na hora que ia fazer a finta, falta do Rafael. Como você bem disse, muito próxima à área. Elvis ajeita a bola com carinho. O camisa 67 da Macaca se prepara para a cobrança. 35, segundo tempo, Elvis vem pra bola, se prepara pra batida. Corações Ponte Pretanos atento, pé direito, bateu. Matheus Klaus e defendeu, mandou pra fora pela linha de fundo, escanteio para a Macaca bater. Na verdade foi a cabeçada do Maurício Antônio quem cortou a bola do Elvis. Escanteio pelo lado direito, camisa 67 na bola. Elvis vem pra batida na cobrança de escanteio, levantou na área, subiu lá atrás pra tirar, tira a defesa do time do Guarani. Batista. Oi. Só queria confirmar com o Pedro se o Rafael tomou cartão nesse último lance. Não tomou. É, porque ele tá pendurado. Então, beleza. Portanto, Rafael não tomou cartão. Se tivesse tomado o cartão, estaria pendurado. O próximo jogo do Guarani é o Botafogo, aqui no estádio Brinco de Ouro. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do interior de São Paulo. Informações, análise e debate de segunda a sexta-feira, das 17 até às 19h30. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, quase 37 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026, Derby. Aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0. E amanhã, Ulisses Costa narra em rede nacional Supercopa Rei Pelé, 16 horas, Mané Garrincha, Flamengo e Corinthians. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E vem o time do Guarani, domina, Cauã Jesus fez o cruzamento, o chute saiu fraco, Batista. Aí
Realmente, Guarani tinha 2 lá dentro da área. Pois não, é informação. E agora o treinador vai assinar o atestado dele, porque ele vai colocar o Cachoeira, a última alteração dele. Agora vai entrar o Cachoeira. Ceará, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Embora o time da Macaca, Luquinha, rolando para Miguel, escapou da marcação, pé canhoto, cruzou para Luquinha, cruzou muito forte, né? E aí estourou no pé do Luquinha, arremesso pro Guarani. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Alteração. Vai! Saindo Parede, 7, entrando Cachoeira, 22. Cachoeira, a última alteração do técnico Matheus Costa. Qual o número do Cachoeira? 22. E aí, Tigrão, a última do Guarani, o Kevin, está no banco. O treinador parece que não quer prestigiar o garoto, não sei se tem algum motivo, né? Mas ele colocar Maranhão, depois Cachoeira, depois Luca e não coloca o menino, não dá para explicar. Agora, eu já vi coisa em derby que até Deus duvida, hein? Tô falando do Cachoeira, hein? Estamos com 35 do segundo tempo. Vai vendo o que eu tô dizendo aqui. Derby é um jogo do capeta, hein? Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 0-0, 39, o tempo tá indo. Vai indo como areia na ampulheta. A mina se manda, o time do Guarani no campo de ataque, vem pra bola. Falta em cima do William Farias, o jogo tá parado em Bebê. A falta foi em cima do William Farias. Rômulo. E o camisa 18, Rômulo, amarelado na Ponte Preta. Pela meia direita, o Cauã Jesus tá pronto para bater, Batista. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Cauã Jesus cobrou a falta, levantou na área pra ninguém. E estava lá o Jonathan Costa, marcou gol diante da Portuguesa de cabeça, mas desta feita não conseguiu subir no nível que a bola veio muito alta em Bebê. Uma bola horrível, Batista, subiu demais, apenas acompanhou o goleiro Diogo Silva. 0-0, tudo igual no brinco. E aí, Gleger, a alteração no Guarani, a última do Costa. Vamos falar uma coisa que é verdade, né? Tudo pode acontecer no derby, né? Mas o Matheus tá de brincadeira com a torcida do Grêmio. E vem o time da Ponte, Elvis dominou, soltou, Tarek abriu para Diego Tavares, bateu em cima da marcação, a bola explodiu em Emerson Barbosa, voltou para Diego Tavares, ele tenta limpar a jogada, ela sobra atrás, vem pela direita, vem Lucas Cunha, abriu pela direita para Tarek, dali para Pacheco, voltou para Tarek, chega a marcação e a falta do Tarek, seguindo o Gleger. Então, Batista, pela última participação efetiva do Cachoeira, ele foi muito mal, né? Não merecia ter entrado. Eu não teria colocado o Cachoeira e teria colocado o Kevin. E para você, CH, alteração no Bugre. Batista, o Cachoeira é uma brincadeira, né? O treinador tá maluco. Tá maluco. Não nada contra o jogador, de repente ele vai lá e faz o gol da vitória. Mas ele não justifica dentro do campo a colocação desse jogador. Ele deve ter algum problema com o menino, não é possível. Não é possível. Tirou o Natan no primeiro tempo, um absurdo que ele fez. E agora o Cachoeira, essa é pra matar mesmo, viu, Batista? Pelo amor de Deus. Guarani com 10 em campo, Kaique França foi expulso a 20 do primeiro tempo. Lançamento do Diogo Silva lá na frente para o Diego Tavares. E aí o Kaique França deu um vacilo quando saiu para matar a jogada, mas cometeu a falta. Como havia o ataque promissor, é isso que diz a regra. Aí, cartão vermelho.
Aliás, o Kaique França, que é um sujeito correto, ótimo jogador, e ele, quando saiu de campo, ele saiu pedindo desculpas para a torcida do Guarani. Uma atitude nobre do atleta que tem muito crédito. O Guarani tem os pontos que tem na competição até aqui, grande parte pelas defesas do Kaique França. E ele saiu pedindo desculpas para a torcida do Guarani. Bom, então um erro que é possível de cometer, afinal, é um ser humano. Tá caído o jogador da Ponte, a falta aí no meio campo, departamento médico em campo. Rômulo. Foi o Rômulo, né, Isso. Pedro? Ele vai ser atendido fora do gramado. Nesse momento vai ficar 10 contra 10 até ele voltar. Tá saindo, portanto, vai ser atendido fora das 4 linhas. Rômulo, é da base, né? Da base da Ponte. Isso, o garoto da base. Tava na copinha? Não, porque estava com uma lesão no braço. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Vem Tarek, pé direito, bateu de longe, a bola subiu muito. Mais ou menos 2,73 metros. Acima do travessão, é tiro de meta para o Guarani bater. Passou muito longe a tentativa do Tarek, camisa 38, 0-0 no brinco. Daqui a pouco, 45 minutos do segundo tempo. Tivemos um ótimo primeiro tempo, derby 213, com defesas dos goleiros, mas no segundo tempo o jogo caiu demais. E saiu um cartão ali, tem um jogador da Ponte caído, cartão amarelo. O cartão amarelo foi para o Luca, o Tarek está caído, mas mesmo assim, muita reclamação dos jogadores da Macaca, porque a Ponte Preta ensaiava o contra-ataque e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza parou para assinalar a falta. O jogo ficou feio, hein, Gleger? Ficou realmente muito picotado. Sabe qual que é o problema, Batista? O problema é físico. O time da Ponte cansou, o time do Guarani também. E aí, né, baixa a temperatura da partida, a intensidade ela não é a mesma que foi o primeiro tempo. O horário também tá quente, tá calor, tá úmido. Então, assim, não tenha dúvida de que a baixa técnica do segundo tempo é a questão física de ambos os times. Mais 7. Elvis meteu o pé direito, lançou na área para Pacheco, ela passa e vai embora. E aí, Tigrão, quem errou? Juiz. Ele não deu uma lei da vantagem. Houve uma falta do Luca e a bola sobrou pro Elvis, ele tinha que dar sequência. Ele meteu o Diego Tavares para fazer o gol da vitória. E o juiz não obedeceu a lei da vantagem. Até acho que já tinha apitado. E aí o Elvis reclamou tanto que tomou cartão amarelo. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. E vem o time do Guarani. Partiu, vai pra bola, Ebert bateu, é gol! 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 Na marca de 46 minutos passados do segundo tempo, lançamento espechado para Ebert. Diogo Silva saiu, ele bateu por baixo do corpo do goleiro. Pé direito bateu, a bola bateu no fundo do gol e fez. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Trabalhou quase que de forma artesanal essa bola dentro da área. Marcar o gol em derby é conectar-se verdadeiramente à história, participar como protagonista de uma jornada épica, onde a emoção se mistura aos dramas, às dificuldades, às tensões e às angústias. Ebert levanta o povo, estádio Brinco de Ouro vai à loucura, a torcida vive.
camisa 23. Jogo no Brinco, a festa maior do futebol, hoje sempre Guarani, Herbert, a torcida vai à loucura, estremece o tobogã, Guarani 1, Ponte Preta 0, e o detalhe do gol é seu Breno Beretta. O detalhe é que no contra-ataque, o Guarani, olha a Ponte. E vem a Ponte, bola lançada na área, Rômulo tocou, chegou tirando, afasta a defesa bugrina. Bola pela esquerda, domina Pacheco, lançou pela esquerda, Luquinha, cruzamento na área, tira! Emerson Barbosa, escanteio para Macaca bater. Elvis do lado direito se prepara para a cobrança. David Braz, Lucas Cunha também na área. O árbitro está checando alguma coisa. Os jogadores da Macaca mandou seguir. Elvis na bola. Elvis, cobrança de escanteio, levantou na área, subiu um toque de cabeça, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, é tiro de meta. Tiro de meta para o Guarani, Rômulo de cabeça. Seguindo aí com o destaque do gol do Guarani, Breno Beretta. O detalhe é que o Guarani aproveitou o contra-ataque, foi com o Cachoeira. Ele foi esperto, tocou para o Ebert, estreante do dia, ele que tem estrela, entrou bem no jogo. Tocou no canto esquerdo do goleiro Diogo Silva. Fez o que os atacantes do Guarani não conseguiram fazer até agora. Teve tranquilidade. E dá pra dizer que é lei do ex, porque ele tava na Macaca até há pouco tempo. Herbert marca o gol do Guarani e incendeia a torcida bugrina aqui no Brinco. Agora, Guarani 1, Ponte Preta 0, Batista. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio e indústria. kstubos.com.br. Placar de 1-0, o time do Guarani vai vencendo a partida. Com 10, Kaique França foi expulso no primeiro tempo. Quem saiu do time foi o Natan Melo. Para a entrada do goleiro Matheus Klaus, que fez pelo menos 3 grandes defesas no primeiro tempo. Público e renda. Vai. 17.425 torcedores. 17.425 para uma renda de 260.250 reais. 260.250 para a torcida do Bugre. Linda aqui no Brinco, Batista. Torcida fazendo a festa aqui no estádio Brinco de Ouro. Gol de Herbert. Mas é como disse o Tigrão, né? Derby é uma coisa impressionante. O inesperado se manifesta de forma impactante. Guilherme Cachoeira, foi ele que enfiou a bola para que o Herbert pudesse fazer o gol. Impressionante. Herbert, que estava na Ponte com dificuldade no transferban, e aí ele veio para o Guarani e faz o gol até aqui da vitória. Ainda tem tempo. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 32733760. Logos Materiais Elétricos. Falta é pro Guarani bater. Agora não tem pressa o time campineiro, o time bugrino. E a Ponte Preta é quem tem pressa, né? Empate não era um grande negócio, mas não era de todo ruim, porque ainda tem 2 jogos pela frente. Pega a Portuguesa fora e depois pega o time do São Paulo. Poderia fazer 6 pontos. Não temos ideia de quantos pontos são necessários para permanecer. Ano passado o Noroeste permaneceu com 8, mas eram 12 jogos. Então muito provavelmente com 6, o time que tiver 6 vai permanecer.
Mas tem tempo para Ponte. Lançamento de Pacheco na área. Deu rebote, a bola voltou. Dominou Tarek, virou pé canhoto, bateu fraquinho. Matheus Klaus pegou e a torcida subiu alarido. Pedro Pessinato. E apita o árbitro, explode a torcida bugrina. Não há tempo para mais nada. Termina o derby 213. A torcida explode em emoções. A torcida do Guarani comemora a vitória. Herbert vai ficar na história, consagrado pelo gol marcado, quebrando uma sequência de 3 jogos que o time do Guarani não conseguia vencer. Empatou 1, perdeu 2 e hoje quebra a sequência. Vence a equipe da Ponte pelo placar de 1-0, gol de Herbert. Lançamento lá na frente e, portanto, o Herbert pegou e dominou, bateu e fez o gol. Termina o derby. Jogadores do Guarani vêm aqui de frente o tobogã para comemorar com a torcida que jogou junto, que fez a mística do derby 213 e nos momentos exatos carregou o time do Guarani no colo quando a situação estava complicada. Um jogador expulso, Kaique França, 10 homens em campo e esse, não tenha dúvida, meus amigos, foi o eixo vertiginoso dessa cena de movimentos que faz com que o time do Guarani dentro do jogo pudesse encontrar na luta e na garra a atmosfera para fazer o gol da vitória. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Guarani 1, Ponte Preta 0. Confusão. Vai. Marcelo Fernandes discute ali com membros da comissão técnica do Guarani. Alguns jogadores tentam separar, mas o Marcelo Fernandes muito irritado com membros da comissão técnica do Guarani. Ô Batista. Oi, bebê. Deixa eu ouvir o Cachoeira. Cachoeira. Ô Cachoeira, você entrou, deu assistência pro gol. O que você pode falar? Cara, toda honra e glória a Deus. Eu acho que não tem quem a gente dá mais mérito do que for Deus. A gente jogar desde os 20 minutos com um a menos, um correndo pelo outro. E eu particularmente tiro um peso das minhas costas, já estava algum tempo sem participar de gol. E hoje poder dar assistência pro gol da vitória pro Herbert, eu acho que o nome de Deus tem que ser glorificado sempre, porque se não fosse ele, a gente não conseguiria essa vitória da maneira que foi e com a importância que é o derby. E o que falar da torcida, hein? Ah, não tem o que falar, cara. A torcida deu show hoje, não deixou de acreditar em nenhum minuto. Então, eles vão ser essencial pra gente durante todo o ano. Então, eu espero que eles compareçam em grande número como foi hoje e que a gente possa ter um ano muito vitorioso, em nome de Jesus. Obrigado, parabéns pela vitória. Esse é o Cachoeira, Batista. Alguém da Ponte em Piscinato? Ainda não, alguns jogadores, Cristiano, Diogo Silva, ainda lá na confusão do dentro de campo. Marcelo Copertino, auxiliar do Fernandes, também muito estressado, Batista. Jogadores continuam no gramado, Batista, fazendo a festa. Jogadores do Bugre, diz aí, bebê. Deixa eu ouvir o Herbert, o cara do jogo. Ô Herbert, o que você pode falar? Estreia, você estava até outro dia na Ponte Preta, entrou e marcou o gol, o que você pode falar? Cara, tô muito feliz. Muitos sabem, né? Até 2 semanas atrás eu estava na equipe rival, onde não pude estar jogando por conta do transfer ban. Isso acabou me chateando, confesso. E aí, quando teve a oportunidade de vir para o Guarani, não pensei 2 vezes, vim. Até porque eu sabia que eu podia ajudar o grupo, vi que era um time bastante qualificado também. E graças a Deus, hoje, antes de eu entrar ainda, eu falei com o Rafa aqui, lá no nosso lateral direito. Falei, Rafa, segura lá, que quando eu entrar eu vou fazer o gol da vitória. E graças a Deus fui coroado com esse gol. Como é que é vestir a camisa do Guarani, primeiro jogo, marcar um gol, você vai ficar marcado para sempre? Cara, muito feliz, Tô há 4 meses, 5 meses sem poder jogar, né? Desde o ano passado.
Ano passado eu estava jogando a 4ª divisão do brasileiro. Hoje está podendo jogar o Campeonato Paulista, que é um dos mais fortes do Brasil. Me sinto completamente feliz, trabalhei muito, sonhei muito por isso. E podendo estar jogando nesse grande clube que é o Guarani, podendo marcar diante dessa torcida em casa na estreia, não tem sensação melhor. Valeu, parabéns, obrigado, Ebert, autor do gol da vitória do Guarani. Falamos aqui com o cara da assistência exclusivo e também com o cara do gol, que está comemorando até agora, junto com a torcida, que não arreda o pé do brinco. Guarani 1, gol de Ebert, com 1 a menos. Kaique França foi expulso no primeiro tempo. Ponte Preta 0, Batista. Ebert, o cara do gol, recebeu, dominou, levantou a cabeça, sentiu o instante e aí bateu sem chance para o Diogo Silva. As palavras têm poder. Foi isso que disse aí o Ebert. Ele falou para o Rafael para segurar lá atrás que ele ia marcar o gol da vitória. E realmente a bola saiu seca do pé dele, bateu no fundo do gol. Foi um gol sensacional, gol da vitória. O time do Guarani vence a partida, placar de 1 a 0 aqui no estádio Brinco de Ouro. E na sequência vem aí Edu Pinheiro, o incomparável. Alô, alô, Edu. Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Público 17.425, 17.425, 260 mil de renda. Gol do Ebert a 46 no finalzinho, Guarani 1.0. Antes dos comentaristas, pela ordem, Tigrão, CH e o Edu. Os números aqui com o Leandro Borges. Edu, tô no gramado do lado dos dois goleiros, do Kaique França e também do Matheus.
Primeiro, deixa eu falar com você, Matheus. Você foi muito importante para o Guarani, a torcida reconheceu, todo mundo na nossa transmissão na Rádio Bandeirantes, e você não jogava há mais de um ano. O que você pode falar? Você que está até sem voz, né? Cara, primeiramente, glória a Deus. Estou muito feliz poder atuar novamente. A régua estava lá em cima, o Kaique tinha feito ótimos jogos. Então, estou muito feliz hoje. Estrear no Clássico é muito importante. E essa confiança que você entrou no jogo? Cara, minutagem. Quando a gente entra, a gente tem que estar disposto a tudo. Estou muito feliz pelo resultado. Eu acho que o triunfo foi para coroar o trabalho da equipe. E, cara, agora é trabalhar e descansar pro próximo jogo. Parabéns pela vitória ao lado do Kaique França. Ô, Kaique, eu sei que você ficou bastante chateado, mas não tinha outra alternativa lá atrás. Você trocou a expulsão e a falta por um gol. O que passou pela sua cabeça aquela hora? Foi o que você falou, é um lance em questão de uma fração de segundos para decidir. Eu tive que decidir e não tomar o gol ali. Graças a Deus o Klaus entrou muito bem, fez uma partida excelente. É muito mérito também do nosso trabalho no dia a dia, do nosso trabalho com o Arzu. E fico muito feliz que a equipe correu por mim, correu pela torcida com um a menos e foi premiado no final com a vitória. Eu queria também agradecer a torcida que, apesar de tudo, tá gritando meu nome, não me vaiou na hora de sair. Eu só tenho a agradecer essa recepção. E como é que foi jogar o derby do outro lado e o time com muita raça dentro de campo? Olha, até o momento da minha expulsão a gente estava controlando o jogo até com uma certa facilidade. Quando a gente tem um a menos fica mais difícil, mas eu acho que a gente ainda joga de igual para igual. Eles têm um volume natural, o Matheus faz boas defesas, garante o 0-0. Mais uma vez, parabéns para ele, parabéns para a equipe de goleiros, parabéns para o treinador Arzu. Enfim, isso é trabalho nosso do dia a dia, de quem joga está preparado. Eu acho que a equipe toda está de parabéns. O Matheus, treinador, era muito merecedor disso também. E eu acho que a gente foi coroado porque eu acho que a gente era a melhor equipe aqui hoje. Valeu, obrigado, parabéns pela vitória. O Kaique França, muito saudado pelo torcedor do Guarani aqui no Brinco, que aplaudiu e reconhece a importância do goleiro. Até porque os pontos que o Guarani tem hoje, muitos pode colocar na conta do Kaique França. Bom, Edu, quebrando os protocolos, porque não pode ouvir ninguém, já deu para ouvir boa parte do pessoal que participou do jogo, Edu. Deu. Olha, o goleiro aí, o Matheus Klaus. Matheus Klaus. Não jogava mais de um ano sem jogar, porque ele teve um problema com a esposa passou por uma gravidez de risco e ele optou ficar com a esposa naquele momento, ele até explicou na entrevista coletiva quando ele chegou. Mas ele é um grande goleiro, inclusive ele é mais alto do que o Kaique França. Eu não tenho aqui o número da altura dele, do Kaique França, mas deu para ver nos treinamentos, eu até citava quando ele chegou. 1,86 o Kaique França. E o Matheus Klaus é 1,92, é isso, Batista? Isso. E então deu para ver nos treinamentos que ele é um cara de muita qualidade. Não jogava desde o dia 20 de outubro de 2024, 1 ano e 3 meses, o último jogo do Matheus Klaus, goleiro. Vamos lá, os números do derby. Vamos lá. 1x0 Guarani Bola. Não foi, eu não sei de onde que veio. Vamos lá. Tô acostumado tanto com você no estádio, está aqui do meu lado, até eu tomei um susto. Tô do seu ladinho aqui, Edu. Que cacoete, sim. Vamos lá então, finalizando os números deste derby 213, o Guarani terminou com 48% de posse de bola contra 52% da Ponte. Tivemos a única grande chance do Ebert, né, que colocou lá dentro. Tivemos 11 chutes do Guarani contra 17 da Ponte. Destes 11 chutes, 4 no gol, sendo também o gol do Ebert. Dos 16 chutes da Macaca, 5 no gol. Tivemos 9 escanteios, 4 do Guarani, 5 da Ponte Preta. Em número de faltas, 26. O Guarani cometeu 14 faltas, a Ponte Preta 12 faltas. O Bugre trocou 336 passes contra 363 da Ponte Preta, 9 desarmes do Guarani, 13 da Ponte Preta, cartões amarelos, 4 para jogadores do Guarani, 3 para jogadores da Ponte Preta e o cartão vermelho para o Kaique França. Não entra nesta conta, quando o Guarani fez o gol logo depois, já o Breno Beretta vai confirmar, teve um cartão para o jogador do banco. Pela minha identificação foi o Diego Torres, mas já o Breno pode confirmar. Então é esta a situação, os números finais do derby 213, Edu. Muito bem, Guarani 1.0, público 17.425, 260 mil de renda. Comentando o primeiro Tigrão, primeiro tempo, 20 minutos, Kaique França expulso. O goleiro da Ponte dá um chutão para frente, o Diego Tavares
Fica ele e Kaique França. Diego Tavares passa pelo França, mas sofre a falta, era o último homem, expulsão. Aí entra o goleiro reserva Matheus Klaus e sai o volante Natan Melo. 12 minutos depois, entra Elvis no lugar de Gustavo Teles. A Ponte tinha 3 volantes. No primeiro tempo, 4 boas defesas do Matheus Klaus. A coisa equilibrou com a entrada do Ebert a 20 segundo tempo, porque é o seguinte, ele entra a 22 minutos depois. O Parede tem uma chance, pega o goleiro da Ponte. Quem fez a jogada é o Ebert. Aí na sequência, de novo, chance do Parede, pega Diogo Silva, passe de quem? Do Ebert. E a 46, o Luca toca de cabeça, Cachoeira pega a bola e serve a Ebert, que entra, fica frente a frente o goleiro da Ponte, toca para fazer 1-0. E aos 48, Elvis lança, cruza, o Lucas Cunha dá um toquito de cabeça e bate na trave do Guarani, Tigrão. Guarani 1, Ponte 0. Meus amigos da Bandeirantes, foi um bom derby. O primeiro tempo até 20 minutos só deu o Guarani, depois a expulsão do Kaique, era um lance de gol, ele optou pelo cartão vermelho e não tomar o gol, fez a falta, a Ponte quase marca na cobrança com o Cristiano e, logicamente, o primeiro tempo, depois dos 20 minutos, com um jogador a mais a favor da Ponte, a Ponte cresceu, ela que jogava atrás, apenas aguardando o contra-ataque, aliás, contra-ataque que aconteceu no lance da expulsão do Kaique França, quando o Diego Tavares arranca com a bola e é derrubado pelo goleiro Bugrino fora da área na meia-lua. Então, primeiro tempo dividido, com 11 contra 11 melhor o Guarani, 11 contra 10 melhor a Ponte criou volume, apareceu muito bem o Matheus, que entrou no jogo, né? Entrou no jogo numa fogueira danada, Matheus Klaus, danada fogueira, mas entrou bem, já na primeira bola esquentou a luva numa pancada do Cristiano na falta que originou a expulsão do Kaique França. Veio o segundo tempo, a Ponte terminou melhor, mas era previsto que depois aí da metade do segundo tempo, que o time da Ponte fisicamente ia arriar, apesar das 5 substituições feitas. E não deu outra, o Guarani com 10 homens no segundo tempo não correu os mesmos riscos que correu na primeira etapa, começou a empurrar a Ponte para trás, a Ponte sentindo que estava sem pernas, tratou de ficar valorizando a bola, administrando o empate, no finalzinho subiu as linhas, mas sem nenhuma convicção, sem criar nenhuma jogada realmente aguda de gol, e em compensação, quando subiu as linhas, tomou o contra-ataque, o Cachoeira enfiou bem para o Weber, e ele, na saída do Diogo Silva, teve perícia, teve qualidade, teve frieza, botou a bola na rede, e para mim eu gosto sempre de dizer isso, o futebol é muito profissional hoje. Não dá para chegar jogador hoje, estrear amanhã, o outro já tinha ido embora, volta 15 dias sem treinar, não dá. A parte física definiria e decidiria o derby. E definiu. E o espírito de derby também definiu o derby. Cá entre nós, fora a segunda metade do primeiro tempo, o Guarani teve mais a faca entre os dentes. Teve mais espírito de derby e, para mim, ganhou com justiça contra uma Ponte guerreira, que se entregou, que foi para cima, mas que ficou sem fôlego no segundo tempo, depois dos 20 minutos, se curvou, diminuiu a intensidade e tomou o gol no finalzinho, a 46 do segundo tempo. Justa a vitória do Guarani, Guarani 1, Ponte 0. Edu Pinheiro. Olha, com essa vitória, Guarani é quarto colocado com 11, tem que esperar a rodada ainda. Ponte, situação terrível, 1 ponto, olha, muito próximo aí do rebaixamento. CH, 1-0 Guarani. Guarani venceu a partida com correção, brigou demais, lutou. E sobre as opções do treinador eu falo daqui a pouquinho, mas o time transpirou demais, se superou. Não é? É verdade também que durante o jogo, principalmente no segundo tempo, o Guarani foi beneficiado por essa falta de preparação física que a Ponte tem. O time da Ponte arriou no segundo tempo.
mas o Guarani jogou a partida com espírito de derby. Não é fácil você, num jogo desse tamanho, com um estádio totalmente a seu favor, você ter um jogador ainda no primeiro tempo, seu principal jogador expulso. Duas coisas aconteceram. O time se superou e o menino que entrou no gol, o Klaus, jogou uma barbaridade, combinando com tudo aquilo que eu já sabia, porque o Gleger já tinha me contado. Ó, Guarani tem um goleiro aí, regra 3 aí, que o menino é um azogue. E foi realmente o que aconteceu. Nos momentos do primeiro tempo que a Ponte começou a apertar, ele fez a diferença no jogo. Ele pegou 3 bolas ali que definiu o resultado da partida. E no segundo tempo, apesar de todas as escolhas equivocadas, não é? Ou a maioria delas, o treinador do Guarani ganhou de presente essa vitória. Competência do Ebert, competência do setor defensivo do Guarani, não é? Ele tirou todo mundo, ele tirou Renan, tirou Isaac, só o Maranhão ele deixou lá. Não, trocou no intervalo. Então é o seguinte, o futebol é assim, por isso que ele é tão apaixonante. O lógico nem sempre funciona ou dá certo, não é? Qual era o que tinha que fazer o Matheus Costa? Não ter tirado o Natan, não ter tirado o Isaac, ter tirado o Maranhão, né? Aliás, não deveria ter escalado o Maranhão. E na expulsão era o momento dele ter feito a troca. Não fez. Ah, mas deu certo, Carlos Henrique. Perfeitamente. Você lembra do Leverkusen, começar a coletiva, né, do Marcelo. Então, o Leverkusen, ele lançou um livro assim. Burro com sorte? Interrogação. Eu acho que cabe nesse momento. Mas a vitória do Guarani é absolutamente correta, Edu. Coletiva, Pepe. Sim, Edu, Marcelo Fernandes já está aqui. Ter início. Já vai ter início coletivo. Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes, ajeitando o microfone. Profissional, pô, respeito todo mundo. Já vai ter início já. Já vai ter início aí. Olha lá, Marcelo Fernandes, técnico da Ponte, se posicionando. Começando. Tá no derby, antes do jogo do derby 213, que ainda evidente. Não, Pedro, não estamos ouvindo, hein? Praticamente toda a partida. Aí. O que dá para falar agora e se você ainda mantém a esperança viva na Ponte? Assim, são 3 finais que tinham, né? Uma hoje, infelizmente, perdemos, né? E a gente tem que estar sempre querendo mais, não tem como chegar aqui pra gente. Não dá, eu tô desde o começo aqui, já era para ter, caso quisesse sair, eu tô aqui, vou continuar fazendo meu trabalho, firme e forte, ficamos com um jogador a mais, a equipe tentou, foi, no final achei que tudo que a gente correu, ficamos sem perna no final. Estamos com um probleminha, né? Tá pipocando. Vamos ver se dá para pegar mais um pouquinho do Marcelo Fernandes, depois a gente reprisa de uma outra maneira. O Gleger tá comigo, não? Não? Falta o Gleger. Ô, sim, Edu. Vamos lá. Espera um pouquinho só, Gleger. Eu tô com você. Você retoma aqui, por gentileza. Vamos lá? Vamos lá. Vai você, Gleger. Agora o Tigrão comentou, o CH, e agora o Gleger, o Zorzinho, Guarani 1.0, gol do Ebert a 46 do segundo tempo. Edu, gostei demais do jogo, muito movimentado, né? Hora Guarani melhor, hora Ponte, né? E assim, é um clássico, a gente sabe de muita cautela para ambos os lados. Um treinador um pouco mais corajoso, outro nem tanto. Então, assim, Edu, o que fica de exemplo, né? E aí o Marcelo Fernandes já começa a coletiva dizendo, e foi o que eu acho também, faltou perda, né? Eu falava isso antes, um pouquinho antes do gol do gol do Guarani. Falava que a Ponte estava sem perna e que o jogo tinha baixado um pouco o nível, né? Baixado um pouco a intensidade justamente por isso. Né? O calor excessivo, o horário do jogo, a intensidade do primeiro tempo, que foi um jogo muito movimentado. Mas, sem dúvida nenhuma, o Guarani mostrou, né? Mostrou uma contundência defensiva, segurando o time da Ponte. Quero ressaltar aqui a presença do goleiro Matheus, Klaus, que para mim foi o destaque do jogo. Né, primeiro tempo com grandes defesas importantes, difíceis,
né, que acabaram segurando o time pontepretano, né, num momento melhor do time da Ponte. Do outro lado, o Guarani, mesmo com a saída do Natan, que para mim é um jogador de muita qualidade, é um jogador que seria importantíssimo, principalmente quando o Guarani fica com um a menos, né, o Matheus Costa vai para uma substituição meia que não entendo, né, acho que praticamente que ninguém entendeu, né, mas dá ali a consistência que precisava para segurar o time pontepretano, mesmo com as chances criadas, né, o Guarani conseguiu segurar, e fez por onde, né, Edu? Segurou, no final o Guarani mostrou que tinha um pouco mais, mesmo já um time cansado também, porém não tanto quanto o time pontepretano, e conseguiu evoluir algumas jogadas, começou a dominar. O Diogo Silva, eu estava prestando atenção aqui, ele deu entrevista, né, e ele disse exatamente isso: nós fomos eficientes, nós somos fortes até onde tivemos perna, né, depois acabou o gás e o Guarani voltou a dominar o jogo, e criando uma oportunidade ali numa jogada de dois jogadores que tinham entrado, né, do Cachoeira e também do menino que fez o gol, né, o Ebert, né, que faz o gol, e o Guarani mereceu por tudo que fez. O primeiro tempo o Guarani, quando estava 11 contra 11, foi melhor, e no segundo tempo foi mais efetivo na hora que teve a bola, né, na frente, mesmo o atacante, o Paredes, né, perdendo alguns gols ali com defesas do Diogo Silva, na hora que sobrou pro Ebert, ele foi lá e botou a bola na rede. Então, contundência na hora que precisou pro Guarani, e infelizmente faltou gás, faltou perna pro time da Ponte, que a gente sabe como é que é, né, Edu? Nesse momento delicado que atravessa a Ponte, você tem um jogador que tá bem fisicamente e o outro que tá chegando agora, treinou 2 dias e foi pro jogo, que é o caso do Elvis. Então, Guarani 1-0, eu acho que o resultado foi, por tudo que foi o jogo, foi ok, Edu. Craque do jogo do Derby 213, quem será, hein? Guarani 1.0, público 17.425. O craque do jogo. O comandante Batista, Derby de número 62 na sua carreira, 62. Hoje foi o 62, somando os 3 da TV. Você tem que saber de TV. Faz a TV, faz muito derby, hein, Edu? Tá louco. 62. 62, chegou em 84, então hoje foi 62, Batistão. E o craque? Tô tomando um sol na cara. Dá pra ver daí na imagem ou não, Edu? Dá pra ver, rapaz. Faltou o boné, hein? Aquele cap na frente já vem, hein? O segundo tempo inteiro tomando esse sol aqui na fuça. Não diga. O que é isso? E olha que eu vou te contar, rapaz. Quase que eu não chego aqui na cabine. Me barraram. Não tinha minha credencial. Você sabe que a Federação Paulista, ela imprime uma credencial. Não basta ter a credencial das associações. Não basta fazer a inscrição na federação. Se não tiver essa credencial, não entra. E por alguma razão, eles não imprimiram a credencial. Foi um pau para conferir, mas no fim deu tudo certo. Pois é. Ebert, para mim, um craque do jogo, marcou o gol que definiu o placar a favor do Guarani. Indiscutivelmente, não tem como não votar no herói do Derby 213. Ebert, o craque do jogo, Edu. O comandante, um bom descanso, hein? Vai falar muito do Derby na segunda-feira, no rádio, na TV. Vai ter muito assunto, comandante. Vai descansar, comandante. E acabaram as historinhas do Derby, Edu. Eu não sei que eu fiz outra encarnação para tanto esse ano não tem mais, você tá livre, Edu. Um abraço, fica com Deus, amigo. Valeu, Edu, um abraço, tchau. Tchau, obrigado muito pelo carinho durante a semana também, muito obrigado, atenção. Leandro Boles, atenção. Tô aqui. Acostumei, tá do meu lado, o craque. O autor do gol da vitória, né, Edu? Ebert, quem diria, coisas do futebol, né? Foi anunciado por um time, não jogou pelo rival, de repente é anunciado pelo outro time, pelo rival do time que ele havia sido anunciado e faz o gol, entra e faz o gol da vitória. Só um detalhe, a gente fala sobre o Cachoeiro, o passe espetacular, a finalização perfeita do Ebert, mas o lance começa com o desvio de cabeça do Luca. Ele ganha de cabeça do Lucas Cunha, zagueiro da Ponte, e aí a bola sobra pro Cachoeira, que mete pro Ebert fazer na saída do Diogo Silva. Mas de qualquer forma, ele foi o autor, o herói, né, desta vitória bugrina, o herói do Derby 213, então o craque
Ebert e Edu Pinheiro. E até a próxima, Bolis. Muito Combinado. obrigado, viu? Valeu, Edu. Até a próxima. Boa condução aí do trabalho até o final. Valeu. Muito obrigado. Em que oportunidade falar do lado do Boris, hein? Deixa eu ver aqui. O Breno tá fácil aí? Breno, o craque, vamos lá. Breno votando. Breno! Oi, Edu. Pra mim, o craque do jogo não tem como ser outro. O Ebert. É claro que menção honrosa para o Matheus Klaus, que entrou muito bem no jogo, numa fogueira, não jogava há mais de um ano e jogou muito no gol, no lugar do Kaique França, que foi expulso. Mas para mim o Ebert entrou, mudou a partida, com um a menos, marcou o gol da vitória. Ebert, o craque do jogo, Edu. Muito bem, daqui a pouco você vê na coletiva, o Breno, o Pedro Piscinato, o craque do jogo. Oi, Edu, de volta aqui no apito final para eleger o craque da partida. E é claro, não tem como ser diferente. O Derby 213 para sempre será lembrado pelo Derby do Herbert. E aquelas histórias que o clássico campineiro nos reserva. O jogador estava na Ponte Preta até pouco tempo atrás, desce a avenida e é coroado com um gol no clássico campineiro, colocando o seu nome na história. Herbert, nome da partida, craque do jogo, Edu. Muito bem, Pepe. Gleger Zorzinho, craque. Edu, todo mundo votando no Ebert, eu acho que é um voto muito plausível, mas eu vou votar no Matheus Cunha, cara. Aliás, o Matheus Klaus. O Matheus Klaus, pra mim, segurou o resultado até onde deu, né? No finalzinho do jogo ali, o Ebert fez o gol. Mas com todas as defesas, principalmente no primeiro tempo, o Matheus Klaus, pra mim, é o craque do derby. CH, o craque. Herbert, atacante do Guarani. Tigrão, o craque. Não só pelo gol, né? Que um gol importantíssimo, deu a vitória aí e classificou o Guarani, né? O Guarani vai para a próxima fase. E praticamente a Ponte, bom, depois a gente comenta aí mais. Aqui é craque do jogo. Então, gol importantíssimo, mas não só pelo gol. Só ele colocou o Guilherme Parede 2 vezes na cara do gol e o Guilherme perdeu. Então ele entrou muito bem no jogo, lado direito. E vem fazer o gol aqui do lado esquerdo, fecha para meia e faz o gol como centroavante. Ele era o centroavante. Então, para mim, indiscutivelmente, Ebert, o craque do jogo. Ebert, com 6 votos, o craque do jogo, coletiva da Ponte, retomando o coletivo do Marcelo Fernandes. Vamos ouvir? Aí. Vai começar aqui. Ô, Paulinho, vê esses negócios aí, pô. Pô, o cara fica soltando graça, meu. Profissional, mano. Pô, respeito todo mundo aqui, nunca fiz nada contra ninguém, rapaz. Quer soltar graça num dia desse ainda, pô? Pô, se toca, meu irmão. Marcelo, jornal da Jovem Pan News. Derrota no derby. Antes do jogo do derby 213, você falou que tinham 3 finais, que ainda, evidentemente, tinha chance. Uma derrota como hoje, um jogador a mais durante praticamente toda a partida. O que dá para falar agora e se você ainda mantém a esperança viva na Ponte? Assim, são 3 finais que tinham, né? Uma hoje, infelizmente, perdemos, né? E a gente tem que estar sempre querendo mais. Não tem como chegar aqui pra gente, ó, já fui rebaixado, já não dá. Eu tô desde o começo aqui, já era para ter, caso quisesse sair, já teria saído. Eu tô aqui, vou continuar fazendo o meu trabalho, firme e forte. Ficamos com um jogador a mais, a equipe tentou, foi. No final, achei que de tanto que a gente correu, ficamos sem perna no final. E o Guarani é uma grande equipe, dentro dos seus domínios, conseguiu uma bola de tiro de meta, que não conseguimos tirar para frente a bola. Caiu no pé do Cachoeira, ele foi feliz em pôr o Herbert na cara do gol. E saiu o gol. Acho que méritos do Guarani, que soube se defender, entendeu? E na hora teve a única oportunidade, conseguiu fazer. O Marcelo, tudo bem? Antônio Lupe, da CBN. Fica ainda um gostinho ainda pior, porque o cara que sai do derby, ele estava até outro dia no Moisés Lucarelli, fez toda a pré-temporada e hoje sai como herói do Guarani. Fica um sentimento ainda mais triste em relação a isso? Não tem sentimento algum. Nós jogamos contra o Guarani que vinha de 2 vitórias fora de casa, um adversário difícil dentro dos seus domínios. E quem joga do outro lado é do Guarani. Não tem essa, o cara estava aqui, depois foi para lá. São grandes jogadores, também como temos grandes jogadores, tanto de um lado como do outro, poderia ter feito gol. O Herbert foi feliz e a vitória veio do Guarani e tá tudo certo. Fernando César, Rádio Central, você começou com o Elvis no banco, com um jogador a mais, colocou o Elvis no jogo. Na sua visão, por que não deu certo a Ponte Preta ter um resultado melhor? Nós não temos o centroavante de ofício, né?
E no estudo que fizemos do Guarani, a gente preferiu jogar com um meio de campo forte, né? Até com 3 volantes, o Gustavo Teles saindo mais um pouquinho com o Tarek e o Cristiano um pouco mais adiantado. A partir do momento que foi expulso o Kaique e o treinador deles tirou o volante, eu não tinha mais por que ficar com 3 volantes dentro do campo. Eu coloquei o Elvis, né? Deixei as beiradas bem abertas, junto com o Cristiano, para tentar a equipe ir mais para frente. Tentamos, começamos a dominar o jogo, né? Até pelo jogador a mais, mas infelizmente o gol não saiu. Os jogadores todos estão de parabéns, estão tentando, estão dando a vida, e é um clássico, é um derby. Hoje quem saiu favorecido é a primeira vez que eu perco, né? Vinha de 2 vitórias sobre eles, e hoje eles foram felizes. A gente tem que também entender que no derby os detalhes eles são preponderantes, e hoje o Guarani soube aproveitar e conseguiu a vitória. Marcelo, boa noite. Como você falou que não está nada perdido ainda, mas como trabalhar o mental dos jogadores, porque a gente sabe que a derrota no derby afeta o psicológico desses atletas, e como preparar essa semana para o duelo contra a Portuguesa? Não temos outra saída, né, Pedro? A gente tem que trabalhar firme e forte. Temos um adversário difícil também no Canindé, que é a Portuguesa, e buscar até o último dia, até a última oportunidade que tivermos. A gente não pode abaixar a cabeça. É um resultado que num derby ele acaba sendo natural, né? Nós vínhamos de 2 vitórias, né? Ano passado não perdeu nenhuma, a Ponte Preta para o Guarani, e essa infelizmente acabou. O Guarani conseguiu a vitória por méritos, conseguiu fazer seu gol, e cabe a nós trabalhar muito até a última rodada para conseguir tirar a Ponte dessa situação. Oi. Aquela confusão no final do jogo com o Marcelo Cordeiro do Guarani, que você falasse um pouco do que aconteceu lá, porque a gente sabe que o resultado faz com que, né, os ânimos se elevassem um pouco, mas queria que você comentasse o que aconteceu. Quem foi? Quem é? O Marcelo Cordeiro. Quem é? Não sei. Marcelo Cordeiro? Não, nem falei com o Marcelo Cordeiro. Eu fui falar com o juiz por que ele não deu a vantagem no lance do Tavares, que a gente ia sair na frente do gol, entendeu? Aí tem as provocações dos caras que passam pela gente, mas a gente ficou na nossa, não falamos nada. Só fui falar com o Flávio porque ele deixou de dar uma vantagem pro Tavares, que ia sair na cara do gol. Foi só isso. Na hora de eu vir embora, começaram a soltar graça e não aconteceu nada. Discuti com ninguém. Eu acho que o Guarani está de parabéns, conseguiu a vitória, e cabe a nós trabalhar para conseguir a vitória no próximo jogo. Do Marcelo Fernandes aqui na sala. Pronto, tá aí a coletiva do Marcelo Fernandes. O Pedro Piscinato, ele parece que encontrou com o presidente do Guarani. É isso, Pepe? Pedro Piscinato. Edu, tô aqui com o presidente Rômulo. Presidente, qual que é o sentimento dessa vitória tão importante? A gente vê você emocionado ao lado da família. Qual a importância para você e para o Guarani a vitória nesse clássico? Cara, primeiro é pro Guarani, porque a instituição ela tem que estar acima de todos nós. Nós estamos aqui de passagem. Eu sou bugrino desde os 5 anos de idade, sou sócio desde os 10. Vivo isso aqui como torcedor da arquibancada. Várias vezes que eu cheguei aqui, eu vi aquela baia de gente. Quantas vezes eu não estava ali no meio, gritando, chorando, pulando. E hoje Deus me deu o privilégio de estar aqui, à frente dessa instituição maravilhosa. Então o Guarani merece isso. E para mim o sentimento é de muito orgulho de poder, Deus me dar essa chance de estar na frente. E esses atletas que tem que receber o mérito, é deles do professor Matheus, que foi muito criticado. Mas está aí o trabalho, ó. E é isso que nós precisamos mostrar, resultado. Você acha que a vitória nesse clássico, neste ano, começando de uma forma diferente do que terminou o ano passado? Totalmente. Desde o início do ano eu já vinha falando isso. Esse grupo é diferente. Esse ano vai ser o ano da virada do Guarani. 2026 é o ano da virada do Guarani. E nós estamos mostrando passo a passo, com o pé no chão, o que é mais importante. Um abraço pro Marquinho, pra todo mundo aí. Valeu. Valeu. Rômulo Amaro, presidente do Guarani, falando aqui na Bandeirantes. Daqui a pouco a coletiva aí do técnico do Guarani. Vamos ouvir aqui a emoção do jogo, gol aos 46. Herbert Matheus Almeida de Oliveira. Estava no América de Natal, ficou na Ponte, não saía o registro dele, a Ponte com dívida com o Transferban. Foi passando o tempo, ele acabou saindo da Ponte, o Guarani acabou contratando, ele entrou aos 20 do segundo tempo e fez isso aos 46. Oi, Batistão! Carlos Batista! Pra bola, Herbert bateu, é gol! Gol! Do segundo tempo,
Lançamento espechado para Herbert. Diogo Silva saiu, ele bateu por baixo do corpo do goleiro. Pé direito bateu. A bola bateu no fundo do gol e fez. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Herbert trabalhou quase que de forma artesanal. Essa bola dentro da área. Marcar o gol em derby é conectar-se verdadeiramente à história. Participar como protagonista de uma jornada épica, onde a emoção se mistura aos dramas, às dificuldades, às tensões e às angústias. Herbert levanta o povo. Estádio Brinco de Ouro vai à loucura. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Herbert, 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 camisa 23. A festa maior do futebol, hoje sempre Guarani. Herbert, a torcida vai à loucura, estremece o tobogã. Guarani 1, Ponte Preta 0, e o detalhe do gol é seu Breno Mireta. Daqui a pouco a coletiva do Matheus Costa. Eu venho com a ficha técnica na sequência 18h41. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. No Brinco, Derby 213, pela quarta partida consecutiva, a Guarani entra com a mesma formação. Kaique França no gol, Rafael Rodrigues, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa. William Farias, Natan Melo, depois entrou o goleiro Matheus Klaus. Com a expulsão do Kaique França a 20 do primeiro tempo, entra Matheus Klaus, goleiro reserva, no lugar do volante Natan Melo. E Isaac, depois o Cauã Jesus, Guilherme Parede, depois o Guilherme Cachoeira, Mirandinha, depois Ebert, que entrou a 20 segundo tempo, e Maranhão, depois o Luca, que entrou no intervalo. A Ponte com Diogo Silva, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Kevson, que fez a sua estreia, pertence ao Santos, estava no Sport. Depois entrou Luquinha, Rodrigo Souza, depois Rômulo, Tarik, Gustavo Teles, depois Elvis. Elvis entrou a 32 do primeiro tempo. E Brian Borges, que estava no Paysandu, fez a sua estreia. Depois Luiz Felipe entrando, também estreou Luiz Felipe. Diego Tavares e o Cristiano, depois o Miguel. Miguel entrou a 32 do segundo tempo. A equipe do técnico Marcelo Fernandes. Apitou Flávio Rodrigues de Souza. Olha, cartão vermelho, Kaique França, goleiro do Guarani, a 20 minutos de jogo. Cartão amarelo para o Guarani, Mirandinha, Emerson e Luca. Para a Ponte, Pacheco, Rômulo e Elvis. E o Pacheco levou o terceiro amarelo, não pega a Portuguesa. Teve também expulsão depois do jogo com membros da comissão técnica, mas eu fico dependo da súmula. Olha, o gol foi do menino Ebert. A 46 do segundo tempo, o público 17.425 e a renda 260.250. Na Bandeirantes, no apito final, a ficha técnica depois de Guarani 1.0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Oi, coletiva do Matheus Costa. Breno Beretta na coletiva. Vai começar?
Tá para começar, né? Tá para começar. Matheus Costa ganha o seu primeiro derby. Ele que foi questionado uma coisa, em outra, mas acabou dando certo aí. Matheus Costa e a coletiva está lá o Breno Beretta, também está o Edson Souza, da TV Bandeirantes, se posicionando. É ao vivo, tô vendo isso aí, né? Pelo YouTube, ele sorri, movimenta a boca, ajeita o nariz e agora dá uma olhada pra frente, do lado. Hoje, por favor, tá, gente? Olha lá. Oi, oi. Oi, oi. Sem crítica hoje. Olha lá, Sem sorri, crítica. dá uma olhada. Foi posicionado o microfone. Som. Sim. 1, 2, Alô. 3. 3, 2, 1. Atenção. Oi? A gente recebe primeiro a imagem, né, tal, e vai começar. Alguém da equipe, vai começar. E a gente corre, vai começar. Matheus, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Olha lá. Que você falasse um pouco sobre essa vitória, o que representa para você, principalmente para o seu vestiário, e sobre o Herbert. Foi uma escolha sua? Você pediu para a direção do Guarani? Você já tinha mapeado esse atleta? Queria que você falasse um pouco sobre essa vinda do Herbert. Obrigado. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Acho que vitória completamente merecida. Completamente merecida. No 11 contra 11 e no 11 contra 10. Mérito ao grupo, mérito ao elenco, mérito a todas as pessoas envolvidas na preparação diária e por reproduzir aquilo que está acreditando. Então, acho que a força de todos provou hoje a superioridade do Guarani na competição com relação ao seu rival. Com relação ao Herbert, acho que todos os atletas que chegam aqui no clube passam por um processo. Não foi um nome meu, mas foi um nome aprovado também por mim, de acordo com a característica dele, daquilo que a gente visualizou dele e aquilo que a gente pensava para o nosso coletivo. Então, tanto que foi aprovado e muito bem referendado, que em pouco tempo ele já ganhou uma oportunidade. Então é mérito dele pelo que ele demonstrou em pouquíssimo tempo de treino. E parabenizar a entrada não só dele como de todos, né? Se a gente pegar o lance que originou a nossa vitória, inicia com o Klaus, que foi um menino que entrou no decorrer da partida, o Luca ganha a primeira bola, o Cachoeira fica com a segunda bola e acha um passe de infiltração, e o Herbert faz o gol. Então é o gol do processo coletivo de equipe. Mérito a todos que participaram disso, e quem brigou e lutou com um a menos desde o início, e quem coroou e encerrou essa partida de hoje com a vitória. O Matheus, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Primeiro, parabéns pela vitória. Eu imagino que esse resultado estava entalado na sua garganta desde o ano passado, porque justamente o primeiro jogo seu foi um derby e foi no estádio Moisés Lucarelli, e daí você não conseguiu vencer os outros dois da segunda fase. Mas agora, qual que é a importância dessa vitória para você? Porque eu vi no seu olhar, você era um dos que estava mais comemorando dentro de campo e levando os jogadores para a torcida. Eu queria que você falasse a respeito dessa importância, né? E também das mexidas que você fez, porque hoje, se o Guarani não ganhasse, hoje você teria que explicar ao torcedor perguntando por que o Kevin não entrou, por que você tirou o Natan. E também, vou aproveitar e emendar, a gente até falou com o Kaique França na saída do campo, ele acabou salvando um gol, que a culpa não foi dele, né? A defesa deixou aberta, foi um vacilo da defesa do Guarani, e ele salvou um gol naquele momento, trocou uma expulsão por um gol. Certo. Breno, acho que qualquer profissional que tenha a oportunidade de participar de um derby, cara, isso é coisa de outro mundo. E tendo a responsabilidade de ser o treinador em um derby, você multiplica não sei por quanto. E é óbvio que todo profissional sabe que a sua carreira depende de vitórias. Você trabalha, você se dedica, você se estuda, você faz acontecer para ter uma oportunidade como essa. Só que você precisa concretizar depois em vitória, né? Então, muito feliz porque hoje aconteceu.
E aconteceu e convenceu no meu modo de ver o jogo, inclusive com 1 a menos. Talvez no jogo passado eu recebi críticas porque com 1 homem a mais a gente não ampliou o resultado. Hoje, com 1 homem a menos, essa mesma equipe convenceu e venceu a partida com 1 homem a menos. São coisas do futebol. Eu acredito muito no que eu faço, muito. Eu tenho convicção daquilo que eu faço. Só que eu sei que eu dependo do resultado. Então, todas as trocas que eu fiz hoje foi com muita convicção daquilo que eu visualizo, daquilo que eu imagino, daquilo que eu analiso. E eu sei que eu dependo do resultado. Se o resultado não vem hoje, eu ia ser criticado, com certeza absoluta. Se o empate, talvez eu poderia ter sido criticado, mas a vitória veio com personagens que saíram do banco de reservas com a minha convicção, porque é o meu cargo. Eu acho que se a gente juntar aqui, todos vocês, fala uma escalação do Guarani e as substituições que tem que fazer no decorrer do jogo. Não vai ninguém ficar igual ao outro. Cada um vai ter uma opinião. É o meu cargo, é a minha função, é a minha responsabilidade, eu sou cobrado por isso. E fico feliz que dentro das minhas convicções eu tenho uma equipe especial trabalhando ao meu lado também, que me auxiliam em todos os processos, em todas as áreas do futebol, para a gente render e ter desempenho. E com a minha convicção, com a minha liderança, acho que é um trabalho de todos, mas o maior mérito disso são dos atletas que realmente se dedicam, sabem o que vão fazer dentro de campo, que realizaram da melhor forma possível tudo que foi pedido no primeiro tempo, na primeira parada técnica, especialmente no intervalo, para eles entenderem que a gente poderia ganhar com um jogador a menos, principalmente no decorrer da partida. Cada minuto com 0 a 0 era um tempo a mais para nós, porque eu acreditava muito na nossa equipe, não só tática e tecnicamente, mas fisicamente falando. Então, vamos sustentar, nós vamos ficar com bola no decorrer do segundo tempo, porque a gente está muito melhor e mais preparado para isso, com relação ao nosso adversário. E eles compreenderam bem, fizeram isso da melhor forma possível e concretizamos esse resultado positivo. Matheus, boa noite. Matheus Alvarado, Rádio Central, Campinas, Integra Mais Record. Você falou bastante sobre convicção e isso ficou bem claro, principalmente no intervalo, né? Porque no fim do primeiro tempo, a manifestação da torcida é pedindo a saída do Maranhão e a entrada do garoto Kevin, né? Que é agora um xodó da torcida. A gente falando antes nos arredores do meio do jogo, todo mundo falando todo o jogo vai ser do Kevin, tem que começar com o Kevin. Enfim, você banca o Maranhão como titular, depois do intervalo troca o jogador, mas coloca o Luca. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O Kevin não entra na partida. Você, com a sua convicção, com a sua personalidade, mantém o que você pensa, mas eu queria que você falasse um pouco em relação a isso. Por que não escolher o Kevin na saída do Maranhão ou na entrada dele no lugar do Velho, que entrou e marca o gol? Por que você viu que para esse jogo o Kevin não teria condições de atuar? Processos, eu adoro o Kevin é um atleta espetacular que está no seu processo de formação, nessa transição base profissional, que talvez é o gatilho mais difícil na carreira de um atleta, e ele está nesse gatilho, tem todo o nosso apoio, eu quero muito dar mais oportunidade para ele, acredito que pode ser contra o Botafogo, porque o Maranhão teve uma lesão também diagnosticada, não sei se ele nem vai ter condição, então nós temos hoje 3 centroavantes, cada um com a sua característica. Kevin é um menino de potencial enorme, gosto muito dele. Maranhão é um atleta de maior sustentação, de duelo aéreo. E o Luca é um cara de mais mobilidade e uma inteligência de jogo, até pela idade e experiência que ele tem. Então, cada um no seu momento aí. Sou muito feliz por estar trabalhando com os 3 vão ter oportunidades. Eu sei que às vezes a torcida tem um xodó, como você diz, compreendo isso, acho importante isso, e são processos, é um atleta que está em processo e vai ter oportunidade comigo, sem dúvida alguma, o Kevin. Matheus, boa noite, Adriana Almeida, Rádio CBN. 15 dias atrás, a principal notícia do Guarani tinha sido o que tinha acontecido naquela semana depois da derrota do Novo Horizontino. 14 de janeiro, meu aniversário. E dia do treinador também. Dia do treinador, dia do meu aniversário e dia da confusão. E o dia de fala muito incomum no futebol, um treinador que é dispensado e depois readmitido. Foi mais ou menos isso que a gente noticiou naquela época. O Guarani vai para o jogo contra o Santos, empate heróico, depois 3 vitórias seguidas.
aconteceu nada. Excelente pergunta. Quando a gente fala pré-temporada, é uma preparação para a temporada, não é um pré-jogo. Talvez criou uma expectativa muito grande para a nossa estreia. A gente não tinha noção do nosso adversário, do potencial do nosso adversário. Não fizemos um jogo que a gente queria ter feito, e é o futebol. A gente não vai fazer sempre. Eu não vou daqui até todos os jogos que o Guarani tem pela frente, não vai fazer os melhores jogos do mundo sempre. Vamos procurar fazer. Então, a gente fez uma preparação muito boa na nossa pré-temporada e isso nos trouxe muita confiança. O primeiro resultado não veio como a gente queria no último lance. O segundo jogo foi um jogo muito específico, com um grau de dificuldade gigantesco pelo nosso adversário também, jogar com um a menos desde os 30 do primeiro tempo. A gente não conseguiu e na sequência da expulsão já sofre um gol. E eu acho que houve uma precipitação no pós-dia pela pressão que é a exigência do Guarani, que é normal. Acho que depois reverteram e a gente está dando sequência no trabalho, com muita confiança, muito feliz e acreditando muito, desde que eu falei na nossa pré-temporada, acreditando muito nesse grupo, assim. É muito difícil chegar, mas esse grupo está preparado quando chega a conquistar. Então, muito feliz pelo que eles estão fazendo. Boa noite, Deus. Minha pergunta vai ser sobre o desafio que você teve aos 21 minutos de jogo, com a expulsão, com o acidente ali, que no final acabou evitando um gol da equipe rival, foi a expulsão do goleiro Kaique França. Como contornar a situação naquele momento, quando o Guarani vinha bem na partida, o Guarani criava chances, fica com a menos, como conseguir controlar essa adversidade taticamente, mentalmente também, que é muito importante, e já emendando, que você falasse um pouco sobre o goleiro Matheus Klaus, que entrou há mais de um ano sem jogar e fez uma boa partida. Perfeito. É um time de milésimo de segundo que você tem que tomar decisão quando o Kaique é expulso, o que fazer. O Isaac já jogou comigo, inclusive, de volante, de segundo volante. Então, o Maranhão estava segurando os dois zagueiros ali, talvez ele segurando dois zagueiros, a gente só ficaria com inferioridade numérica naquele setor, os outros setores a gente ficaria igual. E para não perder a nossa qualidade de jogo ofensivo quando a gente tivesse a bola, a manutenção mesmo com a menos do Isaac, ficando daí do lado do William. Então foi essa a ideia, sustentar o primeiro tempo. Tivemos um escanteio com um a menos, que o Maranhão inclusive cabeceia e quase faz o gol, que a gente sabia que a gente podia chegar naquele segundo tempo do primeiro tempo ali, depois da parada técnica, na sustentação dos três atacantes e o Isaac por detrás, junto com o William Farias, tentando chegar em gol e conquistando bolas paradas, escanteio, falta lateral. Foi essa a ideia, sustentar o resultado, não sofrer gols, para ajustar novamente no intervalo. Então foram ideias. E particularmente do Klaus, foi uma conversa que nós tivemos ali agora no vestiário, muito feliz assim, porque a gente estava comentando entre nós como nós estamos bem servidos de goleiro, porque a gente vê o treino do Klaus no dia a dia, e ele é um baita de um goleiro. E o mais importante de ser um baita de um goleiro é a postura e a energia que ele passa para o Kaique quando o Kaique está jogando. Então o Kaique foi eleito 2 vezes o melhor jogador da partida. O primeiro a abraçar o Kaique foi o Klaus quando acabou o jogo. Eles ficam no vestiário se abraçando, um ajudando o outro. E quando o Kaique acaba sendo expulso, dando a oportunidade para o Klaus, então todo mundo passou a torcer também para o Klaus, pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, e por em todos os momentos ele está junto e inserido nesse processo. Então, parabenizar o Arzul, que também estava com uma pressão muito grande, fazendo um trabalho excepcional, com goleiros de alto nível que estão correspondendo aí todas as expectativas que foram geradas no nome deles. Matheus, parabéns pela vitória. Mesmo estando num momento adverso, o técnico
parte da partida, a torcida não abandonou o time. Qual a importância da torcida continuar lá até lá no grupo? Fundamental. Nossa torcida faz um papel. Eu comentei nas nossas 2 últimas vitórias antes do derby, a gente se sentiu em casa, fora de casa, porque foi do início ao fim o que eles fizeram com a gente. E se eu não me engano, na próxima partida volta os tambores, o batuque. Então, se eu não me engano, a gente está ansioso esperando esse momento para eles terem ainda mais força e mais voz ao nosso lado. Matheus, boa noite, presidente. Graças a Deus da Rádio Web Esportes 360. Ainda falando sobre a torcida, né? Essa vitória do Guarani marca o fim de um tabu de meio do ano sem vencer o maior rival, né? Uma vitória que pode ajudar a rebaixar o rival, já que tem apenas um ponto no campeonato, além de colocar o Guarani lá em cima, pensando já numa classificação possível para a próxima fase. Então, queria que você desse uma outra torcida, uma mensagem para a torcida que até agora já faz 1h05 que acabou a partida e todo mundo continua na frente do estádio cantando e apoiando o time. Feliz com esses números, assim, porque é importante a gente começar a enxergar as coisas de um aspecto positivo. Fazia 20 anos, se eu não me engano, que o Guarani não ganhava da Portuguesa no Canindé. Me passaram, acho que vocês vão responder isso melhor, eu não sei quantos anos que o Guarani não ganhava 3 jogos seguidos de um Paulistão, mas isso vocês podem responder melhor que eu, mas eu sei que fazem anos, pelo que me passaram. E vencer um derby de uma torcida que não larga o seu time ao lado, o que representava isso hoje. É uma possibilidade grande de classificação. Não vou falar do adversário porque isso não cabe a mim, estou preocupado única e exclusivamente no Guarani e com essa torcida maravilhosa que tem que comemorar e vibrar, porque nos momentos ruins eles estavam do nosso lado, nos apoiando, e hoje é um dia todo o mérito deles, eles comemorarem sem ter hora para acabar. Muito obrigado pela vitória, parabéns. A torcida do Guarani precisava dessa lavada de alma depois do ano passado, muito obrigado. Matheus, porque ele sentiu muito isso naquela substituição, né? Você tira um volante, puxa o Isaac do meio da linha aqui, ou seja, uma bolinha de quatro, e deixou lá na frente do pé do zagueiro com o mano. E eles colocam o armador deles, né? O vendedor da polêmica durante a semana, que vai lá buscar a bola no pé do zagueiro e armar com bola longa. Ficou perigoso no setor de meio campo, mas a defesa estava armada. Só uma coisa, o meia deles foi buscar a bola no pé do zagueiro, porque aqui deu uma polêmica isso. Isso é normal no futebol, gente. Quando o meia não está participando do jogo, ele vai buscar a bola. E a gente sabia disso. É característica dele, muito característica dele. Pelas costas da nossa defesa. Correu o risco, ou seja, eu vou correr o risco de repente deixar uma mão, mas para buscar a vitória. Em algum momento pensou em travar, vamos buscar embaixo ou não? Vamos tentar jogar pela vitória mesmo no começo. Não, nesse momento eu quis correr o risco. Se no decorrer do jogo, do segundo tempo principalmente, eu visse que a gente estava tendo muito perigo, daí eu ia repensar. Mas eu não ter um meia de construção ali no meio, porque enxergando a característica do meio de campo deles, eu queria ter alguém móvel ali que desse sequência no jogo com bola. O Isaac faz isso muito bem. Então, por isso, a opção pela troca do Natan, para não, talvez, chamar eles mais ainda com um homem a mais para o nosso campo. Então, foi correr riscos, é um décimo de segundo para você raciocinar, e valeu muito a pena correr esse risco, sustentar isso e voltar de outra forma também para o segundo tempo. Está a coletiva do Matheus Costa, técnico do Guarani, Guarani 1.0, gol do menino Ebert a 46 do segundo tempo. Olha, o Pedro Piscinato percorreu aí os corredores do Brinco, parece que é o Mirandinha. É isso aí, Pepe, vamos lá. Isso aí. Mirandinha, qual que é o sentimento dessa vitória tão importante? Sair agora, né, nos braços do torcedor bugrino, qual que é a importância para você e para o grupo também dessa vitória? A gente sabe que seria um jogo muito difícil, ainda mais da forma que foi com a menos, mas a gente está feliz com o apoio da torcida. A gente sabe o quanto foi fundamental para a gente chegar a essa vitória, então a gente está muito feliz e eliminando um rival da competição, melhor ainda. Então, vamos que vamos. E agora, qual que é buscar a classificação para a segunda fase? Qual que é a projeção do Guarani para essa próxima fase?
Cara, a gente ganhar um jogo da forma que foi, um clássico, a gente sabe que dá muita moral para a sequência da competição, mas a gente não conquistou nada ainda. Ganhamos o jogo, mas sabemos que temos uma competição inteira pela frente, vamos manter os pés no chão para conseguir o acesso. Tá aí, Mirandinha, atacante do Guarani, falando aqui com a Bandeirantes. Edu. Ô, Pepe, e você continuou percorrendo os corredores do Brinco. Fala com quem agora, Pepe? Edu, tô aqui com o Luca. Luca, qual que é a importância dessa vitória para você? A gente sabe da sua identificação com o time rival, mas na hora do gol você foi um dos ali que mais vibraram, foi pra torcida, comemorando muito. Qual que é o sentimento para você dessa vitória agora representando o Guarani? Eu sou profissional, cara. Independente de onde eu esteja, eu sempre fui assim. E não faz sentido nenhum eu mudar agora a minha postura. Então o Guarani acreditou em mim. E nada mais justo que eu dar a minha vida em campo. Foi o que eu tentei fazer desde o início. E jogar com a menos esse tempo todo e a gente conseguir uma vitória dessa, tem que ser comemorado. E isso daí fortalece vocês para a sequência do campeonato e agora possivelmente uma classificação para a segunda fase? Claro, é importante para todo mundo. A rapaziada fez uma grande partida, mesmo com a menos a gente conseguiu impor nosso ritmo. Conseguimos uma vitória gigante aí, que vai nos dar moral e nos dar moral para nossa sequência, e a gente tem outros jogos aí para manter o ritmo. Valeu. E o que dizer para a torcida do Guarani? Não, foi lindo, hoje foi lindo. A empolgação de todo mundo, isso é legal, e a gente poder dar essa alegria aí pro torcedor é importante, trazer eles pro nosso lado é muito importante. Então, mérito de todo mundo, e agora vamos passar um final de semana aí para comemorar. Valeu. Aí, Edu, Luca falando aqui com a gente também no microfone da Rádio Bandeirantes. Foi bem, Pepe. O Luca, quando jogava na Ponte, disputou 3 derbys. Esse é o primeiro com a camisa do Guarani. Olha, eu vou dar um pequeno intervalo, eu volto com a defesa. Eu tenho 7 defesas, muitas defesas, detalhes interessantes, hein? Aliás, um derby cheio de detalhes, muitos detalhes. E depois tem o gabarito, hoje com o trio de ferro, hein? Tigrão, CH e Greger. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Rocha Autopeças é
confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Atenção, senhores analistas, vamos ouvir aqui qual será a defesa do jogo. Primeira proposta, 7 minutos de jogo. Guarani atacando para o gol de entrada. É o Natan Melo que arrisca de fora da área, hein, senhor Batista? Carlos Batista. Lance 1. 7 minutos. Carrega o time do Guarani, fez o passe para Maranhão. Pela direita, Natan Melo, uma bomba! Palma, Diogo Silva! Que pancada! De perna direita, Natan Melo, a bola ia no ângulo. Diogo Silva espalmou. O público, 17.400 hoje no Brinco, torcida única, 20 minutos. 20 minutos, Kaique França é expulso. O Diego Tavares fica... Ele e Kaique França. Diego Tavares dribla o goleiro do Guarani, que faz uma falta na meia-lua. Era o último homem expulso. E aí... O treineiro do Guarani tira o Natan Melo, que deu esse chute aí, e coloca o reserva goleiro Matheus Klaus, que não jogava 1 ano e 3 meses. Veio do Juventude. E uma falta. O cara sai do banco, vai pro gol, lá no gol do placar, e uma falta perigosíssima. Na bola é o Cristiano. Hein, Batista, ou não? Cristiano, pé direito, bateu! E defendeu Matheus Klaus, que defesa! A bola continuou na área, vem Pacheco, bateu, desvio pra fora! O Cristiano bateu exatamente em cima do lado do Matheus Klaus, né? Mas deu uma pancada, não foi por cima da barreira não, foi do lado do goleiro. Mas uma bela defesa. Bom, depois o técnico da Ponte, a Ponte com a mais, estava com 3 volantes. Então Marcelo Fernandes, ele tira o Gustavo Teres, volante, e coloca Elvis, isso há 32 minutos. E aí, olha o Elvis, né? Fora de forma, mas o passe dele é diferenciado. 43 minutos, lá no gol do placar, se não me engano, foi o Brian Borges. Toca pra ele, Elvis, dentro da área, tudo isso dentro da área. E o Elvis dá um toquito para o Cristiano finalizar. Vamos lá, Batistão. A bola sobrou com o Elvis, ele puxa o contra-ataque pela esquerda. Partiu, dominou, Brian Borges, rolou para Elvis, pé direito para Cristiano, vai fazer pé direito, bateu! E defendeu Matheus Klaus. Batida fraca no chão, mas no canto oposto ao Klaus. Defesa importantíssima do Klaus Pedro Piscinato. Bom, a Ponte com a mais, o negócio era arriscar. 46 minutos, o zagueirão David Braz. Fala, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Lucas Cunha colocou na área, tira lá atrás a defensiva do time do Guarani. Voltou David Braz, uma paulada, pegou, largou. Matheus Klaus. Em 2 tempos. David Braz, que pancada em Pedro Piscinato. E não acabou não, ainda primeiro tempo, 49, é o Diego Tavares que tenta aí o bloqueio, vencendo o goleiro Matheus Klaus. Levantamento, desvio de cabeça, a bola voltou, Diego Tavares, uma paulada, Matheus Klaus, pancada de perna direita, a bola tinha endereço, por muito pouco,
A Ponte não abre o placar do jogo, Pedro. Bom, vem o intervalo, sai o Maranhão. Sai o Maranhão, entra Luca no Guarani. E aí, há 20 minutos, entra quem? Quem? Ebert, no lugar do Mirandinha. Olha a jogada do Ebert de cara, servindo a Parede. 22 minutos, obrigando. Boa defesa do Diogo Silva, mas o Parede não pegou como deveria. Poder ofensivo, não consegue atacar. A bola na área, vem Parede, pé direito, bateu, pega! Diogo Silva, por pouco. Numa dessa, o Guarani começa a melhorar fisicamente, melhor fisicamente, começa a dominar. Olha, de novo, 30 minutos, quem? Cruzamento e passe de Ebert para Parede, mas de novo chutou fraco. Oi, Batistão. E a Ponte muito recuada neste momento. Rafael Rodrigues para Ebert. Invadiu a área, fez o cruzamento. Vai para a bola, a Parede bateu. Pega! Diogo Silva bateu no canto, Parede, Diogo Silva caiu pra lá, pegou e não soltou. Parede quase faz o gol, bebê. 8 minutos depois saiu Parede e entrou o Guilherme Cachoeira, que fez o passe para o Ebert fazer o gol aos 46. Gregor, sim, qual a defesa do jogo? Sim, Edu, eu vou ficar com aquela defesa após a falta, né, que logo que o Matheus Klaus entrou, teve uma falta, ele fez uma grande defesa, e depois numa jogada do Diego Tavares com o Elvis coloca o Cristiano na cara do gol, ele bate no chão cruzado, e o Matheus Klaus, pra mim, faz a defesa mais difícil do jogo. Pra mim, é essa a defesa do jogo. Essa 43 do que o Elvis rola pro Cristiano? Não. Ou é a falta? Ele não tá ouvindo. Não, Edu, depois da falta, aquele lance que ele bate no chão. Tá no chão. Lance cruzado, ele bate cruzado no chão. E foi o Cristiano que bateu. Isso, foi a 43 do primeiro tempo. Coloca pra ele bate cruzado e o Matheus Klaus faz uma grande defesa. Ok, CH, a defesa. Acompanha o voto do Gregor. O Tigrão, a defesa. Eu fico com essa também, porque é chute de muita dificuldade. Uma super defesa do Matheus Klaus. Lance que 43, primeiro tempo, Elvis para Cristiano pro gol. E o Matheus com muita elasticidade, muito reflexo, muita explosão, defende. Salvou o Guarani ali no momento mais crítico do Guarani na partida, finalzinho do primeiro tempo. Lance que o Carlos Batista descreveu exatamente assim. Com Elvis, ele puxa o contra-ataque pela esquerda. Partiu, dominou Brian Borges, rolou para Elvis, pé direito para Cristiano, vai fazer pé direito, bateu! E defendeu Matheus Klaus. Batida fraca no chão, mas no canto oposto ao Klaus. Olha, é o seguinte, 19 acertaram 1-0 Guarani. 19 acertaram o palpitão, 1-0 Guarani. Desses 19, vamos sortear 10. E para cada um, prêmio diferente, pacote diferente, vamos divulgar depois do apito final os ganhadores para retirar o dia certinho, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram. E agora vem o quê? Cadê o apitinho do sorveteiro? Anunciando a quem? Gabarito do jogo. O gabarito do jogo. Oi, Tigrão, na nota do jogo. Do derby cheio, gostei do derby. Abre aí a hora que a gente começa que fica melhor, né? Fica melhor, não precisa ficar sendo repetitivo aqui. É o seguinte, gostei do derby, jogo cheio de alternativas, primeiro melhor o Guarani, depois melhor a Ponte, depois equilibra, depois o Guarani retoma no peito, na força física, com um a menos. Pra mim, gostei, bom derby, um dos melhores dos últimos anos. Nota 7. CH, a nota do jogo. Gostei mais do primeiro tempo, nota do jogo 6. Gregor, a nota do jogo. Gostei do derby também, nota 6,5. Continuo com você, Gregor. Primeiro começando pelo mandante, Guarani. Kaique França, se quiser falar alguma coisa, expulso há 20 minutos. E as defesas do Matheus Klaus, que não jogava há 1 ano e 3 meses. Kaique França trocou o gol pela expulsão, né? A Ponte faria o gol, o Diego Tavares faria o gol com certeza.
Mas sem nota, né? Pouco tempo, não teve muito o que fazer. E o Matheus Claus, pra mim, foi o craque do jogo, o goleiro do Guarani, nota 7. CH, o Rafael Rodrigues, lateral direito, jogou o tempo todo mais uma vez. Ele sim, se sim ou não. Rafael Rodrigues, que até errou uns cruzamentos e tal, mas enfim, o certo é que dá certo, dizia ele, Carlos. Rafael Rodrigues. Defendeu bem, 5. Tigrão, Maurício Antônio e Jonathan Costa, dupla de zagueiros. O que me chama a atenção é que no chute do goleiro da Ponte, lançando aí o Diego Tavares, que ficou aí cara a cara com o Kaique França, que tem a falta, que o goleiro França é expulso, me chamou a atenção se a zaga falhou ou não, essas e outras, Maurício Antônio e Jonathan Costa. Estavam muito adiantados, estavam mal posicionados. Falha dos dois e falha do Kaique França, que vacilou para sair do gol. E a Ponte exigiu pouco da zaga, exigiu mais do goleiro. Então, se o goleiro foi um dos destaques, tô falando do Matheus Claus, é porque a zaga não viu a bola, né? Tentou, deu chutão, mas hoje a Ponte com ataque com muitos problemas em vários momentos, sobretudo na segunda metade do primeiro tempo, envolveu a zaga do Guarani. Não fosse a perícia do goleiro, a zaga estaria sendo esquartejada e pregada em postes. Aí, cidade afora. Vou dar aqui pelo resultado, pelo empenho, lutaram, mas tecnicamente mal posicionados. Nota 5. Ô Gleger, o lateral esquerdo Emerson Barbosa. Nota 5,5 pro Emerson Barbosa, Edu. Você fica CH com a dupla de volantes, William Farias. Se quiser falar alguma coisa do Natan Melo, que teve que sair para entrar o goleiro. Jogou só 20 minutos, Natan Melo. Depois entrou... William Farias... Sim. William Farias, 5. O Natan não deveria ter saído, Edu. E o Isaac jogou até 20 do segundo tempo. O Isaac, hein, Tigrão? Boa partida, primeiro mais como meia, depois da saída do Natan Melo, mais como um volante barra meia. Gostei, nota 6,5. Num bloco só, o Gleger, Guilherme Parede teve 2 chances, 2 finalizou fraco, assistência aí do Ebert. Mirandinha, não me lembro nada assim. E o Maranhão saiu no intervalo, inclusive teve um lance do Maranhão a 35 minutos do primeiro tempo. Lento, não conseguiu dominar, a zaga facilmente absorveu. Aí a galera foi a loucura. Depois a gente fala dos que entraram. Vamos lá, Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão. Guilherme Parede, nota 4,5. Teve 2 chances ali, efetivamente não conseguiu executar. Maranhão, nota 4, muito mal no jogo. Totalmente desconectado com o Guarani. E o Mirandinha, nota 5, Edu. Num bloco só para CH, os que entraram. Matheus Claus, goleiro, já foi analisado pelo Greg, Matheus Claus. Vamos lá, Cauã Jesus. Guilherme Cachoeira, que dá o passe pro Ebert. O Ebert que faz o gol. E o Luca, que também participa do gol dando toquito de cabeça. Alguma coisa desses aqui? Bom, aliás, bastante coisa, CH. Pô, o cara fez o gol, outro deu assistência. Os que entraram, foi tudo bem então, CH? Klaus, 6, fechou o gol. O Herbert entrou e fez o gol da vitória, 6. O Cachoeira eu nunca critiquei, nota 5. O Lucas, 5. E o Cauã Jesus pouco pegou na bola, Edu. Depois falamos juntos dos técnicos, pulando aqui o Tigrão, porque o Diogo Silva é o goleiro. O goleiro é com você, Gleger. O Diogo Silva, ele fez a defesa do Natan há 7 minutos. Mas eu acho que o principal no jogo, na minha humilde opinião, foi o passe que ele deu pro Diego Tavares ficar cara a cara com o Kaique França. Aí o França faz a falta e é expulso, né? Essas e outras, Diogo Silva, hein, Gleger? Teve 2 defesas também, né, Edu, no segundo tempo, lá naquelas finalizações do Parede. Então, pra mim, o Diogo Silva, nota 5,5. E o Pacheco, hein, Tigrão? Jogou o tempo todo o Pachecão, o campineiro Pacheco. Sempre com a mesma regularidade, mesma seriedade. Hoje, no apoio, não luziu. Mas fechou bem a linha, nota 5,5. Muito questionados, David Braz e Lucas Cunha, dupla de zagueiros. Como é que foi hoje, CH? Foi a melhor partida da dupla. Firme, sem errar, jogando simples. 5,5 para os dois. Estreia
lateral esquerdo, vocês me corrijam, por favor, porque a gente sabe, jogou não sei do que e tal. Kevinson, essa é a pronúncia? Kevinson. Isso, Kevinson. Kevinson, lateral esquerdo, ele pertence ao Santos, estava no Sport, jogou até 20 do segundo tempo, hein, Gleger? Ele esteve muito bem enquanto aguentou, né, Edu? Porque ele sai cansado, com cãibras na panturrilha. Teve uma imagem que aparece aqui. Foi muito bem o Kevinson. Gostei, é um jogador que vai evoluir, que vai ajudar a Ponte aí. Nota 5. Rodrigo Souza e Tarek, a dupla de volante, mas o Gustavo Teres, que saiu a 32 minutos de jogo para entrar o Elvis, porque a Ponte estava com a mais e estava com 3 volantes. Bom, esse trio aqui, Tigrão, Rodrigo Souza, Tarek e Gustavo Teles. O melhor deles, o Tarek e Gustavo Teles sem nota. Tarek nota 5,5. Rodrigo Souza, enquanto teve pernas, ajudou muito. Mas arriou, né? Arriou uma barbaridade e o menino que entrou deixou espaços. Inclusive no gol da vitória do Guarani, alguém pula ali, eu não vi ainda. Com o Luca, que dá uma casquinha para trás, a bola cai no Cachoeira. A hora que o Cachoeira enfia no meio dos zagueiros da Ponte, até que o David Braz virou, a terra já tinha dado 2 voltas em torno do sol. Até que ele virou. Então, estava em linha a defesa da Ponte. O mesmo contra-ataque saindo do goleiro, que gerou a expulsão do Kaique França, o Guarani fez com o Matheus Klaus. Só que aí teve 2 toques a mais. E no caso da Ponte foi o toque do goleiro direto para o Diego Tavares. Mas um lance parecido, bem trabalhado pelo Guarani, mas vacilo geral e lentidão da zaga, que foi bem. Eu concordo com o CH. Concordo, mas os volantes ali... Então, destaque para o Tarek, 6. Rodrigo Souza, nota 5. Gustavo Teles, muito pouco tempo em campo, sem nota, o mesmo se aplica a Rômulo, que entrou no lugar de Rodrigo Souza. CH, esse Brian Borges, que fez a sua estreia, ele é lateral direito de ofício, veio do Paysandu. Mas você vai explicar qual foi a posição dele inicialmente, tem 29 anos, e com a saída do Kevinson a 20 segundo tempo, ele, Brian Borges, me parece ter feito a lateral esquerda. Se não for, você, por gentileza, me corrija aqui. Vamos lá, o Brian Borges, número 77. Ele jogou do lado esquerdo, trabalhou de auxiliar do Kevinson. E depois ele foi para a lateral esquerda. Não dá para tirar um parâmetro ainda, Edu. Primeira partida dele, vai levar uma nota 4,5, tá ótimo para ele. Bom, Diego Tavares e Cristiano Gleger. Diego Tavares, olha, ele tentou fazer o gol, sofreu a falta, Kaique França foi expulso. O Cristiano teve 2 chances na cobrança da falta e nessa chute rasteiro cruzado foi a defesa do jogo, defendidas aí pelo Matheus Klaus. Diego Tavares e Cristiano. Cristiano saiu a 32 Diego Tavares para entrar do Miguel. Pois não. Diego Tavares, gostei, participativo, nota 5,5. E o Cristiano também, foi bem no jogo, criando oportunidades, numa posição um pouco mais adiantada, né, como uma espécie de um centroavante. Gostei também, 5,5 para ele também. O Tigrão falando dos que entraram, o Luquinha, o Rômulo, Luiz Felipe estreou e o Miguel, primeiro jogo dele 2026. Aquele que fez o gol contra o Náutico, né? Mas aí, falando mais do Elvis, né? Foi o que mais jogou. O Elvis entrou a 32 do primeiro tempo, Tigrão. Boas assistências, o Elvis, esse lance que foi a defesa do jogo, foi ele que meteu no bico da área ali, entrando e fazendo a incursão na área, o Cristiano, mas aquela dificuldade, né, Edu, na hora de chegar, de intensidade, de disputar uma bola, de uma dividida, de ganhar uma segunda bola, nossa, tá muito fora na condição física. Mas com a bola nos pés sabe jogar, leva 5, os que entraram, eu vou dizer para você um negócio, não acrescentaram absolutamente nada. CH, para encerrar com você, aos técnicos, Matheus Costa e Marcelo Fernandes. Você escolhe o qual que quer iniciar. Marcelo Fernandes, Costa ou Fernandes? Eu quero falar do Costa. O futebol, ele é apaixonante por isso. Já disse isso no meu comentário final. Nem sempre o lógico, ele se concretiza na prática, né? Nem sempre o teórico acaba
dando certo numa partida de futebol. O Matheus Costa fez tudo para perder o clássico. Mexeu errado, demorou para mexer, mas eu não posso tirar a competência da vitória do time dele. O time dele venceu com autoridade, com merecimento, não com autoridade, com merecimento, não é? Mas o futebol é assim, não é? O que ele fez na partida de hoje só foi mais um capítulo dos equívocos que ele vem cometendo desde o ano passado. E hoje, para a sorte dele, e ele teve muita sorte, o Guarani acabou vencendo o jogo. Mas o trabalho do Matheus Costa, neste jogo, não me agradou. Portanto, pela vitória vai levar 5. Se tivesse empatado, tomaria um 3 do Carlos Henrique, Edu. Um abraço, CH. Bom final de semana. Um abraço. Boa noite a todos. Oi, Gleger. Vamos lá. Matheus Costa e Marcelo Fernandes. Edu, Matheus Costa, claro, venceu o derby, né? Eu tô com o CH nessa, cara. A nota dele, se ele tivesse empatado ou perdido, seria uma, mas ele ganhou, né? Mas pra mim, mexeu errado no time também. Eu acho que falta um pouco de coragem pro técnico do Guarani. A gente respeita, eu acho que o Guarani tá muito bem na competição, né? Tá ganhando os jogos, é a terceira vitória consecutiva, mas as mexidas realmente acabam em alguns momentos atrapalhando o time. Mas a nota para ele, pela vitória, 5,5. Ganhar um derby é sempre muito relevante. Então, 5,5 para o Matheus Costa. E para o Marcelo Fernandes, ele fez o que tinha que fazer, né, Edu? Eu acho que a postura do time Ponte Pretano era boa. Na hora que tem a expulsão, e ele fala isso na coletiva, né? Eu percebi que o treinador do Guarani tirou lá o volante. Vou colocar mais um homem no meio, não precisa estar com 3 volantes agora. E isso é a leitura, é a visão. Eu gosto da leitura do Marcelo. O Marcelo é um bom treinador. Eu acho que faltou um pouco da parte física hoje para o elenco Ponte Pretano, para tentar pelo menos minimizar essa derrota, né? Eu poderia ter empatado, por exemplo, né? Mas o time cansou. Ele teve que fazer algumas mudanças devido à parte física. Então, a nota do Marcelo Fernandes hoje é 5, Edu Pinheiro. Boa semana, secretário. Boa noite a todos. Um grande abraço, Edu. Valeu. Vamos lá, Guarani 1, Ponte 0, gol do Ebert a 46 segundo tempo, público 17.425, Guarani classificado e a Ponte numa situação terrível. Senhor Valdemir Gomes, mestre Tigrão, Matheus Costa e Marcelo Fernandes. Se a gente comentasse futebol somente em cima de resultado, nós estaríamos desempregados há pelo menos, no meu caso, uns 35 anos. Então, comentar só pelo resultado não precisa de comentarista. Você fala aí quanto for o jogo e o ouvinte tira a conclusão pelo seu resultado passado. Ponto. Então vamos aos fatos, rapidamente. Quando o Kaique França foi expulso, a 20 do primeiro tempo, e o senhor Matheus Costa desarmou o meio-campo dele, tirou o jogador mais operoso, inclusive que tinha proporcionado ao Kaique, ao Diogo Silva, a sua principal defesa no jogo, que era o Natan Melo, ele vai e tira o Natan, não, porque eu vou trazer o Isaac, depois que ganha, é fácil fazer marketing. O que aconteceu naquele momento? A Ponte engoliu o Guarani, na segunda metade do primeiro tempo. Engoliu, muito mais pela alteração equivocada e muito menos por estar jogando com um homem a menos. Vou repetir. Dos 20 do primeiro tempo, o jogo ficou parado até uns 23, 24. Vamos pegar aí, segunda parte do primeiro tempo. Ele só não entrou no cacete dentro de casa porque o goleiro quebrou o galho dele. Tem que dividir o bichinho. Ponto. E o Guarani guerreou muito, lutou, mas sentiu barbaridade a expulsão, desarrumou tudo e a Ponte que não estava jogando absolutamente nada. Estava ali atrás da linha da bola, só se defendendo. Teve lá o chutão do Diogo Silva, a zaga estava mal posicionada e teve o pênalti. A falta, com a expulsão. Quase pênalti. Então eu não vou comentar só em cima de resultado a atuação do treinador. Mas em nenhum momento eu vou tirar os méritos da vitória do Guarani, porque o resultado foi justo, a equipe que teve mais pernas. E com um a menos, guerreou e teve mais espírito de derby.
Então o resultado não está em questão. O Guarani mereceu a vitória. Agora, o treinador tem que dividir, repito, o bichinho com o Matheus Klaus. Porque do momento em que o jogo é retomado após a expulsão até o apito final do primeiro tempo, o Guarani escapou de perder o jogo dentro de casa. E ia estourar no senhor Matheus Cunha, Matheus Costa. É que eu anotei errado aqui. Então, depois que ganha, vem um discurso ufanista, tá tudo certo. Tem que valorizar a vitória porque o Guarani mereceu. Mas ele correu todos os riscos de ser eleito o responsável por uma possível derrota ou empate muito ruim para o Guarani dentro de casa, dentro das circunstâncias. Então, acredite-se a ele a grande atuação do goleiro que entrou numa baita de uma fogueira e depois da metade do segundo tempo, a falta de pernas do time da Ponte. Ganhou, mas os jogadores do Guarani ganharam. O técnico contribuiu para isso, está de parabéns, mas não venha inventar modinha, com conversinha depois do jogo que ganhou, porque eu fiz isso, fiz aquilo. A alteração foi uma tragédia. E se eu não disser isso aqui, eu não vou ser fiel àquilo que eu falei durante o jogo. E aí, companheiro, não preciso mais vir aqui. Eu vou apenas dar o resultado. Como quem dá resultado aqui é você, eu penduro a chuteira. Então, no segundo momento, na segunda metade do primeiro tempo, o Guarani poderia ter perdido por mais de um gol de diferença no primeiro tempo. E seria difícil recuperar, porque daí a atmosfera muda. Então, errou. Quando botou o Cachoeira, você viu como é que é fazer marketing? Os 3 que entraram participaram do gol. Tá tudo certo. Só que se tivesse 2-0 para a Ponte no primeiro tempo, não ia adiantar nada. Então a nota dele é 4. E a nota do Marcelo Fernandes, que mexeu com coerência, que conseguiu, com um time que tem muita dificuldade, que foi montado essa semana, que não treinou, conseguiu em muitos momentos do jogo ser superior ao Guarani fora de casa. 4 para o Matheus Cunha. Matheus Costa, caramba. E 6 para o Marcelo Fernandes, apesar da derrota. E para os times? Pô, que isso. Nota 7 para o Guarani. Os jogadores, a luta, a entrega. E nota 5 para o time da Ponte, portanto, ganhou o time que teve mais espírito de derby. Agora a vitória não veio do banco, não. Não me venham com cascata. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Escapou da derrota na segunda metade do primeiro tempo. Concordem aqueles que estão nos ouvindo ou não. Mas eu não posso comentar só em cima de resultado. E não tiro em nenhum momento os méritos da justa vitória do Guarani. Parabéns para os jogadores. Tigrão, então, muito bem. Para você, então, mais um derby na carreira. Bom descanso, bom domingo. Segunda-feira você vai falar mais do derby aqui no Nossa Área, 11h30. Donos da Bola, meio-dia na TV Bandeirantes com o Batista e grande equipe. E depois do Esporte em Debate na segunda-feira, das 17 às 19h30. Tigrão, até a próxima. Valeu, Edu. Valeu, Edu. Como tem artista, hein? Mas tá bom demais. Grande transmissão, parabéns a toda a nossa equipe, parabéns à torcida do Guarani pela grande festa, parabéns ao time bugrino que dentro de campo hoje encarnou com a faca entre os dentes e melhor preparado fisicamente, isso é mérito de quem preparou, o espírito de derby. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, grande Tigrão. Gente, vamos aos ganhadores. Deixa eu só ver um resultado aqui, Gil Kleber. O Gil, ele é o nosso técnico da técnica. Técnico da técnica. Não, é chefe da técnica, perdão. Tudo bem, Gil? Tá bem, beleza. O Gil também, ele gravou aqui o prefixo, ajudar aqui, né? porque são muitos, né? São 10. O problema é mais a minha idade. A idade. O senhor fez aí o Gil desenvolveu aí um programa, né? O pessoal vai pro Instagram, tudo foi desenvolvido pelo Gil. Esse aplicativo tá exclusivo aqui, só a Rádio Bandeirantes tem. Então o palpitão
Gil, primeiramente, como é que faz para participar? Porque o próximo jogo do Guarani da Ponta, os dois só vão jogar sábado que vem. A gente já vai preparar aqui para, durante a semana, a pessoa poder acessar o Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, e lá vai ter a postagem, né, de como participar. Clicou ali e, aproveitando, tem um detalhe que o pessoal, a gente fala, comenta aqui palpite. A pessoa coloca o palpite 2-1, 2-0 e não é. A pessoa tem que colocar, escrever só isso. Palpite, pronto. Tem gente que está colocando 1-0, 2-2 ali nos comentários, e não é. Nos comentários você só escreve palpite e não dá o palpite. Isso é importante, a palavra palpite. Escreve ali, ó. E palpite, depois você pronto. faz o resultado. Vai receber um link no direct, também no story, pode escrever lá no story, palpite. Escreve, recebe o link e aí tá escrito lá, dar meu palpite. Quando a pessoa clica em dar meu palpite, ela é direcionada para o link onde tem ali o cadastro para colocar nome, CPF, o Instagram. Tivemos ganhadores que não estavam seguindo e foram desclassificados. Eles acertaram o resultado. Acertou o resultado. Mas por não estarem estavam seguindo. É regra, né? A gente coloca ali um termo pra gente poder, porque o mínimo que a gente pede é pra pessoa seguir ali, porque não paga nada pra participar. O que precisa é seguir @Rádio Bandeirantes Campinas. Então, nas próximas palpitadas aí, fique à vontade, segue @Rádio Bandeirantes. Como que a gente fica sabendo se a pessoa tá seguindo? A gente pega o Instagram, que é colocado ali nos termos, né? Onde a pessoa escreve ali todo, nome, CPF, a gente coloca ali o Instagram. Se não tiver o Instagram, a gente não tem como localizar e validar. Como que a gente vai validar? Por exemplo, tem um ganhador aqui, vamos colocar aqui uma que perdeu porque não estava seguindo, que é a Nájila Teodoro. Nájila, tem que seguir. É regra, tava lá, a Nájila, ela ganhou. A gente foi lá no dela, no Instagram. Dela. A gente pegou o Instagram dela e joga no nosso. Quando a gente coloca o Instagram dela no nosso, tá lá, seguir de volta. Ou seja, ela está seguindo a gente. Então você pegou os 19 que acertaram hoje o palpitão. E jogamos. Você fez o sorteio de 10. De 10. Ao sortear 10, você verificou um por um. E desses 10 que foram sorteados, um ou dois não estavam seguindo. Dois não estavam seguindo. Foram desclassificados e você puxou mais 2. Outras 2 pessoas que estavam ali sim seguindo o Rádio Bandeirantes. Se a gente clicar, coloca o nome da pessoa no Instagram e não está escrito lá, seguir de volta, tá lá, seguir, ou seja, a pessoa não está seguindo a gente. Então, se tiver seguir de volta, a gente já identificou, tá seguindo a Rádio Bandeirantes, validou e faturou vários prêmios aqui hoje, Edu. E o palpite só pode uma vez só. O sistema já bloqueia, né? Já bloqueia. O sistema já bloqueia. O sistema ele identifica o número do telefone, o CPF da pessoa. Então, ela coloca, se tiver um CPF diferente, vai ser validado. Se tiver um nome diferente, o nome, beleza. Se tiver um telefone igual, não passa. E-mail igual, não passa. E o número de telefone também não passa, o CPF. Então, por gentileza, retira quando o prêmio, Gil? Quando que vai retirar? Até quarta-feira. Até quarta, horário. Pode passar aqui das 9 da manhã às 13 horas. Das 9 às 13. E das 14h30 até as 17h40 para retirar os prêmios. Aqui na Avenida José de Souza. Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza. Repita, Gil. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. 2799. Vamos aos prêmios, Gil? Vamos aos prêmios. Gente, eu tô gostando da sua comunicação, Gil. Você tem aí, você quer falar alguma coisa? Não, mediante toda essa explanação. Se vira, né, Edu? Não, você tá indo muito bem, Gil. Vamos lá, tá no cacoete. Ó, primeiro ganhador aqui. O primeiro ganhador foi Douglas Coutinho de Lima. Douglas Coutinho de Lima, de Campinas, faturou o primeiro prêmio aqui. Que foi uma furadeira da Uisco, 4 ingressos para o Wet n Wild, o kit Aroma das Ervas e o boné da Rádio Bandeirantes. Mas o kit Aroma das Ervas é sensacional. Temperos e temperos. Gil, vamos para o segundo. Segundo ganhador, Ricardo Araújo Correia, também de Campinas.
Ricardo Araújo Quem tá no Correia. YouTube tá acompanhando, tá? A gente, legal. quem tá no YouTube tá acompanhando lá os nomes dos ganhadores. Vai ficar no YouTube, né? Pra ver isso. O olha lá. segundo ganhador, o Ricardo, ele tá levando um liquidificador da Mondial Turbo 900 watts, 4 ingressos pro Termas, o kit Aroma das Ervas e o boné da Rádio Bandeirantes. O kit é caprichado, Edu. Você podia A tomar pessoa, um boné, a pessoa perdeu porque não estava seguindo o Instagram, olha isso. Que Estamos pena. para o terceiro. Terceiro Uma pena, prêmio. Terceiro prêmio, tá lá embaixo, calma aí. Natália de Araújo Sacone. Sacone. Também, Primeira mulher, né, Natália? também de Campinas. Também de Campinas. Vamos ver o que a Natália ganhou. A Natália Fala, faturou Natália. a furadeira de impacto da Uesco, Uhum. modelo WS3179 também. 4 ingressos para o Hopi Hari, o kit Aroma das Ervas e o boné da Rádio Bandeirantes. Certo, Edu? 4. Então, vamos pro 5. É o quarto. É o quarto ainda? Quarto, Enivaldo Fernando Milani. Enivaldo Fernando Ah, é o quarto. Milani de Campinas também. Enivaldo. Quarto, uma cafeteira da Mondial Smart Coffee. 4 ingressos Wet n Wild, kit Aroma das Ervas e o boné da Rádio Bandeirantes. Certo, Edu? Quinto Certo. é ganhadora. Ariel Lira da Silveira. Também de Ariel. Campinas. Ariel de Campinas faturou o quinto furadeira. É isso? Furadeira de impacto, Uesco, 4 ingressos Termas, kit Aroma e boné da Rádio Bandeirantes. Mas o Ariel, como é que você sabe que é mulher? Porque a gente olhou ali no Instagram. Olhando está. Ô, Gil, que sensação. Edu, ficar na dúvida, né? Você tá certo. Então, Sexto ganhador aqui, sexto ganhador. André Ricardo de Oliveira Pascoal. Você foi em cada um no Instagram Em de cada um. Pra Por saber se exemplo, tava o André seguindo. tem aqui, ó, André Ricardo underline HSG. A tem. gente pega esse endereço, joga lá no Instagram. Se tiver seguir de volta, Seguindo lá. tá seguindo. Vê lá se Se tem o tiver só Instagram da seguir, pessoa. não tá seguindo, é desclassificado. Muito bem. Marcelo Cardoso é o sétimo ganhador, ele é de Valinhos. Também, todos, tá? Até quarta-feira para retirar aqui o prêmio. Sétimo ganhador, furadeira. O Marcelo, né? Mas tem um... É isso mesmo? Furadeira Impacto, 4 ingressos Wetten, Aroma das Ervas e boné. Faltou o sexto ganhador ali, né? O André? O sexto já foi o André, né? Ah, eu não falei o prêmio do André, então. Isso. André, desculpa aí. Cafeteira Mondial Dolce Arome, 18 xícaras, 4 ingressos pro Hopi Hari, kit Aroma das Ervas, esse kit é top mesmo, Edu, e o boné da Rádio Bandeirantes. Lembrando que a pessoa, quando ela acessa e faz a aposta, ela tá lá, tem os prêmios, né, Gil? Tem o palpite, ela já tem todos os prêmios No ali. palpite tem todos os prêmios para a pessoa ver. Mostrando o que a pessoa vai estar faturando. Mais uma mulher. Mais uma, Alessandra Benetton. Olha, Alessandra Benetton. Campinas também. É a oitava ganhadora. Oitava ganhadora, sanduicheira da Mondial. Ela faturou Special Line, 4 ingressos do Termas, mais o kit Aroma, mais o boné da Rádio Bandeirantes. O último tem a camisa do time. Nona, mais uma mulher. Ganhadora, Sueli. Epa, o nome difícil, Sueli. AP. Tá Acho que ela abreviou né? ali, né? AP, depois T de tatu. Sueli, o C é Coutinho, que tá lá no Instagram dela, Coutinho Lima. Campinas também. Sueli, deve ser Aparecida, Coutinho Lima. É a nona ganhadora, vamos lá nos prêmios. Furadeira de impacto da Uesco. Obrigado ao Uesco por estar com a gente. O Uesco é sensacional. 4 ingressos Hopi Hari, o kit Aroma das Ervas. Eu vi o Sato Pai que veio aqui. Grande abraço pro Sato Pai. E o boné Pai, Sato da Filho. Rádio Bandeirantes. E para fechar... Atenção, hein? Esse tem um prêmio especial. Esse aqui leva, incluindo a camisa do Guarani. Antônio Augusto Nogueira. Mas como é que você sabe que é do Guarani? É porque... Você foi no Instagram dele? O nome do Instagram dele é Jogador Bugre. Pô, mas o senhor não explicou também. É, Edu.
Isso eu não pergunto. Essa eu adivinhei aqui, Edu. Porque o senhor falou pra mim, ó, foi o seguinte... É uma camisa do time. Edu, o último vai ganhar a camisa. Eu falei, mas como é que você sabe? Ele chega aqui na recepção, a mocinha vai estar calmando a ponta e Guarani vai falar pra quem torce e... Tá ponta, aqui, eu torço pro Guarani. Poderia tá ser um Ponte Pretano, falou, puxa vida, meu time não tá tão mas bom assim. Mas o senhor não falou que ia postar. pesquisar. Mas só que... Edu, então o Antônio, repita o nome dele. Antônio Augusto Nogueira. Ele é do Guarani. Ele é jogador Bugre, o nome do Instagram dele. Campinas. Ele faturou, deixa eu pegar aqui os prêmios, a furadeira de impacto, a camisa do Guarani, 4 ingressos pro Termas e o kit aroma das ervas. Certo, Edu Pinheiro? Não, brilhante participação, te agradeço muito a participação. Você explicar pro Edu tudo isso aí? Tá tudo gravado no YouTube, volta aí que você vai ver, tudo foi, tá bom? Não dá pra falar todo mundo agora, mas tá tudo gravado, faltam 5 minutos pra gente se despedir. E você tem um Indica Bola aí que é curtinho, questão de 40 minutinhos a gente termina. Grande Gil, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho aí, viu? Tamo junto, Edu. Tamo junto, até a próxima. Então, a partir de quando tem palpite aí pra final de semana? É só sábado. Ponte Guarani lá pra terça-feira a gente já tem um palpite vai no ar também aí. O Batista anuncia aí. E continue palpitando. É de graça, você só ganha. Aqui o ouvinte só ganha, Edu. Muito bem, grande Gil, parabéns aí. Abraço. Gente, eu vou dar uma faturada, eu volto rapidamente com o Indica Bola. Nem vou colocar em vinheta, viu, o Elton Grimaldi? Você só vem com a vinheta de encerramento, eu dou um tapa aqui nos resultados. Agora, 19h55, no jogo que tem na rede, né? Tem São Paulo e Santos na rede, é isso aí. O Ulisses Costa vai narrar São Paulo e Santos já. Eu volto num minutinho. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes,
Apito Final. Dando tapa aqui nos resultados, então no brinco deu Guarani 1.0, gol do Ebert a 46 segundo tempo, público 17.400, daqui a pouco 20h30 em Indaiatuba, Primavera e Portuguesa, 20h30 Morumbis, São Paulo e Santos com Ulisses Costa já. Amanhã 18h15 tem Bragantino e São Bernardo, 18h30 Mirassol e Novo Horizontino, 19h30 Noroeste e Velo, 20h30 amanhã Ribeirão, Botafogo e Palmeiras. A partida Corinthians e Capivariano ficou para o dia 5 de fevereiro. Os jogos do Paulistão amanhã à noite, por quê? Porque amanhã, às 16 horas, a final da Supercopa Rei Pelé. O Flamengo, campeão brasileiro, contra o Corinthians, campeão da Copa do Brasil. Então, às 16 no Mané Garrincha. Olha, na Série A2... em andamento, Votuporanguense 0, Grêmio Prudente 0, Sertãozinho 0, Linense 0, São José 1, Inter de Limeira também 1. Amanhã 10 horas tem Santo André e Água Santa, 15 horas Taubaté e Ituano, 16 horas Osasco e Juventude, Osasco e Juventus, 18 horas Ferroviária e São Bento. E na segunda-feira, 15 de Piracicaba e Monte Azul às 20 horas no Barão de Serra Negra. Na Série A3, Desportivo Brasil 1, Bandeirante 1, resultado final 1-1. Desportivo Brasil e Bandeirante. Final, União São João 1, Rio Claro 2. Final, Catando vence 2, Itaperense 0. Final, União Barbarense 1, Rio Preto também 1. Em andamento, 15 de Jaú 1, Francana 0. E Marília e Paulista 0-0. Amanhã, 10 horas, tem Portuguesa Santista e Rio Branco. E também às 10 horas, Esporte Clube São Bernardo e o Suzano. Deixa eu falar aqui pelo Brasil, no Carioca. Amanhã, 20h30, no Engenhão, tem Botafogo e Fluminense. Segunda-feira, 20 horas, São Januário, Vasco e Madureira. No Catarinense, quartas de final, jogos de ida. Hoje, Camboriú 1, Avaí 2. Em andamento, Barra 1, Santa Catarina também 1. Amanhã, 17 horas, tem Concórdia e Brusque, 18 horas, Criciúma e Chapecoense. No Cearense, acabou, Fortaleza 1, Iguatu também 1. Amanhã tem Ceará e Horizonte às 18 horas. No Gauchão hoje, Grêmio 1, Juventude também 1 e Caxias 0, Inter 1. No Goiano, lá em Goiás, Atlético 0, Craque 0. Amanhã, 18h30, o clássico Goiás e Vila Nova do Humberto Louser. No Campeonato Mineiro, hoje Pouso Alegre 1, Atlético Mineiro 3. Em andamento, América Mineiro 1, o RT 0. Amanhã, 20 horas, tem Betim e Cruzeiro. No Campeonato do Pará, tivemos no Estádio Municipal de Belterra. Belterra, uma cidade do Pará. Lá joga o São Francisco. São Francisco 0, Remo também 0. O Remo que contratou o goleiro Ivan Esponte. E amanhã, 5 da tarde, Paysandu e Capitão Poço. Opa! Paysandu e Capitão Poço. No Paraná, quartas de final, jogos de ida. Terminou Cianorte 0, Coritiba 1. Agora tem o jogo da volta em Coritiba, vantagem para o Coritiba. Amanhã tem São Joséense e Londrina. Tem Operário e Azures. E terça-feira, 20 horas, Atlético Paranaense e Foz do Iguaçu. Meus amigos, e pelo Pernambucano, Sport 2, Santa Cruz 1. O Sport do técnico Roger ganhou o clássico, hein? Técnico Roger Silva, técnico do Sport. Sport 2, Santa Cruz 1 e Vitória 2, Náutico 3. Náutico aí do Hélio dos Anjos. Agora sim, final de mais uma jornada. Final de mais um derby 213. O Batista narrou, Tigrão comentou, CH, Grega também comentaram, Breno Beretta e Pedro Piscinato nas reportagens. Parabéns ao Breno Beretta, desde o meio-dia entrevistando ex-jogadores, muitos goleiros, hein? Sérgio Gomes, goleiro. Robson, jogou na Ponte, jogou no Guarani, foi vice-campeão brasileiro pelo Guarani, vice-paulista pela Ponte em 77 e 81. Trabalhou como preparador de goleiros no Guarani, foi preparador de goleiros na Ponte. Pitarelli, o campeão de 94 da Copa São Paulo, né? Depois foi pro profissional também, grandes derbys de Pitarelli. William Batoré, atacante da Ponte, fez gol em 2013. Douglas, goleiro, hoje
Ele é auxiliar do Alberto Valentim, lá no América Mineiro, esteve aqui na Ponte também, como jogador e goleiro do Guarani também participando. E nós conversamos hoje rapidamente também com o Beto Zini. Eram mais ou menos 14h30, quando a gente falou com o ex-presidente, ex-diretor Beto Zini, falando um pouquinho das histórias do derby. Ele, como presidente, nunca perdeu o derby. O gol foi do Ebert, a 46 minutos, Guarani 1.0. Muito obrigado à nossa técnica, Gil Kleber. Gilberto Suf esteve no brinco, técnica externa. Aqui comigo, Lucas Pessoa no YouTube. Luquinha, parabéns, hein? Valeu, grande Luca. Elton Grimaldi na mesa de som. Valeu, Eldon. Grande. E o Alan Zanelato. Meus amigos, muito obrigado. Você no YouTube, você em FM 85,7, nos diversos aplicativos. Muito obrigado. Uma ótima semana. E eu volto sábado que vem. Aí vai ser duplo, né? Com Portuguesa e Ponte às 16 horas, Canindé, e 18h30 no Brinco, Guarani e Botafogo. Sábado eu volto na sequência. Ulisses Costa com São Paulo Santos. Até sábado que vem. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.